Amigas e amigos, sejam muito bem-vindos ao segundo audiobook do canal. É com grande alegria, incentivado pelo seu prestígio ao livro anterior, que superou algumas centenas de visualizações em poucas semanas, que novamente espero contar com a sua audiência dessa nova obra. E peço sua ajuda na divulgação do canal, de forma que eu possa permanecer motivado a continuar com esse esforço de trazer os melhores livros de finanças pessoais, incluídos os que ainda não foram publicados em português. Enfim, se você ouviu o livro anterior, mas ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e divulgue, trazendo mais gente interessada em conteúdo de qualidade para o nosso convívio. Assim sendo, fique à vontade para sugerir novos livros e assuntos de seu interesse para serem trabalhados no nosso canal, e desde já agradeço a atenção e vamos à obra. A obra de hoje é o livro The Barefoot Investor, o único guia de finanças que você precisará, escrito por Scott Pape. Nesse livro você descobrirá uma abordagem única e prática para assumir o controle de suas finanças e alcançar a liberdade financeira. Scott Pape também é conhecido como o Barefoot Investor. É um especialista financeiro renomado, cujo objetivo é ajudar as pessoas a construírem uma base sólida para a sua riqueza. Com um estilo descomplicado e acessível, Scott oferece conselhos práticos que podem ser aplicados por qualquer pessoa, independentemente da sua renda ou conhecimento prévio. Ao longo do audiobook, você será guiado passo a passo através dos princípios fundamentais do Barefoot Investor. Você aprenderá a estabelecer metas financeiras realistas, a criar um plano de orçamento eficaz, a eliminar dívidas desnecessárias e a investir com sabedoria para o seu futuro. Esteja preparado para desafiar velhos paradigmas e adotar nova mentalidade em relação ao dinheiro. O Barefoot Investor não apenas oferece conselhos práticos, mas também inspira uma mudança de perspectiva sobre como lidar com suas finanças. Ao seguir as estratégias compartilhadas nesse livro, você poderá transformar sua vida financeira de forma realmente significativa. Agora, relaxe, abra sua mente e permita que as valiosas lições de Scott Pape o guiem nessa jornada em direção à liberdade financeira. Vamos começar essa incrível jornada de descoberta e transformações. Tendo dito tudo isso, boa audição e espero que aproveite e que atenda às suas expectativas. Um grande abraço do Dias. Leia isto primeiro. Quando me sentei para escrever esse livro, estava à espera de vender alguns milhares de exemplares. Na melhor das hipóteses. Afinal de contas, quem lê livros hoje em dia? Por isso, decidi escrevê-lo da mesma forma que falaria com um amigo se estivéssemos num bar. Esbocei minha estratégia simples de balde. As contas bancárias exatas que eu utilizei, até a almofada que comprei, que me calava. Mal sabia que eu estava escrevendo um livro que tornaria o mais vendido na Austrália de todos os tempos. De fato, o Barefoot Investor foi descrito como o maior culto financeiro da Austrália. Sabe o que isso significa? Significa que milhões de pessoas em todo o país têm tido encontros noturnos, têm pago suas dívidas, têm poupado para a emergência e para as suas reformas, e têm comprado almofadas. Para um tipo que vive numa quinta, é tudo um pouco estranho. Por isso, no espírito de conversa de bar do livro original, nessa edição clássica, decidi manter as referências a muitos produtos que eu próprio utilizava em 2016. No entanto, a verdade é que, atualmente, existem ofertas muito melhores do que as que eu menciono. Como é que eu sei disso? Porque os leitores escrevem-me e falam-me dos novos produtos a toda hora. Caso em questão, existem agora várias ofertas de fundo que não tão baratas quanto mais barata que o fundo que eu falo no livro.
e melhores contas bancárias também. Como é que encontra? No Google. Por isso, concentre-se nos passos descalços e faça sempre uma pesquisa rápida no Google para encontrar as melhores ofertas do mercado nesse momento. E trilhe o seu próprio caminho. A atitude da alpaca. Amigos nossos se mudaram para o campo e compraram uma casa de família em um terreno de 2 acres. Eles tinham tanto espaço que acharam que seria bom comprar um casal de alpacas para os filhos. Sabe como é? Dá a eles um gostinho de vida do campo. As crianças até lhe deram nomes, Alberto e Pedro. A verdade é que comprar alpacas como animais de estimação é como tomar heroína para dor de cabeça. Elas são basicamente camelos sem corcovas e com a agressividade de Tony Abbott. Alberto e Pedro viviam no jardim em frente à casa da família. O problema com esse local é que as alpacas são protetoras por natureza. Então, elas naturalmente sentiam que era sua responsabilidade proteger a família de qualquer predadores que pudessem se aproximar do portão da frente, como carteiro, amigo da família, com crianças pequenas e avós. Sério, você ia até o portão deles, cuidando de sua vida, e então, bam! Do nada, 2 alpacas mal-humoradas de 1,80 m de altura estariam atacando você. Uau! Elas se erguiam sobre as patas traseiras, inclinavam a cabeça para o lado e, oink! Elas davam uma chuva de cuspe verde. Era totalmente fora de controle. Então, um dia, uma xícara de chá, minha esposa se ofereceu para levá-los para a nossa fazenda. Havia método em sua loucura. Já havíamos perdido vários cordeiros naquela temporada para raposas. Então a ideia era colocar as alpacas em um rebanho de ovelhas e avisar a raposa para que se mantivesse longe ou correria o risco de ser pisoteada. Um bom plano. Obedientemente, peguei emprestado uma boiada do vizinho e dirigi até a casa de nossos amigos para buscar Alberto e Pedro. Mas descobri que as coisas já estavam fora de controle. O pai, de 40 e poucos anos, prendeu Alberto com uma chave de braço e estava tentando arrastá-lo para a entrada da garagem. Eram 2 contra 1. Pedro estava correndo de um lado para o outro, gritando com toda a força, dando violentas cabeçadas neles. As crianças vão, realmente, não cuspam em mim, não sintam faltas dela. Ele ofegou. As crianças estavam dentro de casa brincando, alheias ao fato de que o pai estava levando vários chutes nos rins. Avançado para o dia seguinte, ao incêndio, olhei para um cercado queimado e vi Alberto e Pedro circulando protetoriamente em torno de um pequeno rebanho de ovelhas queimadas e traumatizadas. Os cascos das alpacas estavam tão queimados que elas não conseguiam ficar em pé. Elas caíam no chão cinzento e depois se levantavam estoicamente, gemendo de dor. O departamento estava tentando destruir as ovelhas, mas Alberto e Pedro não deixavam. Ninguém mexe com o rebanho deles. Nada iria impedi-los, a não ser queimando. Não lutar para ficar em pé. Não olhar para o cano do rifle. Eles não vacilavam. Não deram um passo para trás. Era trabalho deles. Esse era o objetivo deles. Que tal isso no foco? Quero que você pense que seu dinheiro é exatamente da mesma forma. Veja, depois de anos fazendo isso, já posso dizer que quem vai conseguir as pessoas que têm a mesma atitude da alpaca quando se trata do seu dinheiro. É fácil identificá-las. Elas dizem coisas como, ok, então vamos trabalhar duro até ficarmos livres das dívidas. Ou, não tenho dinheiro para manter esse carro, então vou vendê-lo e comprar algo mais barato. Essas pessoas ainda não sabem que elas já estão livres de desculpas, livres de duvidar de si mesmas e livres de se preocupar constantemente com seu futuro financeiro. Essa é uma recompensa por se levantar, por tomar uma decisão e assumir responsabilidade por sua situação. Mas a maioria das pessoas não é como a alpaca, é uma marmota. Elas fazem a mesma coisa todos os dias e depois reclamam e se queixam de que nada muda. Caso em questão. Atualmente tenho mais de 13 mil perguntas sobre dinheiro em minha caixa de entrada.
Uma olhada rápida, posso dizer quais são as enviadas pelas marmotas, a maioria delas. Elas fazem perguntas como: então, eu estou pensando em aprender sobre day trade, ou não consigo pagar minhas contas, ou devo ir à falência. As marmotas querem um shake mágico da dieta, em vez de dar a corrida diária das 5 da manhã. É por isso que a maioria das pessoas, 5 anos atrás, parece praticamente a mesma coisa que hoje, com algumas roupas a mais bonitas, mas com as mesmas desculpas, os mesmos arrependimentos e mais dívidas. O negócio é o seguinte: o objetivo do investidor descalço pode ser resumido em uma palavra: controle. Vou lhe fornecer um conjunto de passos que lhe dará controle sobre o dinheiro e a sua vida. Isso funcionará para você, assim como funcionou para milhares de outras pessoas, mas não é fácil. Não basta folhear o livro e pensar em abrir algumas contas. Se fosse assim, todo mundo seria rico. Estou falando muito sério quando eu digo isso. Se você quer liberdade financeira, precisa assumir o controle. E, assim como a alpaca, você precisa estar preparado para se levantar e lutar como a sua vida dependesse disso. E nunca mais recuar. Coloque seu pé no chão. A primeira pessoa com quem você precisa lutar é com você mesmo. Imagine você era em sua foto do ensino médio. Se você era como eu, era desajeitado e tinha tanta vergonha do aparelho que não abria a boca, embora agradeça a Cristo por ter sido obrigado de colocá-lo pelo meu pai. Mesmo que agora estejamos mais velhos, possivelmente casados, com veias visíveis nas pernas e cabelos crescendo nas orelhas, no fundo ainda somos apenas alguns tons daquela criança insegura. Mas aqui está a parte importante. Aquela criança na foto formou muitas crenças e suposições sobre quem você é e do que é capaz. O problema é que décadas passaram, a vida fica agitada e, sem ninguém desafiar os roteiros negativos que são reproduzidos automaticamente em sua cabeça, sempre que você faz alguma besteira ou é rejeitado. Essas crenças da adolescência se consolidam, se acumulam e se enraizam. Elas se tornam quem você é e, aos poucos, vão corroendo sua personalidade. É lenta, mas seguramente elas corroem sua autoconfiança, mantendo-o preso em um emprego pelo qual perdeu o interesse, a relacionamentos que superou e uma situação financeira que o impede de experimentar a vida como quiser. Acredite em mim, como um homem de finanças, já vi isso milhares de vezes. É como um amigo meu que é mecânico fantástico. Já vi virar a cabeça para o lado e ouvi quando um carro para dizer casualmente ao motorista: é hora de apertar a correia do ventilador, e pedir que troquem o óleo enquanto fazem isso. Para mim, ele é como Nostradamus dos carros. Para ele não há nada especial, é apenas o que ele faz. Depois de anos fazendo algo todos os dias, surgem padrões que são fáceis de identificar. O mesmo acontece com o meu trabalho. A melhor maneira de reconhecer o fundo da situação financeira de alguém, além de examinar suas finanças, é virar a cabeça e ouvir atentamente a pessoa e descrever sua situação. Sempre surgem padrões. Aqui estão alguns roteiros que podem estar sendo usados em seu cinto de segurança financeiro no momento. Aqui está você. Não sou muito esperto com dinheiro. Aqui está eu. Ninguém nasce esperto com dinheiro. É uma habilidade aprendida, como dirigir, e tem mais a ver com o comportamento do que com o seu cérebro. Isso explica porque conheço muitos dos chamados especialistas em finanças, que não têm um pingo de conhecimento. É porque conheço as pessoas ricas que nunca terminaram o ensino médio. Você não precisa ser um especialista em finanças para vencer com dinheiro. É muito mais importante começar do que ser inteligente. Lembre-se, você está com sorte. Você tem a mim como um guia turístico independente para a independência financeira. Aqui está você. Eu não ganho o suficiente. Eu digo, não se trata do que você ganha, mas do que você economiza.
Tive clientes que foram faxineiros a vida inteira e nunca ganharam mais que um salário mínimo, mas usaram juros compostos e criaram uma carteira de milhões de dólares. Aqui está você. Deixei para depois, deveria ter economizado quando era mais novo. Aqui está eu. Pare por um segundo e me diga a que idade você vai morrer. Vá em frente, responda. Eu vou esperar. A maioria das pessoas não pensa no futuro de longo prazo, mas quase todo mundo tem em mente uma idade específica para morrer. Em seguida, subtrai a sua idade atual desse número. Agora você tem um valor aproximado de quantos anos lhe restam no planeta. A questão é, o que você vai fazer com eles? Você pode continuar a viver no passado, se martirizando com erros financeiros que cometeu quando era mais jovem, dizendo a si mesmo que chegou tarde demais, ou pode se erguer e se orgulhar. Aqui está você. A economia está péssima. Aqui estou eu. Foram criados mais milionários na Grande Depressão do que em qualquer outra época. O autor e médico Peter Diamandis descobriu que, no século passado, o tempo médio de vida dobrou, enquanto a renda média triplicou. Os alimentos são 10 vezes mais baratos, a eletricidade 20 vezes mais barata, e o transporte é 100 vezes mais barato, e a comunicação é 1000 vezes mais barata. Esses são bons velhos tempos. Pare com desculpas. Tudo isso são desculpas, cada uma delas. Você pode viver o resto de sua vida com desculpas sobre o seu destino. A maioria das pessoas o faz, mas elas certamente não o protegerão do incêndio financeiro que acabará por atingi-lo. Há pessoas que sentaram com você e está agora com uma autoconfiança abalada e com muito pouco dinheiro ou perspectiva, e conseguiram sozinha recuperar o controle sobre o dinheiro e a vida. E você vai conhecer alguns deles. Neste livro vou apresentar a você. Um casal de classe trabalhadora que estava convencido que havia deixado tudo para trás tarde demais, conseguiu se aposentar com um pé de meia de $1 milhão. Um jovem dobrou seu dinheiro e construiu um legado. Uma jovem conseguiu sair de dezenas de milhares de dólares de dívida de cartão de crédito e depois ajudou sua mãe a fazer o mesmo. Uma viúva ficou em situação difícil e conseguiu colocar todos os seus filhos em uma escola particular. Uma mulher solteira que comprou sua casa em uma capital sem caixa de cachorro, sozinha, nenhum dos homens fazia parte do seu plano financeiro. Uma mãe cujas palavras de despedida com o marido foram: "Você nunca sobreviverá financeiramente sem mim", que provou que o idiota estava errado. São pessoas como você, só que sem desculpa. A verdade dói, certo? É mais ou menos quando você vê a foto sua no Facebook e pensa: quem é esse gordo maldito? Quando você está um pouco flácido, não há como negar. Você sabe disso, seus filhos sabem. Não dá para esconder. Está lá, à mostra. Para todos verem e julguem. Para que todos vejam e julguem. Mas é o oposto quando se trata de dinheiro. É fácil esconder sua flacidez financeira do mundo. Descobri, muitas vezes, as pessoas mais frágeis financeiramente são as que apresentam estar em melhor forma. Elas podem ter uma mansão, um Lexus alugado, um cartão de crédito Platinum com limite máximo, e você nunca saberia que, por trás daquelas portas fechadas, elas estão equivalentemente financeiro ao ditador norte-coreano rechochudo Kim Jong-un. Ninguém sabe. Eles estão andando por aí com o equivalente financeiro de Keynes. Pelo menos, se você tem um tipo top muffin, tem a motivação para comprar um King Pro e uma infocomercial tarde na noite ou escrever no Light em Ace. Mas se você tem a aparência de um six-pack financeiro, não tem motivação alguma para mudar. E é isso que a maioria das pessoas nunca mudam. Enfrentar o fato de que você não é bem-sucedido ou organizado, como diz-se a si mesmo ou para sua família e amigos, acredito que você seja, exige coragem.
É como ficar nu em frente ao espelho e olhar para suas entranhas, sem suas roupas e desculpas. Não dá para ninguém culpar, a não ser a você mesmo, pela situação em que se encontra. Você tomou suas decisões, você decidiu se deixar levar. Esse é o chute de alpaca. Ver sua situação como ela realmente é e ter coragem de mudá-la. O sucesso não é encontrado aos olhos dos outros. Comprar coisas de que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você não conhecerá daqui a 20 anos. O sucesso verdadeiro e duradouro é saber profundamente que você tem a liberdade de trilhar o seu próprio caminho na vida e a capacidade de proteger aqueles que você ama. Seja financeiramente à prova de fogo. Veja, a vida é agitada. A vida é um banheiro bagunçado, chegar atrasado aos jogos de futebol dos seus filhos, horas extras não pagas e desmaiar no sofá no final de semana com comida indiana para a viagem e migalhas de papo na camisa. Se você tentar fazer 1 milhão de coisas, não conseguirá fazer nenhuma. No entanto, a fumaça estava começando a me cercar. Então decidi ir até a casa dos meus vizinhos que moravam numa colina para ter uma visão melhor do que estava acontecendo. Juntei os cachorros, coloquei a parte de trás do velho utilitário agrícola, liguei o câmbio e desci a metade do caminho quando o locutor da rádio ABC disse sobre minha área. É tarde demais para sair. Você tem que se abrigar agora para se proteger. Que droga! Quando você está no meio do incêndio florestal, é tarde demais para começar a pensar no que fazer. Você só precisa executar o seu plano como patriótico soldado norte-coreano. Veja como a CFA explica isso. Em um incêndio florestal, pode ser uma situação aterrorizante. Forte rajada de vento, calor intenso, chamas o deixarão cansado, rapidamente. A fumaça espessa e pesada arderá seus olhos e sufocará seu pulmão. Será difícil enxergar e respirar. O som estrondoso do fogo se aproximando pode ser assustador. Choverão brasa, causando incêndio pontuais ao seu redor. A energia e a água podem ser cortadas. Você poderá ficar isolado e a situação será escura, barulhenta e extremamente exigente, tanto mental quanto fisicamente. E não é o momento para tomar decisões importantes. A preparação de um plano de combate a incêndio permite que você tome decisões importantes com antecedência e o ajudará a manter o foco e tomar as decisões melhores do caso de uma ameaça. E sabe de uma coisa? As mesmas regras se aplicam quando se trata de enfrentar um incêndio financeiro. Quando você perde o emprego, o parceiro ou aposenta, é tarde demais para tomar decisões importantes. Esse livro tornará financeiramente a prova de fogo. Você estará totalmente preparado. Terá tomado suas decisões com antecedência. Você terá tudo no piloto automático. E não precisará entrar em pânico. Não terá dúvidas sobre si mesmo. Você saberá exatamente o que fazer. E o resultado é que você poderá dizer: eu consigo fazer isso. O segredo é: a essa altura, depois de toda a conversa sobre alpacas, ovelhas, fazenda, você pode ter perdoado por pensar que pegou um romance de faroeste. Meu editor tinha preocupações semelhantes. Scott, eu gostaria de ver o mais sol positivamente, e menos fogo, devastação e animais mortos. Esse não é um típico livro de finanças. A minha editora gostaria que eu fosse um pouco mais autoajuda. Veja bem, um dos livros mais vendidos nas últimas décadas foi O Segredo. A essência de que sua mensagem era que, para alcançarmos sucesso, tudo que você precisa fazer é imaginar algo em sua mente, e você alcançará. Bem, vamos todos pegar um violão, sentar no círculo, dar a mão e começar a dedilhar. Esse livro, e as etapas sólidas como a rocha que ele oferece, foi construído com a base em valores que resistiram ao teste do tempo. Aprendi muito sobre a vida e o dinheiro com meus avós. Eles faziam parte da chamada geração silenciosa, que viveu e prosperou durante a não tão grande depressão. O que isso significa? Em que sentido prático?
Bem, eles pagavam suas contas em dia, com o dinheiro. Eles economizavam seu dinheiro, em vez de depender de cartão de crédito. Eles não esperavam esmola. Ter de pagar a esmola era algo de se envergonhar. Eles moravam em casas modestas, não em mansões, e comemoravam quando as pagavam. E criavam um legado real, que, em última análise, é o tema desse livro, apresentando os passos descalços. Alguns livros de finanças são evasivos quanto ao que você pode fazer. Eles dizem coisas como escreva seus sonhos. Outros são escritos por esquisitões que têm planilhas com códigos e cores para a gaveta de roupas íntimas, e pois a ideia de férias é o parque de caravanas de mendigo, opção de banheiro comunitário. Eles lhe dão uma lista de coisas que você deveria fazer, combinando com você precisa seguir um orçamento rigoroso por escrito todos os dias. E a verdade, nunca consegui me ater a algo tão rígido como o orçamento, e não espero que você também consiga. A maioria das pessoas, os orçamentos não funcionam. Eles são para sobreviver em uma dieta de toranja. Os orçamentos o preparam para o fracasso. Você se sente como um perdedor, sem força de vontade. Mas você não é. Você é normal. O negócio é o seguinte, os passos descalços não são a maneira bonita de organizar um livro. São 9 etapas específicas que completará, em ordem, uma a uma. O poder dos passos descalços é que eles concentram em você fazer apenas uma coisa de cada vez. Você não ficará de sobrecarregado. Você e eu vamos plantar a sua árvore da riqueza e fazê-la crescer. Prelúdio. Vivendo com os pés descalços. Uma ovelha enegrecida parou bem no meio da estrada e olhou para nós. Suas patas estavam muito queimadas. Ela estava tremendo. A lã da sua lateral estava queimada e nós encaracolados, revelando a sua caixa torácica ensanguentada. Ela estava mexendo para dentro e para fora, tentando respirar, em um estado de choque, desidratado e traumatizado. Com nossas cercas destruídas, a pobre menina ficou cambaleando por conta própria, procurando água em nosso quarteirão. A maior parte do seu rebanho havia sido queimada, viva, quando um incêndio florestal atingiu minha fazenda 24 horas antes. Bang, bang, bang. Sem o meu conhecimento ou aprovação, o Departamento do Meio Ambiente e Indústrias Primárias apareceu ao amanhecer e começou a destruir minhas ovelhas sobreviventes. Aparentemente, eles podem fazer isso quando sua fazenda é declarada parte de uma zona de desastre. A ovelha mancou até o acostamento da estrada. Eles a encontrariam em breve. Segurei a mão da minha esposa Liz e continuei dirigindo pela estrada em direção à casa da família. 2 chaminés e uma pilha de entulho eram a soma total das posses de uma vida inteira. Seu vestido de noiva, xícara de chá, as poucas fotos que restaram do seu falecido pai, que havia morrido 10 anos antes, facas de manteiga, todas as roupas do meu filho bebê, todos os brinquedos deles, tudo havia desaparecido. No alto, um helicóptero de notícia da TV pairava. Mais tarde, ele aterrissaria em meio dos nossos animais mortos e moribundos. E um repórter entraria no que restava da casa particular da nossa família e chutaria os pertences pessoais, ainda em chamas, que faziam da nossa pequena família o que éramos. Naquela época, eu estava acostumado a ser protagonista no noticiário financeiro noturno. Naquele dia, eu era a notícia. Com um cheiro forte de tudo queimado, a visão de tudo pelo que havíamos trabalhado em cinzas e um helicóptero zunindo ao nosso redor, minha esposa entrou em erupção. Ela começou a gritar incontrolavelmente. Gemidos profundos e altos de dor. Nosso filho bebê, que estava preso na cadeirinha do carro, começou a chorar de compaixão. E naquele momento, quando tudo estava desmoronando, olhei pelo espelho retrovisor e disse para mim mesmo a primeira coisa que me veio à mente. Eu consigo fazer isso.
Essa é a verdade. Foi exatamente isso que eu disse. Não me entenda mal. Não sou um personagem durão do Bruce Willis. Longe disso. Mas se era o ponto mais baixo da minha vida, havia algo dentro de mim que sabia que eu poderia lidar com isso. E nos 2 anos seguintes eu consegui. A barriga desse livro veio nesse momento. Porque a questão é a seguinte. Em um momento, você enfrentará o seu próprio incêndio financeiro. Pode ser quando seu parceiro abandonar você e as crianças. Pode ser quando você estiver sentado sozinho no estacionamento do trabalho, depois que seu chefe o demitir. Pode ser quando você vai ao médico para fazer um simples check-up. Pode ser quando sua namorada lhe diz que está grávida. Pode ser quando você olha para o extrato do seu superávit e pergunta como conseguirá aposentar. Independentemente do que enfrentar no futuro, quero que você seja capaz de olhar nos olhos e dizer com confiança para si mesmo: eu consigo fazer isso. E ao final desse livro, é exatamente isso que você será capaz de fazer: plantar, cultivar e colher. Depois do incêndio, olhamos para a devastação que nos cercava e ficamos totalmente abalados. O cheiro entra em seus pulmões e em seu cérebro. No dia anterior, tinha uma lista de coisas para fazer. Agora tinha uma lista de telefone. Com 1 milhão de coisas para fazer, por onde começaríamos? Bem, escolhemos plantar uma árvore, uma macieira. Não era uma solução de curto prazo, obviamente. Afinal de contas, não se planta uma macieira em um sábado e depois volta no domingo com as mãos nos quadris e com cara feia. Onde estão minhas malditas maçãs? Não, você não faz isso. Você não arranca a muda em uma semana e depois replanta em outro quintal onde você acha que talvez seja mais ensolarado. Você não fica acordado à noite preocupado com a possibilidade do seu Golden Retriever ameaçar levantar a pata sobre o tronco. Você não assiste nervosamente a previsão do tempo do noticiário noturno e pensa consigo mesmo: não há chuva na previsão de 5 dias. O El Niño vai acabar com tudo. Isso é um desastre. Você não fica desesperado. A pesquisa no Google como cultivar 1000 maçãs por dia com uma árvore. Não. Você simplesmente planta a maldita árvore. E então você espera. Mais ou menos 1 ano depois, ela dá algumas maçãs. A maioria dura, pequena e azeda. Seus galhos ainda são jovens, de modo que o peso das maçãs faz com que ela caia. Parece uma versão arbórea de um modelo de moda. Então, você basicamente esquece o assunto e segue sua vida. Você confia que a árvore crescerá e que obterá tudo o que precisa da chuva, do sol e dos nutrientes do solo. Exatamente da mesma forma que as árvores têm crescido desde Adão e Eva e se juntaram e fizeram a coisa selvagem. E mais alguns anos se passam e um dia você passa pela árvore e percebe que ela já tem alguns metros de altura e que há maçãs bem suculentas e maduras esperando para ser colhidas. Depois de 30 anos, aquela pequena muda se transformou em uma árvore grande e bonita, com galhos grossos e fortes, na qual você prende uma corda com balanço para seus netos brincarem. E as maçãs alimentam toda a família. E quando você já tiver partido, os filhos dos seus netos ainda brincarão sobre aquela magnífica árvore antiga. A natureza tem um padrão fácil de entender: plantar, crescer e colher. O mesmo acontece com o seu dinheiro. Nesse livro, vamos seguir o mesmo padrão natural, plantaremos as sementes da riqueza e vamos vê-las crescer. E então, desfrutaremos de uma colheita que mudará a nossa vida. Vamos começar? Etapa 1. Agende um encontro mensal com os pés descalços. Você adora sair e comer uma boa comida, certo? E nunca viu uma nota de $50 de que não gostasse, correto? Bem, vamos combinar as duas coisas e ter uma noite de encontro com os pés descalços. Uma vez por semana, durante as próximas 5 semanas, para você comece a seguir os passos dos pés descalços. E, depois disso, mensalmente, conversar sobre dinheiro. É melhor
com pão de alho e vinho. Uma vez por semana, durante as próximas 5 semanas, você e seu parceiro ou parceira se arrumarão, sairão para jantar e colocarão em prática os pés descalços. Ou seja, realmente os executarão. Abrir algumas contas e conversar enquanto come o pão de alho e toma uma taça de vinho. E se você for solteiro? Bem, você está com sorte. Primeiro, você pode encontrar um amigo ou um membro da família que respeite e dar a ele este livro e percorrer as etapas juntos. No entanto, entendo perfeitamente que talvez você não se sinta à vontade para revelar suas finanças a alguém. Se for o caso, somos nós dois, querida ou cara. É mesmo? Estou dizendo que você deve dar uma de Scott Domates e sair descalço para uma noite de encontro com o Han Solo. Estou dizendo que você deve dar uma de Scott Domates e sair descalço para uma noite de encontro com o Han Solo? Sim. Não acredita em mim? Funcionou com Janine. Caro Scott, há 3 anos comprei o seu livro e quando menos podia pegar nele, com dívidas de 6 dígitos escritas na porta da minha geladeira. Levei você e o livro para jantar toda semana, pois eu estava morrendo por dentro e por fora. Eu só queria agradecer por literalmente salvar minha vida financeira. Eu não fui à falência. Eu fiz as ligações. Chorei com você. Gritei com você e aprendi com você. Estabeleci um ótimo relacionamento com os meus credores e sobrevivi. Comecei a viver novamente. Eu me instruí e encontrei um novo tipo de riqueza pessoal. Obrigado a você, Janine. Tenho permissão da minha esposa para que você me leve para sair. Bem, meu livro. E separe o seu dinheiro. E nem precisava fazer isso em um restaurante. Pode ser na cafeteria ou em seu quarto, embora seja muito divertido marcar um encontro. O importante é que você reserve um tempo intencionalmente para uma noite por semana durante as próximas 5 semanas e depois mensalmente para sempre. Há 3 motivos pelos quais você deve parar o que está fazendo e agendar o seu primeiro encontro com os pés descalços imediatamente. Primeiro, porque isso o deixará mais feliz. A única coisa que os psicólogos são unânimes é que passar o tempo com sua família e amigos é um indicador direto de bem-estar. E, sem dúvida, uma das melhores coisas que você pode fazer pelo seu relacionamento. Liz e eu fazemos nosso Barefoot Date Night na primeira terça-feira do mês, o mesmo dia que o Reserve Bank se reúne para decidir sobre as taxas de juros. Não é incrível? Ela se arruma, eu penteio meu cabelo, saímos para jantar e conversamos sobre o nosso dinheiro. E deixe-me dizer a você, é muito divertido. É como tirar os sapatos apertados no final do dia, o estresse e as tensões da vida que rondam o meu cérebro, trabalho, louça, Facebook, telefone, filhos, desaparece quando você dá o luxo de passar algumas horas. Você ficará ansioso por isso, prometo. Passar uma noite com seu parceiro, falando sobre como vocês estão comprometidos em sustentar a sua família. Bem, isso são boas preliminares financeiras. Você sabe do que estou falando. Segundo, porque são vocês dois contra o mundo. É assim que vejo nosso casamento. Sim, somos pais, tios e tias, amigos e chefes. Mas, nossa essência, somos apenas 2 crianças grandes, fazendo o melhor para criar uma vida para nossos filhos que nos deixe orgulhosos. E se quisermos criar uma vida incrível que não esteja ditada pelos medos financeiros, vocês precisam trabalhar juntos e apoiar-se mutuamente. Não há tempo para indecisões. Você está lutando pela sua família. Não há como evitar. Você precisa ter seu parceiro a bordo. E os anos de experiência me ensinaram que a melhor maneira de conseguir isso é com uma boa comida, uma pitada de bebida e um exemplar do meu livro. Se você é solteiro, a boa notícia é que não precisa entregar nos jogos mentais do parceiro. Você só precisa cuidar de si mesmo. Isso vai ser muito fácil. Terceiro, porque não existe essa história de ficar rico rapidamente. A maioria das pessoas consegue se organizar financeiramente em 1 ano e, em seguida, tornar-se financeiramente bem-sucedida em 6. Sim,
Eles são números imprecisos, uma estimativa. Mas depois de ajudar milhares de pessoas ao longo de muitos anos, descobri que esses números são bastante precisos. Na etapa 4 do livro, você conhecerá a Danielle, uma mulher solteira de Melbourne de 30 anos e poucos, que estava à beira do abismo, trabalhando na administração e com dívida de cartão de crédito. 6 anos depois, ela tem sua própria casa, uma poupança de emergência e uma carteira de ações. Melhor ainda, ela fez tudo isso sozinha, sem namorado, sem pais ricos, apenas com planos e coragem. Aqui está a outra ideia. Pare um segundo e calcule onde você estava há 6 anos. Vá em frente. Faça isso. Parece que foi ontem, certo? Provavelmente nos próprios 6 anos também pareça. Mas se você não se comprometer a começar hoje, nada mudará. A boa notícia é que você pode fazer coisas surpreendentes em 6 anos, mas não somente se programar para os seus encontros com os pés descalços, agora mesmo. Sim, aqui entra a minha analogia com a macieira. Plante a maldita árvore agora. Seu futuro lhe agradecerá por isso. A verdade é que a maioria das pessoas subestima totalmente o que pode alcançar em 1 ano, mas subestima totalmente o que pode fazer em 6. Portanto, reiterar. Você vai programar 5 encontros semanais com os pés descalços e depois disso será mensalmente para sempre. Não importa se você está na faixa dos 20 ou 70 anos, se é gay, heterossexual, casado ou solteiro. Fazer um ritual de concentração do dinheiro é uma coisa mais poderosa que você pode fazer. Ponto final. Programe os seus 5 encontros noturnos com os pés descalços. Por favor, pegue seu telefone e vá para uma agenda, ou o Facebook, o calendário da cozinha, ou o que quer que você use para controlar sua agenda. E marque seu encontro com os pés descalços todas as semanas durante as próximas 5 semanas. Prometo que valerá a pena. Em apenas 5 noites de encontro, você e eu vamos mudar radicalmente a sua vida financeira. E com um drink na mão. Confissões sobre o encontro dos pés descalços. April Mac. Nunca me senti tão seguro financeiramente como estou agora. Estou animado com meu futuro. Nunca passei por grande dificuldade financeira, mas nunca tive dinheiro de fato. Sempre tive um emprego e ganhava o suficiente para sobreviver, mas gastava tudo o que ganhava por semana. Meu maior problema não era pensar ao longo do prazo sobre minhas finanças. Sinceramente, eu não acreditava que meu marido e eu pudéssemos ganhar o suficiente para sermos ricos. Minha irmã me colocou no Barefoot número 1 de janeiro de 2014. Eu me inscrevi no meio da noite e li tudo que pude. Eu estava ainda tão animada por ter uma resolução do ano novo, que não envolvia dieta. Comecei definindo algumas metas simples para alcançar até 1º de janeiro de 2015. Bem, em 12 meses alcancei tudo que me propus alcançar. E fiz tudo isso enquanto recebia a metade do meu salário normal, pois estava em licença maternidade. Além disso, desde que entrei para Barefoot, consegui pagar $30 mil da nossa hipoteca, economizar os outros $30 mil para reformar a casa, levar a família para Food, Hamilton Island e a nossa criar uma carteira de ações no valor de $16 mil. Economizar uma pequena conta de emergência. Tudo isso sem ter que sacrificar meu estilo de vida. Tenho vergonha de dizer que tomo café da manhã mais fora do que em casa. A Barefoot me ajudou a visualizar um panorama geral. Pude me ver nas histórias de sucesso de outras pessoas. E isso me deixou determinado a ser o único a proporcionar segurança financeira para minha família, não para a loto. O único problema é que eu nunca calo sobre o Barefoot e todos estão cansados de me ouvir falar dele. Mas continuarei tentando convencer a todos porque vi o quanto isso me levou longe em 2 anos. Eu sei que não sou nada especial, por isso eu acho que pode funcionar para qualquer pessoa. Nunca me senti tão seguro financeiramente quanto agora, mesmo quando ganhava o dobro e não tinha um filho para cuidar. Sinto-me animado com o meu futuro. Banco de pés descalços. Como esta é a nossa primeira noite de encontro com pés descalços,
Quero que você saia para jantar e realmente se dê um presente. Estou falando sério. Prepare-se para comprar a melhor coisa do cardápio e comprar uma boa taça de vinho, ou duas. Por quê? Porque você está prestes a começar a economizar dinheiro. Quando eu escrevi esse livro, as pessoas estavam pagando $470 por ano e milhares de dólares em uma década. Em meia hora de trabalho, eu lhe mostrei como banir as tarifas bancárias de suas vidas para sempre. Agora é a sua vez. Isso mesmo, você nunca mais terá que se preocupar em colocar o seu cartão em um caixa eletrônico estrangeiro ou pegar o equivalente bancário da Herpes. Se você for a um caixa eletrônico que não seja de um banco, poderá ser cobrada a temida taxa de $2. O que você vai fazer é configurar as contas que formarão a espinha dorsal dos passos descalços, permitindo que você economize suas finanças diárias a ponto de conseguir administrar o seu dinheiro em cerca de 10 minutos por semana. Literalmente, quando você estiver na hora do vinho, você configurará suas novas contas de taxa zero por meio da maravilha do telefone celular. A maioria das pessoas nunca chega a fazer isso. Em vez disso, elas folheiam um livro de finanças e colocam de volta na prateleira. Mas não você. Nunca subestime com uma bebida na mão. É claro que isso significa fazer algumas alterações em seus acordos bancários atuais. Aqui está você. Você quer que eu mude minhas contas bancárias? Eu realmente não posso me incomodar. Aqui estou eu. Sua conta bancária atual é muito parecida com meu último namorado. Você sabia que ele era um pouco ruim e que estava se esgotando e que nunca mudaria. Sua conta bancária atual também está drenando você. A família australiana média é sobrecarregada, com 395 em tarifas bancárias a cada ano, em acordo com o Reserve Bank. Em 10 anos, isso equivale a $3.950, o suficiente para levá-lo à cidade de Nova York e hospedar em um hotel 5 estrelas. Aqui está você. Sim, eu tenho todos os débitos diretos configurados. Seria muito chato. Aqui está eu. A verdadeira dor em lidar com o banco é que lhe impõe um tipo de taxas irritantes e ter que pensar nisso. Em troca disso, a troca não é grande problema. E o seu banco deve se esforçar, pelo menos se você ligar para o seu banco, ele lhe dará uma lista de todos os seus débitos diretos dos últimos 13 meses. E o seu novo banco deve se esforçar, ou pelo menos esforçar um pouco, para conseguir seu negócio. Muitas vezes, eles têm modelos e outros recursos que você pode enviar por um e-mail aos colaboradores atuais. De qualquer forma, penso que da seguinte maneira: ter uma conta bancária é incrível e é uma questão de autoconfiança, mas são apenas vitórias, hábito que você cria, que você fortalece a sua confiança. Ou penso nisso como no surf. É claro que você tem que remar um pouco no início, com o vinho na mão, mas depois que pegar a onda, você pode relaxar e deixar que ela o leve para casa. Como você conseguiu a sua conta bancária atual? Talvez tenha sido no banco dos seus pais. Talvez ela tenha sido incluída em seu empréstimo imobiliário. Eles provavelmente a chamam de pacote. Talvez tenha sido um Dolomite. Mais sobre isso na etapa 3. Se você estiver lidando com um dos 4 grandes bancos, é bem provável que esteja sendo enganado. Ganhar 0% de juros é algo muito diferente dos anos 2000. Vamos lá. Agora eu vou apenas falar sobre contas genéricas. Estamos juntos nisso. Portanto, também vou lhe mostrar exatamente as contas que eu mesmo usei. Vou explicar cada uma delas e no final vou reunir tudo em um cardápio simples para você seguir quando for ao primeiro Barefoot Date Night, eliminando as tarifas bancárias das suas vidas para sempre. O que você procura em seu relacionamento bancário? Perguntou-me uma vez um executivo do banco. Sinto muito, mas eu não estou procurando um relacionamento com um banco no momento. O que eu disse a ele, depois acrescentei. Não sou eu, é você. Não sou leal a nenhuma instituição financeira.
Os bancos são polvos corporativos gigantes com tentáculos que se enrolam em você e espremem ao máximo de dinheiro que eles podem. Em 2020, a família australiana média estava recebendo 395 por ano. Faz sentido quando se pensa nisso. De uma outra forma, 4 empresas poderiam obter lucros de 30 bilhões por ano em um país com apenas 25 milhões de pessoas. Acabou a reclamação. O ponto principal é que não vale a pena ser leal. O que você precisa do seu banco é uma solução simples e sem taxa. Poupe todos os termos de condições complicados e as letras miúdas. Se você depositar 125 por mês e não sacar durante 3 anos, pagaremos um bônus de 0,16 nos primeiros 2 meses, quando então ele voltará à taxa variável padrão. O quê? Dê-me 0 taxas, como em rosquinhas. Nunca. É isso, inclui nenhuma tarifa do caixa eletrônico. Nunca. Não me importa se estou em uma dessas lojas de conveniências com nomes estranhos, que tem um desses caixas eletrônicos com nomes estranhos, cobrando um braço e uma meia perna para pegar uma rosquinha. Não é problema meu. Não estou pagando por isso. Compare isso com o que aconteceu há anos com um amigo meu que é correntista no ANZ. Passei 30 minutos com ele uma noite andando pela cidade na chuva à procura do seu caixa eletrônico. Juro que estava na esquina da Collins com a Watson. Reclamou ele, enquanto eu ficava tremendo de medo, rodeando. Minha conta de transação diária com tarifa 0. Se você tivesse roubado minha carteira em 2016, eis que teria encontrado uma foto do meu Golden Retriever, Buffett, brincando na grama, e o meu cartão de débito do ING Orange Everyday. Na época, esse era um relato de tirar o fôlego. Talvez ainda seja. Lembre-se, não recebi nada por essa menção. Sou extremamente independente e não tenho vínculos com nenhuma instituição financeira de alguma forma. Escolhi essa conta porque ela não tinha nenhuma tarifa, ou seja, nenhuma, nem mesmo quando você está no exterior. Pegue seu celular e faça uma pesquisa rápida para encontrar a melhor oferta no momento. Taxas zeros. É isso que você está procurando? Pesquise no Google. Na verdade, gosto tanto desse tipo de conta que quero que você crie 2 delas. E quero que você lhe dê apelidos. Isso é fácil de fazer com o banco online. Pergunte ao seu banco, se não tiver certeza, como isso funciona. Chame um deles de despesas diárias e o outro de gastos extras. Confie-me exatamente o que eu estou pedindo, que você dê a eles, que será revelado na etapa 2. Há alguma desvantagem a ser observada? Bem, você pode descobrir que precisa depositar um valor mínimo em uma das contas todos os meses. Você pode facilmente transformar esse valor em seu salário, por exemplo, diretamente em daily expense, em despesas diárias. Como esse livro vendeu um caminhão de cópias, há muitos bancos que se aproveitam da configuração dos baldes. Uma rápida pesquisa no Google revelará quem são eles. Roubar a bolsa da minha esposa. Agora, se você roubasse a bolsa da minha esposa, ela ficaria muito chateada e você encontraria o mesmo cartão de débito que o meu e uma linda foto de nossa família sem cachorros. Veja, uma das nossas regras rígidas é manter a mesma conta. Não são cartões bonitinhos que combinam entre si para que tenhamos as mesmas cores. E não é apenas um cartão entre nós. Isso seria estranho. Querida, estou indo comprar. Posso ficar com o cartão? O que eu quero dizer é que temos cartões separados para as mesmas contas bancárias. O mais importante, temos um acordo de que cada um de nós pode pagar até $400 com o que quiser. Não há necessidade de pedir permissão. Qualquer coisa acima disso, nós conversamos e tomamos uma decisão conjunta. Isso é bom. Pessoalmente, estou profundamente ofendido com o valor cobrado pelo cabeleireiro dela. Meu barbeiro não mudou seu preço de $20 e laterais em 15 anos, embora reconhecidamente ela esteja muito mais bonita do que eu. Acredito firmemente
que se você está em um relacionamento saudável e de confiança, deve compartilhar a mesma conta bancária e todas as suas finanças. Dito isso, já que me sentei à mesa com muitas mulheres, e sim, sempre são umas mulheres, cujos parceiros usam o dinheiro como forma de controle. Uma das primeiras coisas que faço é ajudá-las a criar um fundo de fuga, separando para que possam eventualmente sair de lá. Se você acha que isso pode acontecer com você, não compartilhe nenhuma conta. Se você já estiver nessa situação, sugiro enfaticamente que você sente com um conselheiro financeiro e faça um plano de jogo. Ganhe alguns juros, mano. Você precisa obter uma taxa de juros decente para as suas economias. É verdade que, quando as taxas de juros são muito baixas, ganhar juros suficiente a cada ano para comprar um sabonete e uma corda é quase uma missão impossível. No entanto, isso não significa que você deva manter todo o seu dinheiro em sua conta de transações diárias, que paga parte de nada. Este realmente é um termo financeiro em juros. O que você deseja são contas de poupança online separadas, vinculadas à sua conta de transações diárias. Além disso, você quer ter a capacidade de movimentar o seu dinheiro quando necessário e configurar gatilhos automatizados. Veremos isso mais adiante na etapa 2. Que colocaremos em seu dinheiro no piloto automático para que você não tenha que tomar decisões continuamente. Minhas contas de poupança online vinculadas com juros altos. Minhas contas de poupança vinculadas com juro alto. Em 1916, as contas de poupança online com juro altos, usei a ING Savings Maximus, que estava vinculada à minha conta bancária da ING, Orange Everyday. O que eu quero é que você crie duas dessas contas. Uma, em vez, quero que você lhe dê apelidos. Chame uma de Smile, sorriso, e a outra de Fire Extinguisher, extintor de incêndio. Esses nomes estão ficando mais malucos a cada minuto. Confie em mim, eu explicarei na etapa 2. Aqui está uma captura de tela da minha configuração. A propósito, com essas contas de poupança online, eu não sou um fanático por taxa. Não tenho interesse em trocar de conta toda vez que alguma outra instituição me oferece uma pequena taxa de juro extra, além de 0,15%. Isso simplesmente não vale o meu tempo. Talvez porque mora com sua mãe e ela passa roupa e faz trança em seu cabelo, deixando-o livre para debruçar sobre as planilhas em um sábado à noite. Se for esse seu caso, fique à vontade para consultar sites de comparação como Rate City, Mozo e Finder.com.au, onde geralmente é possível encontrar contas bancárias que pagam mais juros do que as que você escolheu. Em resumo, zero taxas, bons juros, tudo em uma única conta. Simples. De qualquer forma, você perceberá que eu lido exclusivamente com bancos online para essas contas. Uma razão para isso. Eles fazem melhores negócios porque têm menos despesas gerais. Além disso, eles estão lutando contra 4 grandes que dependem de uma mistura de apatia e reputação de segurança, o que é uma besteira, pois o governo garante todos os depósitos até $250 mil por instituição financeira, para que todas as instituições locais e internacionais autorizadas a receber depósitos. Tem um pouco de mojo, bebê. Por fim, você deve ter uma conta bancária completamente separada dos serviços diários bancários. Estou falando de uma outra instituição financeira. Por quê? Porque quero dificultar o acesso a esse dinheiro. É uma conta que você tomará o que chamam de seu mojo. O objetivo da conta mojo é recuperar o seu mojo. Assim, você não precisará de estressar com dinheiro como todo mundo. Então, o que é isso? Bem, não é uma facilidade de saque. Não são ações. É dinheiro vivo e frio no banco. E é difícil de acessar. Veja bem, administrar o seu dinheiro tem a ver com o comportamento. A maioria das pessoas embaralha o dinheiro de uma conta sem nunca economizar de fato. Agora, a pergunta número 1 em que as pessoas fazem sobre o mojo é a seguinte. Bedford, não posso usar minha conta de compensação para o meu mojo? Minha resposta, não foi assim que fiz.
Mas é claro que você pode se quiser. O mais importante é que você faça. Minha conta Mojo. Em 2016, minha conta Mojo era no Bank Unsafe da Jetstar. Você conhece o esquema? 0 taxas, bons juros. Pesquise no Google. Não há prêmios para quem adivinhar o apelido dessa vez. Mojo. Como já disse, mantenho uma conta deliberadamente separada do meu banco do dia a dia, porque não quero ficar tentado a gastá-la. É para emergências, como um exemplo, um incêndio deu sua casa. E é uma sensação boa saber que você tem um pote separado de dinheiro que pode ser seu cartão de saída da cadeia quando você precisar. E se você tiver uma hipoteca? Quando eu tinha uma hipoteca, o banco me deu um pacote profissional, que incluía um cartão de crédito, eu cortei, e uma conta bancária básica. Se você tem um empréstimo imobiliário, provavelmente também tem um pacote profissional. Todo mundo tem um. É um artifício de marketing criado para vender a você o maior número possível de produtos de alto custo. Tentei fazer o mesmo com o meu provedor de empréstimo residencial e com o banco ING, que oferece taxas zero e recursos altos, e 0 taxas de caixa eletrônico internacional. Eles simplesmente riam de mim. Então fiz do ING Orange Everyday o meu Money 8Key e organizei um débito direto no meu empréstimo imobiliário. Simples, certo? Mencionei algumas contas até agora, mas talvez isso não esteja bem claro em sua mente. Por isso, vou colocar tudo em um cardápio para a sua noite de encontro com os pés descalços. Observação para futuros leitores. Se você acabou de pegar o livro, estamos em 2027 e talvez o ING e o banco não existam mais. Isso não importa. Eles são apenas exemplos. As mesmas regras se aplicam sem tarifas. Nunca. Sempre use o Internet Bank, ou como quer que você chame a internet agora. Sempre obtenha altas taxas de juros sobre suas economias. Menu de encontros noturnos com os pés descalços. Semana 1. Escolha um lugar muito chique para o seu primeiro encontro noturno com os pés descalços. Confie-me, você pode se dar o luxo de fazer alarde. Você está prestes a economizar milhares de dólares em apenas 1 minuto. Entrada. Pegue seu celular e solicite 2 vezes contas de transação diária, chame de Daily Expenses, despesa diária, e Splug, luxo. E obtenha um cartão de caixa eletrônico para cada uma delas. É mais fácil se você obtiver o cartão da Daily Expense, despesa diária, primeiro, e depois simplesmente abrir outra conta para o Splug. 2 vezes contas de poupança online, chama de a primeira de Smile, sorriso, e Fire Extinguisher, extintor de incêndio, e vincule ambas a Daily Expense, despesas diárias. Todo o processo leva 10 minutos e você pode ser feito em seu telefone entre a entrada e o prato principal. Prato principal. Em seguida, quero que você faça uma solicitação online agora para uma conta de poupança online. Se tiver uma seção diferente, chama de Mojo. Quando você abrir sua conta Mojo separada, gostaria que criasse um depósito inicial de $2.000. Se você não tiver $2.000 de sobra, dê uma olhada em sua casa e veja que você possa vender num garage sale. Estou falando muito sério. Torne a missão de conseguir $2.000 no Mojo. É ótimo pontapé inicial para o que se tornará o mais importante ponto de vista psicológico que você já criou. Quando você tem Mojo, não tem emergência financeira. Sobremesa. É hora de começar a efervescer. Tome um pouco de champanhe, taça ou garrafa. Você mereceu. Não é todo dia que você salva de pagar o BMW de um banqueiro idiota. Isso só está melhorando. No Bird Date Night da próxima semana, vou lhe mostrar como ganhar até 226.484 ao fazer um negócio incrível com o seu fundo de pensão. Os fundos de aposentadoria mais baratos do mundo. Na semana passada, bem na última Barefoot Date Night,
Você trouxe ao mundo algumas contas de transações diárias novinha em folha. Você abriu várias contas de poupança online com juros altos e parou de ser sobrecarregado com as tarifas bancárias. Muito bem, esta semana é a hora de fazer uma cachola séria que mude sua vida. Estou falando de centenas de milhares de dólares em potencial em apenas uma hora. Vou te mostrar exatamente como fazer isso. Na verdade, vou lhe mostrar exatamente como faço isso. Eu tenho isso. Os pés descalços os prepararão para olhar a vida nos olhos e dizer, eu consigo. Se você tem agora $2.000 em mojo, ou pelo menos espero que tenha, isso ajudará a eliminar seus dramas financeiros de curto prazo. Esta semana tem o objetivo de eliminar suas preocupações financeiras de longo prazo. E o veículo para fazer isso, quer que você tenha 19 ou 90 anos, é o fundo de pensão. O que você fizer na próxima hora terá um impacto direto e surpreendente nas 8.670 noites que passará na aposentadoria. Tudo bem, é uma média que você entendeu. É muito tempo. Simplificando, você terá mais dinheiro. Na verdade, dependendo da sua situação atual, você pode ter mais de 1 milhão a mais se seguir os passos descalços. O ponto é o seguinte, já me sentei ao lado dos aposentados assustados e frágeis, preocupados demais com o dinheiro para ligar um aquecedor. A maior diferença que esta hora fará é que você não terá que se preocupar com o dinheiro quando for idoso. Se você estiver na faixa dos 50, 60 ou talvez 70, o que vou lhe mostrar é mais importante do que para os jovens. O segredo sujo do setor financeiro é que você pagará 2/3 das taxas do seu superávit e depois de se aposentar, quando menos puder pagar. No programa Barefoot Date 9, da semana passada, eu disse que você deveria se presentear com o dinheiro que economizará com as tarifas bancárias. Hoje à noite, você poderá comprar um restaurante inteiro com todo o dinheiro que vai economizar. Na verdade, estou brincando, não faça isso. Os restaurantes são péssimos investimentos e é por isso que os bons chefes são forçados a participar de reality show de culinária para ganhar dinheiro. Essa é a versão do UFC para os geeks de finanças. É uma luta financeira sem luvas. E comigo como seu treinador. E você vai vencer. Não passe desapercebido o que eu quero dizer quando foi a última vez que você ganhou $220 mil em uma hora. Ding, ding, vamos começar a pular no ringue. A maior evasão fiscal da Austrália. Deixe-me te contar como eu amo o super. Primeiro, apesar de todo o lixo que é falado sobre o super, ele ainda é, sem dúvida, o maior golpe fiscal que existe. É ainda melhor do que uma conta bancária nas Ilhas Caimã, porque o trabalhador comum pode ser legalmente o super para reduzir seus impostos. Embora a alíquota máxima do imposto para pessoas físicas seja 47% aqui na Austrália, você pagará apenas 15% sobre esse dinheiro se for depositado no superfundo. Segundo, você pode se aposentar com $1.600.000 em super e não pagará 1 centavo de imposto. Terceiro, seu fundo de pensão está protegido se você for à falência. E, no entanto, a maioria das pessoas trata seu superávit como um drogado, sem camisa, tentando lavar o para-brisa no semáforo. Não olhe assim. Você está aqui. Eu realmente não presto muita atenção no meu superávit. Aqui está eu. Ah, sim. Você presta. Na verdade, no mês passado, você gastou cerca de 15 horas com ele. É chamado de grande garantia, super garantia. Em outras palavras, basicamente, o governo não confia em você para economizar sua aposentadoria. Então, ele ordena que seu chefe retire 10% do seu salário. Foi assim que eu cheguei ao número 15 de horas por mês. E o coloque em um fundo de pensão. A super garantia está programada para aumentar em 12% em incremento de 0,5% até 1º de julho de 2025. No entanto, a maioria esmagadora das pessoas não gasta nem 15 minutos para escolher o superfundo que deseja para seu precioso dinheiro. Em vez disso, ela simplesmente se inscreve no fundo que lhe é oferecido quando consegue um emprego.
Pior ainda, o australiano médio tem 4 fundos de previdência de diferentes empregadores, cada um deles sendo sobrecarregado com taxas. E é exatamente assim que o setor de previdência gosta. Homens de meia idade estragam tudo. Como regra geral, homens de finanças estragam tudo. Como regra geral, os homens de finanças são brancos, carecas de meia idade. Quando se trata de super, eles pegam uma coisa linda e a corrompem. O outro grupo de homens, em sua maioria brancos e carecas, os políticos do nosso país, também não se cobriram de glória. Nossos 2,9 trilhões de economias são como um pote de mel para eles. Eles simplesmente não conseguem deixar de mexer nas regras. Voltando ao pessoal da finança, este é um setor que rouba cerca de 32 bilhões por ano de nossos superfundos. E temos algumas taxas de administração de investimento mais altas do mundo, de acordo com a OCDE, que monitora essas coisas. Anote minhas palavras. Muitos barcos, mansões e aviões e viagens ao exterior foram comprados com fundo de pensão obrigatório do seu pé de meia. O resultado é que, quando se trata de aposentadoria, a maioria das pessoas é roubada com uma canetada. Deixa eu apresentá-lo a uma dessas pessoas, o mictório banhado a ouro. Toda semana, há mais de uma década, respondo às perguntas financeiras dos leitores do jornal. No entanto, entre as milhares de perguntas, há apenas uma resposta que eu escrevi que deixou meu editor com sérias palpitações no coração. Essa pergunta que recebi. Prezado pé descalço, estou chegando perto da aposentadoria e, portanto, estou começando a pensar no superávit, antes que tarde do que nunca. Abri o fundo de pensão na AMP em 1991 e ele chegou a 330 mil dólares. Estou pagando 1,5 ao ano de taxas e também de custo de recuperação da administração e 0,5, embora não consiga entender o que são. O que você sugere, Frank? Frank achava que tinha feito a coisa certa. Afinal de contas, o seu superávit estava na AMP, uma das maiores e mais antigas e mais confiáveis instituições financeiras da Austrália. Bem, até a comissão real, pelo menos. E ele havia investido diligentemente o seu dinheiro durante 25 anos. No entanto, pelos meus cálculos, Frank pagou à AMP cerca de 85 mil em taxas durante esse período. Isso é muito dinheiro. Um pouco mais de 1/4 de suas economias da vida inteira. Respondi a Frank da seguinte forma. Prezado Frank, sugiro que você entre em contato com a AMP. Talvez você possa sugerir a eles honrem sua contribuição por meio de uma placa banhada a ouro na sede da AMP. Eles poderiam colocá-lo nos banheiros e ela diria: esse mictório foi pago pelo Frank pelo superfundo da Bendigo durante os períodos de 25 anos. Descalço. Meu editor quase teve um ataque cardíaco, mas decidiu publicar a matéria assim mesmo. A AMP ficou brava. No entanto, ninguém pensou muito no pobre Frank, que era quem realmente merecia estar irritado. O seu fundo de pensão pode engolir 1/3 do seu saldo final potencial em taxas. Adivinhe só, você pode ser o Frank. O superávit pode estar pagando a Ferrari de algum gerente do fundo. Uma pesquisa realizada pela Rainmaker mostra que uma pessoa que começa a trabalhar aos 20 anos pode acumular 663 mil dólares em superávit durante a sua vida profissional. No entanto, ela também pagará 174 mil dólares em taxas em média. Se há alguma coisa que você deve levar desse livro, que seja isso. Escolher um fundo de previdência de custo ultra baixo é a maneira mais fácil de ganhar um jogo que milhões de pessoas perdem. Daqui a pouco vou lhe mostrar como escolher um. Mas nesse momento precisamos falar com você que está sendo enganado. A diferença de 226.484. Digamos que uma pessoa de 35 anos tenha 50 mil em fundo e contribua com 5 mil por ano nos próximos 30 anos com a taxa de retorno de investimento de 8%. A diferença entre investir em um fundo que cobra 1% ao ano em taxa e cobra 0,02% ao ano e as incríveis 226 mil, em acordo com a calculadora de taxas de fundo gerenciado ASICS Money Smart de 2016. Fonte: calculadora de taxas de fundos ASICS Money Smart. Não é um cenário típico de fundo investigado e deve ser usado apenas para comparar o impacto das taxas
em uma situação hipotética. O governo, por sua vez, fez uma pequena faxina na super casa. Limpou várias contas de super e colocou aos pés dos fundos de super não confiáveis no fogo. E, o melhor de tudo, criou uma ferramenta de comparação online chamada Your Super para ajudar as pessoas a comparar. Quantas opções de investimento sofisticadas? Quando você precisa se preocupar com uma ampla gama de opções de investimento individual e no seu superávit. Na etapa 5, discutiremos tudo o que você precisa saber sobre investimento, mas por enquanto, vamos nos concentrar apenas nas coisas que você pode controlar, como taxas que você paga. Pense nessas opções sofisticadas como pizza de espaguete e almôndegas do cardápio do seu restaurante local. Claro, parece interessante, mas você sabe que vai pedir a mesma havaiana que pediu nos últimos 15 anos. Se esse é o seu caso, relaxe, você é normal. Há um termo científico para esse comportamento, o paradoxo da escolha. Diante de um número excessivo de opções, a pessoa tende a não escolher nenhuma. Provado o paradoxo da escolha. Aproximadamente 90% da população australiana não escolhe onde seu dinheiro no superávit é investido e, portanto, acaba com a opção padrão no fundo. Esse é um fundo balanceado que equilibra o seu dinheiro com uma combinação de ativos, geralmente 7 partes em ações e 3 partes em dinheiro e juro fixo. As pessoas que simplesmente aceitam essa opção não estão nem mesmo escolhendo o havaiano. Elas nem mesmo sabem onde fica a pizzaria. Elas estão apenas sentadas à mesa da sala de jantar, olhando para a parede com a boca aberta. A questão é a seguinte: nem todos os fundos inadimplentes são criados da mesma forma. Por isso, você precisa verificar onde seu dinheiro realmente está investido. Então, como encontrar um superfundo de custo ultra baixo? Eu lhe mostrarei em breve, quando eu colocar tudo no cardápio do Barefoot Date Night Week 2. Observação: antes de qualquer coisa, é importante conversar com um consultor financeiro independente e remunerado. A diferença tributária de seguro que você precisa conhecer antes de qualquer mudança. Mostrarei a você como encontrar um bom consultor financeiro na etapa 8. Todas as perguntas que você sempre quis fazer sobre o seu fundo de pensão em uma página e meia. Deve abrir um fundo de previdência autogerido? Provavelmente não. Pergunte a qualquer pessoa que administre seu próprio fundo e ela dirá que é uma dor de cabeça. Isso porque o governo faz você passar pelos mesmos obstáculos de conformidade que os fundos de bilhões de dólares precisam passar. No entanto, eles são excelentes veículos de investimento para a Old Stub Fingers, seu contador, que obrigará a pagar mais de $2.000 por ano para auditoria e conformidade. Basicamente, ao menos que você seja proprietário de uma pequena empresa e queira comprar as instalações do seu trabalho com o seu superfundo, eu não o incomodaria. Fiz a pesquisa quando analisei a situação de forma lógica e meu próprio superfundo. Posso escolher um novo fundo de previdência? A maioria das pessoas pode. Entretanto, algumas pessoas que estão cobertas por acordos industriais ou são membros de fundos de benefícios definidos não podem. Pergunta ao seu funcionário responsável pela folha de pagamento: que opção de investimento devo escolher para o meu fundo de pensão? Se você não tiver feito uma escolha, ele estará em um fundo equilibrado padrão, que, como o nome indica, equilibra seu dinheiro com uma mistura de ativos, geralmente 7 partes em ações, 3 partes em dinheiro a juros fixos, ou algo assim. Essa é uma opção ruim para começar. Mas se você tiver menos de 45 anos, deve considerar investir em uma opção crescimento. Como posso ter certeza que meu chefe está investindo dinheiro no meu superfundo? Boa pergunta. Não acredite no seu contra-cheque. Ligue para o seu fundo e verifique se seu dinheiro foi pago. Como faço para encontrar meu fundo perdido? Se você tiver no seu superávit de fundos, junte um único fundo para evitar cobrança de taxas extras. Se você fazer isso por meio da sua conta Ato do MyGov, do site do governo australiano, você também pode encontrar o seu superfundo perdido. Devo fazer contribuições extras para o meu superávit? Sim, mas somente depois que você comprar sua casa própria. Não fique muito estressado com isso agora.
Continue lendo, eu explicarei tudo a tempo hábil na etapa 5 da verdade. Como posso acessar meu superávit? Geralmente, entre 55 e 60 anos de idade, se você se aposentar ou iniciar uma pensão de transição de aposentadoria, caso contrário, você poderá acessá-lo quando tiver 65 anos, independente de ainda estar trabalhando ou não. O que importa são as taxas. Minha esposa e eu costumávamos ter um superfundo autogerido, porque é isso que as pessoas ricas e sofisticadas fazem, certo? Duas coisas fizeram fechar o fundo. Primeiro, eu queria simplicidade. Eu adoro investir, é por isso que eu sou um investidor descalço. Mas Liz, nem tanto. E como ela é mais jovem do que eu e está mais em forma do que eu, as chances são de que ela viverá mais do que eu. E um superfundo seria um pesadelo técnico ser administrado por ela. Segundo, encontrei um fundo de menor custo, fundo de previdência que eu investi há muito tempo. Era, sem dúvida, o fundo de previdência do menor custo do país. De fato, era um dos fundos de custo mais baixo do mundo. Era o Roche Plus Index Balanced Fund e cobrava uma pequena taxa de administração de investimento de 0,06%. Em outras palavras, 6 centavos para cada 100 dólares investido, mais uma taxa de administração de 78 por ano. É só para esclarecer, estamos falando de um simples fundo de acompanhamento de índice. Ele compra automaticamente ações das 200 maiores empresas da Austrália. Pense nos bancos BNP, Rolls, West Farms. Ele compra automaticamente as 1.500 maiores empresas dos Estados Unidos, Europa, Japão e outros países, Apple, Nike, Nestlé, e investe automaticamente o restante em dinheiro com juros altos em contas de juro fixo. Parece chato, certo? Pode apostar que sim. No entanto, esse fundo chato superou a maioria dos selecionadores de ação. A verdade é que a maioria dos gerentes não supera o mercado no longo prazo. Isso se deve ao fato de que, para obter retornos superiores ao do mercado, eles precisam primeiro superar um grande obstáculo, as suas taxas. Quanto mais altas forem as taxas cobradas, maior será o retorno necessário apenas para acompanhar o ritmo do senhor taxa. Uma pesquisa da Standard & Poor's mostra que, num período de 15 anos, 20% dos investidores de fundo australiano superavam o mercado. O restante ficou aquém. Portanto, um fundo com custos operacionais mais baixos tem uma grande vantagem. Lembrete, escrevi esse livro pela primeira vez em 2016 e desfalquei a importância das taxas baixas. Hoje, há superfundos de índice mais barato à disposição. Como eu sei disso? Porque meus leitores constantemente me enviam e-mails sobre eles. Portanto, antes de fazer qualquer coisa, acesse yoursupergov.al e compare os fundos de aposentadoria. Cardápios para encontros noturnos de pés descalços. Semana 2. Os administradores de fundo gostam de comer em restaurantes caros e beber vinhos caros, e depois debitam a sua conta de despesa. Adivinhe quem acaba pagando as contas? Os supermembros que trabalham duro, como você. É mais ou menos como o oposto de patrocinar uma criança africana. Parte de suas taxas nos ajuda a alimentar o nosso executivo. Branco, pastoso, rechonchudo, vestindo um terno listado, com a sua lagosta e camarão selvagem. Entrada. O objetivo desse encontro noturno, com os pés descalços, é que você invista em um superfundo que cobre taxas ultra baixas. Entretanto, você provavelmente não tem ideia do que está sendo cobrado atualmente de você. Portanto, quero que você pegue seu telefone e pesquise no Google o seguinte: o nome do seu fundo mais as taxas. Essa pesquisa exibirá um PDF das taxas. Bem-vindo ao maravilhoso mundo dos acrônimos. PDS significa Declaração de Divulgação do Produto, e quase ninguém as lê. Em seguida, role para baixo até a seção de taxas e encargos. Se o seu fundo deve cobrar pelo menos 0,85 ao ano em taxas, total. Se for maior do que isso, você deve pensar seriamente em mudar de um fundo para um fundo mais barato. Curso principal. Dependendo de como foi sua pesquisa de taxas de encargo, você pode estar com um pouco de indigestão.
Neste caso, você pode solicitar um novo fundo de custo ultra baixo pelo telefone em cerca de 10 minutos. Embora as etapas de rolagem de suas contas e de verificação de seguro demorem um pouco mais, ainda assim é difícil subestimar o impacto que isso terá no seu futuro. Sobremesa. Não é hora de contar calorias. Peça algo rico e espesso, como Donald Trump. Bem, essa semana boa do Barefoot Date Night terminada e você já está super classificado. No próximo Barefoot Night abordaremos algo que é crucial para a sua segurança e da sua família. Algo sobre o qual ninguém quer falar. Você, vamos falar sobre isso. Os pés descalços nos tornam pais maravilhosos. Kaylee, Damian, Ellen e Georgia. Nossa filha está muito à frente de nós na idade dela. Nem meu marido, nem eu aprendemos muito sobre dinheiro quando estávamos crescendo. Na verdade, eu achava que estávamos indo um pouco bem, porque estávamos conseguindo pagar todas as contas e economizar um pouco. Quando minha irmã me deu o livro Barefoot Investor, há 3 anos, percebi rapidamente o quanto eu não sabia. Ela e eu fizemos um pacto. Vamos nos certificar que nossos filhos aprendam as coisas que nós não aprendemos. Então, minha filha mais velha completou 15 anos e quis arrumar um emprego. No fundo da minha mente, eu pensava, como vamos dar conta disso? Veja bem, ele é autista, usa cadeira de rodas e tem problemas de saúde complexos. Recorremos ao livro do Barefoot Investor para famílias e Ellen gostou muito do método Barefoot e passos de Scott são muito acessíveis. Ela queria um emprego quanto pela independência quanto pelo dinheiro. Agora Ellen está trabalhando como mentor online para iCan't Network. Organizou seus baldes e separou seus superávites. Aos 17 anos, ela tem uma carteira de ações. Ela sabe exatamente para onde o seu dinheiro está indo e tem uma visão de longo prazo para a estabelecer financeiramente. Estamos incrivelmente orgulhosos dela. Ela está muito à frente de nós em sua idade. O sucesso de Ellen tem sido contagiante. Sua irmã, Georgia, está seguindo os 10 passos. O meu marido e eu estamos fazendo o Date Nights e, por meio do programa de assistência aos funcionários do meu trabalho, estamos consultando um consultor financeiro. 3 anos atrás, se eu tivesse me dito que teríamos uma confiança necessária para elaborar nosso plano para o futuro com um consultor financeiro, eu não teria acreditado. Sou eternamente grato ao fato de Barefoot Investor ter nos colocado a caminho de criar um grande legado para nossas famílias. Seu seguro resolvido em uma cerveja. Bem, bem-vindo ao terceiro Barefoot Night. Essa semana é sobre a proteção dos seus bens. De acordo com uma fonte confiável, Kim Kardashian fez um seguro de mais de 21 milhões para o seu prazer. Para mim, isso leva a algumas questões. Por que ela precisa de um seguro? Afinal de contas, ela aparentemente vale 350 milhões. E por que ela está segurando apenas o traseiro? Quero dizer, como é possível quebrar o traseiro? Pensando que tenho certeza que Kelly já fez um rap sobre isso. My wife got $1 million today. Sim, outros caras passam a noite assistindo aos filmes caseiros dela. Eu fico acordado analisando a exposição ao seguro. Bem-vindo ao louco mundo dos seguros. Em nosso terceiro Barefoot Day Night, vou mostrar a você como se proteger contra as coisas ruins que podem acontecer. É claro que quando se trata de seguro, eu tenho um histórico. Veja, o dia que a nossa casa pegou fogo foi o pior dia da nossa vida, da nossa família. Mas poderia ter sido muito pior. De acordo com o CommBank, para cada família como a nossa que perde a casa em um incêndio, 4 famílias perdem a casa por causa da morte de um arrimo de família e 48 perdem a casa porque um arrimo de família fica incapacitado. Acha que isso não vai acontecer com você? Bem, em acordo com o CommBank, novamente, 2 a cada 5 australianos sofrerão a doença grave até os 65 anos. O ponto principal é o seguinte: você pode fazer todas as coisas certas, pode ter tudo organizado e ter algo que você não tem controle e pode acabar com a sua situação financeira. Confie em mim, isso acontece. É isso que faço para viver. Sou a pessoa para quem o jovem pai liga quando é diagnosticado com a doença terminal. Sim, ela é descontrolável, mas não se trata de você. Trata das pessoas que você ama. Pesado, não é?
Não podemos voltar às piadas sobre a bunda daqui. Não se estresse. Vou lhe dar um plano sólido e sem complicações para proteger você e seus entes queridos. Eu não só o protejo, como também tenho roteiros testados e comprovados, palavra por palavra, para você seguir ao lidar com os pesos pesados dos seguros. As regras de ouro do seguro. Regra 1. Faça seguro somente das coisas que podem matá-lo financeiramente. A quebra de seu iPhone não o matará financeiramente, portanto, não faça um seguro de garantia estendida. Mas você deve fazer um seguro contra sua casa pegar fogo. Eu já passei por isso. Ou ser roubado. Também já passei por isso. Seu carro se envolver numa batida várias vezes, viajar para o exterior e ficar doente uma vez e ir para o hospital algumas vezes, morte ou invalidez permanente, nunca toque na madeira. Ficar impossibilidade de trabalhar. Até agora, não. Regra 2. Escolha uma franquia mais alta. No caso de um sinistro, você pode optar por pagar um valor inicial para cobrir os seus custos, que é conhecido como franquia. Quanto maior a franquia que você está disposto a pagar, mais barato será o prêmio anual do seu seguro. Agora você tem mojo, que significa que você pode pagar uma franquia maior. Faça isso. Regra 3. Não pague automaticamente o prêmio do seguro todos os anos. As seguradoras se comportam como maridos trapaceiros. Elas falam dos novos clientes, dando-lhes descontos e presente enquanto tratam suas esposas fiéis em casa. Ou seja, você, o cliente existente, como o lixo. O dinheiro mais fácil que você ganhará é ligar para todos os anos e dizer que está pensando em mudar. Espera aí, por que ainda está lento? Por que ainda não está no telefone na mão? Muito bem, aqui um roteiro, a palavra por palavra, que você usará com as suas seguradoras atuais para reduzir o seguro do carro, casa e conteúdo. Você: olá, gostaria de aumentar minha franquia de 750 por sinistro. Enquanto isso reduzirá meu prêmio atual? Representante da seguradora: um momento, por favor. Você pesquisando uma oferta melhor no Google, mais o nome da seguradora. E vejo que vocês estão oferecendo um desconto de 15% para os novos clientes que se associarem até o final do mês. Representante de seguro: isso é para só novos clientes, senhor. Você: bem, me chame como quiser. Eu sou mais um... Bem, o senhor... Bem, me chama como quiser. Eu sou mais um novo cliente. O representante do seguro: vou falar com o meu supervisor. Você: vou esperar. Boa notícia, senhor. Definitivamente, o senhor pode economizar 25% aumentando sua franquia. E como o senhor é um cliente tão valioso, também podemos lhe dar um desconto que normalmente só damos para os clientes novos. E você: muito obrigado. Agora é só verificar se o desconto é retroativo a ontem. Agora vamos falar sobre os dois tipos de seguro que provavelmente o estão enganando. Seguro de saúde privado. Você precisa dele? Se você tem menos de 31 anos, provavelmente não precisa de um seguro de saúde privado. E se você ganha menos de 90 mil como pessoa solteira ou menos de 70 mil como família, provavelmente você não precisa dele também. Isso se deve ao fato de que na Austrália tem os melhores sistemas de saúde pública do planeta. Se você ficar doente ou sofrer um acidente, receberá um tratamento 5 estrelas em um hospital público e será responsabilizado pelo contribuinte. No entanto, se você ganhar mais de 90 mil como solteiro ou mais de 180 mil como casal, você será atingido por um imposto extra chamado Medicare Levy Surcharge, o que é equivalente ao custo de cobertura de saúde privada. Portanto, é melhor pagar por um seguro privado. Outro motivo para pagar é que se você quiser que sua família vá para a frente da fila e tenha o seu próprio médico, você precisará contratar um seguro privado. Certo, então se você precisar, aqui são as minhas melhores regras de ouro para obter uma cobertura de saúde privada melhor, pelo menos do que você está pagando agora. Adquira um seguro hospitalar privado abrangente de nível superior. Eu tenho a melhor cobertura hospitalar possível pelo meu dinheiro. Não compre extra de cobertura de saúde combinada. Se eu quiser a massagem sueca, eu pagarei com ela pelo meu próprio bolso. A maioria dos extras das apólices de seguro pode custar centenas de dólares a mais por ano, quer que você faça o pedido de reembolso ou não.
Não acredita em mim? Ligue para o seu fundo e solicite um extrato anual dos sinistros. Em seguida, pergunte: se eu mudasse para a apólice comparável do tipo somente hospital, quanto economizaria por ano? Fique longe do eSelect e outros sites de comparação. O eSelect, site de comparação de seguro de saúde mais visitado da Austrália, imagine fazendo as vírgulas invertidas dos meus dedos. Mas o eSelect não é um site de comparação genuíno. É uma página de vendas que se parece com um site de comparação. Cerca de 37 seguradores de saúde que operam na Austrália, o eSelect permite que você escolha apenas 8. As grandes empresas, Bupa e Medibank Private, por exemplo, não estão na lista desse artigo no momento que esse artigo foi escrito. O mesmo vale para aquele suricato maluco e todos os outros. Uma vez dito, acesse o mecanismo de busca do governo, privatehealth.gov.au, e liste todos os provedores de saúde. Proteção de sua família. Seu ativo financeiro mais poderoso não é sua casa ou seu carro, é a capacidade de obter uma renda. Se você tem filhos em idade escolar e não tem seguro de proteção de renda, também chamado de seguro de substituição de renda, você é normal, de acordo com o OnePath. 94% das famílias australianas não o têm. E elas são completamente insanas. Todos os dias, 18 famílias australianas perdem um dos pais em idade produtiva. Todos os anos, 235 mil pais em idade produtiva sofrem de uma doença ou lesão grave e por mais de 17 mil deles são forçados a parar de trabalhar. Seria permanentemente ou por um longo período. Portanto, ligue para seu fundo de pensão. Agora, o seu fundo provavelmente oferecerá um nível padrão dedutível de impostos de cobertura de vida, se você estiver morto. Invalidez permanente total se você estiver quase morto. E proteção de renda se você for um bandido. É bom, mas não é o suficiente. Então, de quanto custa a cobertura que você precisava? Não posso lhe dizer isso. No entanto, a regra geral, muito aproximada, é de 20 a 12 vezes a sua renda anual, se você tiver filhos pequenos. E se você for uma mãe que fica em casa, ainda assim pode ter um seguro, porque se você não tiver por perto, o inferno vai começar e seu parceiro precisará empregar 2 esposas para cobrir todo o trabalho que você faz. Cuidar das crianças, cozinhar, limpar, assim por diante. Dito isso, se alguém pode lhe dizer seu fundo de pensão atual, ligue para ele. Veja, isso é tão importante que eu escrevi outro roteiro para você usar com o seu fundo de pensão. Você: olá, gostaria de falar com um dos especialistas em seguros qualificados sobre meu nível de cobertura para a vida, invalidez permanente, total e proteção. O atendimento do fundo de pensão. Um momento, vou transferir. Especialista em seguros. Posso ajudá-lo? Você: gostaria que você me fornecesse uma cotação de seguro e de seguro TPD. Além disso, gostaria que me fornecesse uma cotação de proteção para 75% da minha renda, até que eu chegar aos 65 anos. Não me importa esperar 90 dias antes de fazer o pedido. Pode ser muito caro, mas eu gostaria de ver quanto custa. Especialista qualificado de seguro. Sim, posso fazer isso. Você: além disso, quero que as minhas contribuições para o super sejam consumidas pelo meu custo de pagar por esse seguro. Portanto, você pode me dizer quanto dinheiro é preciso para eu colocar o custo no super para cobrir o custo de seguro extra? O especialista de seguro qualificado: claro. Você: obrigado. Você pode colocar tudo isso por escrito e enviar para mim, só para ter certeza que estamos na mesma página? Menu de encontros com os pés descalços, semana 3. Para esse encontro noturno com os pés descalços, você deve ir ao mexicano. Faça isso por mim. Eu gostaria de poder. Minha esposa não gosta de comida apimentada. Hoje à noite, a questão se resume a isso. Dedicar 1 hora de seu tempo para fazer o seu seguro, mostrar que você é uma pessoa emocionalmente inteligente e está disposta a cuidar de quem você ama. Tudo isso com o taco na mão. E olé! Entrada. Se você tem mais de 30 anos de idade e ganha mais de 90 mil como solteiro ou mais de 70 mil como família, é provável que você precise de um seguro-saúde privado. Se for esse o caso, faça o seguinte. Pega o telefone, vai para privatehealth.gov.au,
o mecanismo de busca de saúde do governo australiano para comparar as apólices. Você quer cobertura somente para hospitais. Não compre extras ou saúde combinada. Cobertura de nível superior. Uma franquia de $500 porque você é teimoso, né, querida? Uma cobertura de $500 que você é teimoso, querida. Fazer um copagamento para cada dia que passar no hospital. Por isso, resolverá seu prêmio. Essa pesquisa levará menos tempo de ser concluída do que uma cerveja que você está na sua frente, tomando. Além de economizar uma fortuna, garantirá você e sua família ter uma ótima cobertura. Curso principal. Se você tem uma família que depende da sua renda, ligue para o telefone do Superfundo e fala com um profissional de seguro agora mesmo. Use o roteiro que falei antes contigo. Deseja economizar dinheiro em suas contas de seguro? Você pode pagar um ano de mensagem. Deseja economizar dinheiro com suas contas de seguros para pagar um ano de mensagem de luxo? Ou um pouco de botox por uma depilação? Use o roteiro da anterior enquanto come seu burrito. Sobremesa. Pule sobremesa e volte a casa para assistir um de SBS. Papai e mamãe foram adultos nessa noite de encontro descalço. Então, eles vão fazer o que os outros adultos fazem. Bem, essa é a terceira Barefoot Date Night realizada e seu seguro agora está sob seu controle. Ok, você tem feito muito trabalho pesado nas últimas semanas, configurando suas contas bancárias, organizando o seu superfundo e sendo um pequeno vegemite responsável pelo seu seguro. Então, a seguir, eu tenho um verdadeiro presente para você. Você está prestes a ler a seção mais importante de todo o livro. Vou fazer que você olhe as coisas de forma totalmente diferente. Veja bem, se você tiver uma vida nos seus termos, em que ela esteja totalmente no seu controle, terá de pensar de forma diferente daquele adolescente inseguro da foto da sua antiga escola. Isso vai ao cerne do ser pé descalço. Vou mostrar a você como se tornar consciente sobre o que você gasta. Vou mostrar a você como se tornar consciente sobre o que gasta o seu dinheiro. Não, isso não significa que você precisa tornar um sovina e que vive a vida como um punho cerrado. De jeito nenhum. Na verdade, é exatamente o contrário. Estou prestes a lhe mostrar como você pode viver como um milionário com uma renda abaixo da média, hoje mesmo. Além disso, fazer algo em relação às suas roupas íntimas. Continue lendo. Como viver um multimilionário agora mesmo. Estar em frente à nossa casa incendiada com minha esposa e o nosso bebê foi a pior coisa do momento da minha vida. No entanto, para o funcionário da minha seguradora, era apenas uma manhã de segunda-feira. Você poderia pensar que o trabalho dele seria nos pagar o nosso dinheiro. Na verdade, o trabalho dele era pagar o mínimo possível, ou com pelo menos segurar que o dinheiro no máximo de tempo possível. A conversa foi mais ou menos assim, representante da seguradora. Então, você precisa nos avisar quando encontrar um construtor. Depois podemos ajudá-los com os pagamentos programados. E blá 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 blá. Nós, pés descalços. Isso é necessário. Eu só gostaria de receber o pagamento na íntegra. Representante de seguros. O que fazemos é reter o dinheiro e trabalhar com você para blá 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 blá. Pés descalços. Até o último centavo em minhas mãos, até o final de semana. Representante seguradora. Tudo bem. Por outro lado, sou investidor descalço. E esse é meu estilo. Mas não é para todo mundo. Como conselheiro financeiro, eu realmente aconselho meus clientes afetados por incêndios florestais a avaliar os benefícios de deixar a seguradora cuidar da reconstrução. Uma semana depois, Liz e eu estávamos sentados em nossa casa alugada, em nosso sofá alugado, bebendo vinho e canecas de café. No início do dia, o cheque da seguradora havia chegado. Era, de fato, um cheque enorme. Eu já esperava que ele fosse entregue por um caminhão blindado. Um sujeito gigante, corpulento, com uma pistola, um bigode e um olhar aço, batia a porta com autoridade. E ele abriria a pasta que estava algemada ao seu braço, somente depois de darmos um aperto de mão secreto. E então uma luz dourada apareceria quando abrisse a maleta. Não.
Cliff, o carteiro, colocou a carta na caixa de correio do nosso apartamento alugado na tarde de terça-feira. Um cheque impresso em matriz de pontos em troca de tudo o que já tínhamos. Ficamos sentados, olhando para o cheque, bebendo nosso vinho em silêncio. Fomos ao Harley Norman, anunciou minha esposa. Respondi revirando os olhos como uma menina de 13 anos. Durante anos, mantive obstinadamente uma vingança fútil contra o estilo de marketing. Sem depósito, nada a pagar, até 2078, da Harley Norman. Sinto muito, querida, mas não vou, eu disse a ela com firmeza. Então, no dia seguinte, quando estavam na loja da Harley Norman, perdi. A vendedora perguntou casualmente à minha esposa: "Você está procurando algo em particular ou apenas olhando?" "Bem, perdemos nossa casa no incêndio, então vamos substituir tudo", disse Lina. "Tudo?", questionou a vendedora. "Tudo", confirmou Liz, olhando fixamente para a seção de produtos elétricos. "Oh, isso é chocante." Assim disse a vendedora, enquanto seus olhos percorriam animadamente o chão do showroom. "Você viu essas mesas de jantar? Elas estão incríveis, combinam muito bem com a suíte da sala de estar." "Bem, nós precisamos de uma mesa de jantar e de uma sala de jantar", concordou Liz. Não, retruquei, olhando o solaio da vendedora. Quando estavam em segurança para o Toyota, ambos concordamos que havíamos sido um pouco prematuros. Afinal de contas, ainda não tínhamos uma casa, muito menos armário para colocar qualquer coisa. Então, nos 12 meses seguintes, compramos praticamente nada. Não. Sim, a maior parte do dinheiro da nossa conta Mojo online, com juros altos. Talvez se você tivesse uma situação, teria feito compras até cair. Afinal de contas, isso se chama terapia do varejo, por um motivo, certo? Bem, quando você perde tudo e que possui, e isso muda a maneira que você pensa sobre as coisas. Como isso aconteceria? Agora, você poderia incendiar sua casa, todos os seus pertences, para vivenciar essa epifania, embora existam maneiras menos dispendiosas e menos traumáticas de chegar ao mesmo lugar. Como aprender comigo? De Volta para o Futuro. Sou um grande fã da franquia dos filmes dos anos 80, De Volta para o Futuro. Para quem tem menos de 30 anos, o filme acompanhava Marty Flick, Mike G. Fox, enquanto ele usa uma máquina do tempo para voltar a 1955 e garantir que seus pais se casem, e depois voltar para o futuro divertidamente para 2015, quando previram que todos nós nos locomoveríamos como hoverboard, para ver o efeito que isso teria. No momento de Volta para o Futuro, foi receber aquele cheque enorme com tudo que havíamos comprado. Então, com apenas as roupas no corpo, mas com o dinheiro de volta no bolso, faríamos as coisas de forma diferente? Sim, faríamos. A tarefa de substituir tudo em casa, de família, era como fazer um curso universitário sobre gastos. E, nos 2 anos seguintes de estudo, percebendo que a grande parte das coisas que possuíamos anteriormente era inconsequente, apenas bagunçando o nosso espaço. Por isso, não nos preocupamos em substituí-la. No entanto, percebemos que haviam coisas, às vezes pequenas, às vezes grandes, que faziam a grande diferença em nossas vidas. E não apenas as substituímos, mas como também gastamos conscientemente mais dinheiro comprando do que tínhamos antes. O que eu descobri foi o seguinte: se você ganha $75 mil por ano, pode viver tão bem quanto um multimilionário. Daqui a pouco vou provar isso para você. Mas primeiro vamos avaliar por que não se sente como rico agora. Jeff Snellfield fala sobre lixo. Você já deve ter lido que a Austrália tem uma das taxas mais altas de endividamento familiar do mundo. No entanto, nossas dívidas enormes são apenas um sintoma do problema real, nossos gastos fora de controle. Você sabia que os australianos vivem, em média, com as maiores casas do mundo? Nossas McMansions superdimensionadas são 10% maiores do que as dos Yankees, nossos concorrentes mais próximos na batalha do aumento de moradia. Será porque temos casas maiores? Não. É porque temos espaço para construir? Não. Se você já esteve em uma propriedade de pacotes de casas e terreno, verá que as casas são enormes e ocupam quase todos os centímetros do quarteirão.
e são lotadas de sardinhas. Minha teoria é que vivemos nas maiores casas do mundo porque precisamos de cada centímetro de espaço no chão para armazenar nossas tralhas. E mais um pouco. Veja, não há muito espaço em nossos armários, closets e garagens para guardar todas as coisas. Então, cada vez mais armazenando nossos excessos de coisas em um depósito. Um negócio que automaticamente está crescendo a mais de 2.000 centros de todo o país. Parafraseando Jeff Genfield, sua casa é o centro de processamento de lixo. Quando você compra coisas novas, fica entusiasmado. Então você abre um produto na mesa da cozinha, depois brinca com ele na sala de jantar. Então passa algum tempo e você percebe que não está tão interessado no produto. Então você tira da sala de estar e coloca no armário ou gaveta. É por isso que temos que esconder todos os nossos erros, que o dinheiro que desperdiçamos. É de lá que vai para a garagem. Entenda que nenhum objeto jamais conseguiu sair da garagem e voltar para casa. Na verdade, garagem parece ser uma forma de palavra lixo. Por falar em lixo, não é de se surpreender que também sejamos um dos maiores produtores de resíduos do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos, em uma base por pessoa. Entre 1997 e 2007, o volume de lixo produzido gerou a 1.200.000 quilos para 2.100.000 quilos por pessoa. O volume de lixo produzido chegou a 1 tonelada e 200 quilos para 2 toneladas e 100 quilos por pessoa, de acordo com a ABS. A Environment Victoria diz que a grande maioria do que comprávamos acabam em um aterro sanitário dentro de 6 semanas após a compra. Sim, sou agricultor em tempo parcial e me preocupo com o meio ambiente. Mas também sou um financista em tempo integral e quando olho para essa foto, não consigo deixar de pensar nos milhões de horas que as pessoas trabalharam para comprar o material que agora está apodrecendo em um buraco gigante no depósito sanitário. Elas trocaram horas preciosas com suas famílias e amigos, horas que nunca mais terão de volta, só para comprarem porcarias que acabarão jogando fora. Olhe para a foto novamente. Tudo que você está usando agora acabará nesse buraco, ou melhor, das hipóteses na reciclagem. O que você compra esse ano acabará nesse buraco. Pare um momento e olhe ao redor do seu quarto. Tudo desse buraco também. Pense em todo o tempo que você gastou trabalhando para obter todas as coisas que estão na sala de jantar. Pense em todo o dinheiro que você gastou. Aqui algumas perguntas para você. Quase tudo que você já despejou no ano passado, agora você tem? Pense em algo que realmente desejou. Talvez tenha sido um carro, talvez tenha sido uma roupa nova. Como você se sente em relação a isso hoje? Não. É porque temos mais espaço para construir? Não. Se você alguma vez foi a uma propriedade de casais de terreno, você verá que as casas são enormes e ocupam quase todos os centímetros do quarteirão e são apinhadas como sardinhas. A minha teoria é que vivemos em casas enormes no mundo porque precisamos de cada centímetro para guardar nossas coisas. E ainda mais, é que não há muito espaço em nossos armários para guardar e garagens para guardar todas as coisas. Sairão para jantar e colocarão em prática os pré-descalços. Parte 2. Crescer. Você está prestes a entrar na parte mais empolgante do livro. Você plantou sua árvore de riqueza ao montar a sua estratégia de serviços e dominou suas dívidas, ou começou a fazê-lo. Agora é hora de crescer. Vamos nos concentrar em ganhar mais, economizar mais e em seguida compor o seu dinheiro de forma inteligente e eficaz em termos de impostos repetidamente. Vamos começar a trabalhar? Em crescer, eu vou explicar como você pode dobrar sua renda, mostrar como um casal pode economizar um depósito de 6 dígitos em 20 meses e apresentar uma mulher jovem e solteira como uma renda média que comprou sua própria casa. Apresentar uma estratégia simples que coloca seus investimentos no piloto automático, para que você nunca tenha que se preocupar com o dinheiro. Garantir o futuro financeiro dos seus filhos, primeiro, explicando minha abordagem de pote de geleia,
para ensinar a educação financeira e depois apresentando um plano de investimento que pode render um cheque de 140 mil no aniversário de 21 anos. Revelarei meu plano para triplicar o seu dinheiro em 10 anos de um investimento e propriedade pouco conhecido. Além disso, vou lhe mostrar que a Universidade de Harvard ser a compra número 1 para a felicidade. É hora de crescer, baby. Grow, crescer. Como dobrar sua renda? Em estratégia Serviette, você notará que o topo dos baldes há uma torneira, sua renda. Se você não percebeu, volte para a etapa 2. Bem, agora vamos abrir totalmente essa torneira. Trata de mostrar a você como ganhar mais dinheiro para que possa encher seus baldes mais rapidamente. Essa é uma reviravolta em relação à maioria dos livros de finanças. A maioria deles diz que coisas como: se você cortar o café com leite diário e investir esse dinheiro, em 30 anos terá 160 mil. Ouça, há um limite para quanto você pode economizar, mas não há um limite para quanto você pode ganhar. Se você quiser tomar um café com leite todos os dias, uma garrafa de vinho de $80 em algum sommelier ranzinza, descreve que, como tendo um buquê de frutas silvestres impressionante e com um toque de aparas de lápis que em um teste de sabor às cegas você não conseguiria identificar de uma garrafa de $8, todo o poder está com você. Cheire à vontade para tomar a decisão consciente de abrir a torneira da renda e deixar o dinheiro jorrar pelos seus baldes. Foi o que eu fiz. Há muitos anos, entrei na Bolsa de Valores da Austrália com um terno barato. Eu sabia que queria fazer algo diferente. Eu não tinha ideia de que seria. Eu não tinha um grande plano. Ninguém tem. Mas eu tinha uma paixão. Eu gostava de ensinar as pessoas sobre dinheiro e torná-lo divertido. A maioria das coisas escritas sobre finanças era tão seca quanto minha boca em uma manhã de domingo. Cheguei até a criar um nome que captava o que eu estava tentando fazer: tirar os sapatos e trilhar meu próprio caminho. Eu o chamei de The Barefoot Investor, o investidor descalço. Entusiasmado, levei o projeto ao meu chefe da ASX, alguém mais velho, mais experiente, com mais conhecimento, para receber o seu feedback. Naquela época, eu não tinha ideia de que poderia ser o pior ou o melhor encontro da minha vida. Você está brincando, certo? Foi como se eu tivesse me picado com um alfinete. Era como um balão esvaziando ali mesmo no escritório. Quando fiquei à frente do meu chefe, pude literalmente sentir todo o arder e a vida sendo sugados em mim. Ele foi brutal. O investidor descalço? Ele disse uma voz aguda e zombeira. Em seguida, encostou sua cadeira e colocou as mãos atrás da cabeça. E mostrou sua camisa suada e manchada de suor. Que diabos quer dizer? Como sem sapato? Você está brincando, certo? Disse ele, estudando meu rosto atentamente em busca de sinais de que eu estava brincando com ele. Seu sorriso desapareceu lentamente quando ele percebeu que eu não estava brincando, mas eu estava muito abatido para falar. Então fiquei parado ali, ofegante. Que idiota. Algum minuto depois, saí mancando do escritório dele e voltei para o meu cubículo. Como foi? Perguntou meu colega de trabalho. Ele basicamente disse que era uma ideia idiota. É um nome muito ruim. Era melhor de todos os tempos ou era pior de todos os tempos. Eu não precisava de uma segunda opinião. E a melhor segunda opinião vem de sua mãe. Bem, acho que é uma boa ideia, disse minha mãe. Cabe ser justo. Se eu tivesse dito a ela que pretendia ser um investidor de bonecas, ela também concordaria. Era a opinião dela quanto um veterano da Bolsa de Valores. Optei por ouvir minha mãe. Mas não me demiti do meu emprego como funcionário de contabilidade que chega à segunda rodada do The Voice. Adeus, idiota, eu me demiti, vou ser famoso. O que eu fiz foi trabalhar duro em minha ideia durante anos seguintes. Especialmente, trabalhei de graça, enquanto continuava a trabalhar em tempo integral como corretor de ações. Comecei um programa semanal de rádio sobre dinheiro na estação de rádio universitária SYN-FM. Depois fiz alguns trabalhos como freelancer.
O sucesso do programa de rádio me colocou no radar de alguns editores de jornais, que me ofereceram um trabalho paralelo como redator freelance. Não era lucrativo. Eu queria ter ganho mais dinheiro limpando banheiros no McDonald's, mas eu preferia ajudar as pessoas com o dinheiro delas do que esfregar os seus banheiros. Depois passei a trabalhar mais como freelancer. O sucesso da minha escrita como freelancer levou meu primeiro contato de livro. Isso é meio hollywoodiano, como se fosse um figurão. A verdade é que eu não era nem mesmo um atirador de ervilhas. Meu editor descreveu o nosso contrato como uma aposta e esperava que o livro vendesse 1000 exemplares se tivéssemos sorte. Eu tinha outras ideias. Todas as noites da semana eu ficava no trabalho e escrevia como um homem possuído. Lembro-me da minha namorada da época me ligando em uma quarta-feira por volta da meia-noite e reclamando: "Por que você ainda está no trabalho? Você é uma aberração." Obviamente não durou muito tempo. Então comecei meu próprio negócio em tempo integral. 5 anos depois, aquela primeira conversa desanimadora com o meu chefe, e após centenas de horas de trabalho remunerado e não remunerado, finalmente fiz uma transição para trabalhar em tempo integral na Barefoot e me senti muito bem. Muito bem. Esse sou eu. Agora vamos falar de você. Veja, à medida que você envelhece, algumas pessoas, até mesmo pessoas bem intencionadas, tentarão mantê-lo em sua caixa. Vou tirá-lo dessa caixa. Então vamos falar sobre o seu trabalho. Bem-vindo de volta ao ensino médio. Você pensou que já teria terminado o ensino médio, não é mesmo? Bem-vindo à força de trabalho. Muitas pessoas, o local de trabalho parece muito como a aula de ciência do 8º ano. Há pequenas panelinhas, cada um tentando comandar o show. Há valentões que tentam fazer com que você se sinta estúpido para mascarar sua própria baixa estima. Há o professor, seu chefe. Há desentendimentos atrás do galpão de abrigo, bebida falsificada à noite, sexta-feira, etc. Não é de se surpreender que, quando se pensa nisso, em acordo com a pesquisa da Gallup de 2011, quase 2/3 dos trabalhadores australianos se consideram emocionalmente distantes do empregador. Eles comparecem ao trabalho, batem o ponto e fazem o mínimo necessário. É que um bando de crianças entediadas, frustradas, não engajadas no 8º ano faz. Eles reclamam, culpam os superiores, fazem fofoca e se sentem ameaçados por alguém que parece que lhe vai dar uma lição. Nem todo local de trabalho é como uma aula de 8ª série, mas as pesquisas não mentem. A maioria das pessoas com quem você trabalha é indiferente ao trabalho. É por isso que você encontrará alguns colegas de trabalho que tentarão derrubá-lo a todo momento, dizendo que isso não pode ser feito, que isso é muito jovem, que você é muito jovem, muito velho, muito inexperiente. Não se precipite, eles dirão como se estivessem cuidando de você. Eu trabalhei com muitas pessoas. Elas são de todos os gêneros, idades e níveis gerenciais. Mas a única que tem em comum é que elas são amargas porque nunca fizeram isso. Com certeza não quero que você faça também. Mas o negócio é o seguinte: você passará 90.000 horas de sua vida trabalhando. É uma grande parte do seu tempo precioso na Terra. Acrescente o sono, e o trajeto diário, e o tempo sentado na cama, e não sobrará muito. Você passará mais tempo no trabalho do que com sua família e amigos. A escola chegou. Faça anotações. Como ganhar $5.000 por hora? Todos nós passamos por uma avaliação de desempenho. A maioria de nós passa por ela uma vez por ano. Quanto mais tempo você dedicou à preparação para ela? Se for normal, passou cerca de 10 minutos pensando nisso no caminho do trabalho naquela manhã. Bem, vou lhe mostrar como ganhar $5.000 em hora. Eu chamo de carry compound, assim como a composição de seus investimentos vão compor o seu salário. Uma vez, um velho rico corretor da bolsa me disse algo que eu nunca esqueci. A diferença em estar falido e se tornar milionário é tão pequena quanto receber um salário de $5.000 por ano. Ele está certo, portanto vamos empenhar. Assuma um compromisso. Parece um pouco estranho, né? Um compromisso, o que significa? Se você quiser ganhar mais dinheiro do que ganhou no ano passado, precisará fazer mais coisas que nunca fez. A maneira mais simples de sonhar de tornar-se milionário é se compreender em ser o melhor. Além disso, você está saindo do pijama, enfrentando o trânsito e passando a maior parte do trabalhando, então, por que não ser o melhor no que faz?
Pouquíssimas pessoas assumem esse compromisso. Aquelas que fazem recebem um valor desproporcional às suas 90 mil horas. Você acha que um CEO trabalha 200 vezes mais que um funcionário comum? É claro que não. E acredita em mim, com certeza eles não são 200 vezes mais inteligentes. Eles são apenas comprometidos. Faça a sua lição de casa. Uma semana antes da avaliação de desempenho, pegue a descrição do seu cargo e analise ponto a ponto a vista do seu chefe. Como o seu trabalho facilita a vida dele. Como ele contribui para a empresa. A maioria dos cargos pode ser resumida em 3 tarefas fundamentais. Anote-as. Em seguida, estabeleça uma meta ambiciosa para cada tarefa nos próximos 12 meses. E anote-a também. Assuma o controle de sua avaliação de desempenho. Agora o seu chefe e eu faço avaliações de desempenho. A maioria das pessoas se apresenta despreparada e faz besteira. Elas improvisam. É óbvio que não se pensa no assunto. Mas você não. Você pode ser a única pessoa em toda a organização que realmente se preparou para isso. Isso fará com que você se destaque. Apresente sua lista de tarefas e metas priorizadas e peça um feedback genuíno do seu chefe. Você não está fazendo isso para ser um marrento. Você vai se dedicar o tempo de todos os dias a isso nos próximos 12 meses. Portanto, é bom deixar bem claro que você e seu chefe estão na mesma página. Faça as anotações sobre o que ele disser e, pelo amor de Deus, sorria. Coloque as metas no seu calendário. Agora que você tem metas ambiciosas para 12 meses, coloque-as em seu calendário com um lembrete diário. A chave para o progresso é fazer um pouco todos os dias e acompanhar o seu progresso. Você se surpreenderá com quanto pode fazer ao se concentrar suas metas em vez de reclamar do chefe. 5. Faça acompanhamento casual com o seu chefe nos próximos 12 meses. Observe a palavra casualmente. Não faça isso de forma estranha. Não seja como o cara desesperado que quer um segundo encontro e não sabe ler os sinais sociais. Seja como Franz. Legal. Você quer mostrar ao seu chefe que está com fome, mas é humilde. Seja confiável e esteja pronto para assumir mais sua responsabilidade. Em seguida, mostre casualmente o progresso que está fazendo em direção às suas metas. A recompensa final. Quando o tempo é necessário no Carry Computing, provavelmente apenas algumas horas ou mais por uma semana em seu outro trabalho, sem necessidade de horas extras. Quanto isso acabar lhe rendendo? Um extra de 5 mil no próximo ano, você só precisou de 1 hora de trabalho. É assim como investir. Quanto mais tempo você fizer isso, melhor será a sua situação. Com o tempo, você dará saltos gigantescos na escada corporativa. É assim que a composição funciona. Portanto, pare por um minuto, pense a diferença que isso pode fazer na sua vida. Em seguida, feche o Facebook. Faça isso. Por favor, dê-me suas desculpas. Quando eu desafio a pessoa a fazer o Carry Computing, sempre há alguém que me diz que não vai funcionar com elas. Elas dirão, você não entende, meu chefe se parece com Donald Trump, sou funcionário público ou stripper. Certo, então vamos ser práticos. Quem são as pessoas mais bem pagas com quem você trabalha? É provável que elas não sejam as mais inteligentes do que você e talvez não trabalhem muito mais que você. O que é diferente é que elas estão fazendo 2 coisas, liderando pessoas ou trazendo para casa, fornecendo produtos comercializados, os outros ou vendendo os produtos. Essas 2 funções sempre estão na demanda e sempre serão muito bem pagas. Todas as organizações, desde as pequenas empresas iniciantes até as megas multinacionais, precisam delas, porque elas afetam diretamente o resultado final da empresa. Portanto, se seu cargo atual não está focado em liderar pessoas ou trazer dinheiro para casa, você tem 2 opções. Primeiro, você pode passar algum tempo livre na sua próxima noite de encontro com os pés descalços, pensando em quais dessas funções seria mais adequada para você. Ok, se você é atualmente um recepcionista, você não pode simplesmente entrar na reunião de marketing e começar a apresentar suas ideias. Mas você poderia se oferecer para ajudar o gerente de marketing, fazendo alguma tarefa administrativa
para que um dos projetos dele fora do seu horário normal, de graça. E quando estiver ajudando, você poderá aprender tudo o que puder sobre os desafios de marketing enfrentados pela sua empresa e desenvolver uma rede de pessoas mais alto que você. O bônus adicional é que você se torna mais valioso e isso quase sempre resulta em mais dinheiro. Em segundo lugar, se subir a escada corporativa não é sua praia, você deve seguir o meu exemplo e transformar sua paixão em lucro. Ganhe um pouco mais fora rapidamente. A maneira mais fácil de ganhar dinheiro extra rapidamente, como a próxima semana, é trabalhar como freelancer. O trabalho de freelancer elimina poeira e permite que você teste suas ideias, sua estratégia de preço e suas habilidades. Tudo isso sem deixar a segurança do seu emprego diário. Você já pensou em fazer seu próprio trabalho em uma boa companhia? Em 2019, o importante comentarista social Bernard Salt identificou o boom do Buy Your Own Boss na Austrália, dizendo que os australianos querem ser seus próprios chefes, e isso inclui todos, desde os aspectos da geração do milênio até os baby boomers. O que você pode fazer? Bem, você pode fazer algo relacionado ao seu trabalho. Se você é professor, pode se tornar um tutor ou instrutor, ou pode fazer algo que se apaixone, mas em que não tenha nenhuma experiência. Eu fiz quando comecei a escrever para jornais. O que impede a maioria das pessoas de transformar seu emprego diário no emprego dos sonhos é que elas acham que não têm contatos. Isso faz sentido. Aquela máxima não é que você sabe, é quem você conhece. É verdadeira. Bem, quando comecei, eu não tinha nenhum contato. Ou seja, nenhum. Ninguém sabia quem eu era. Eu era um garoto do interior que se parecia mais com um membro de um boy band do que como corretor de bolsa de valores. No entanto, não fiquei pensando nisso. Em vez disso, confiei em mim mesmo uma história diferente. Eu disse, eu vou me esforçar para fazer meus próprios contatos. E foi isso que eu fiz. E foi isso que todas as pessoas bem-sucedidas que começam do zero fizeram. Se você quiser vencer, é isso que terá que fazer. Fazer contatos é mais fácil do que você imagina. Descobri que as pessoas me respeitavam mais porque eu tinha vindo do nada e viam que eu estava lutando para subir. Quando eu comecei, escrevi o nome de 3 pessoas que eu queria conhecer e trabalhar nos 12 meses seguintes. Depois, trabalhei até conseguir conhecê-las. Como? Eu simplesmente pensava em maneira de entrar em contato com elas e ajudá-las em alguma forma gratuitamente. Usando dessa técnica, consegui uma entrevista com Sir Richard Branson em seu programa de rádio comunitário. Liguei para a secretária dele e dei minha ideia. Eu tinha um público voltado para jovens com o qual Branson poderia se conectar e disse a ela que nos divertiríamos muito. Ele foi ao programa e se divertiu muito, até se ofereceu para endossar o meu primeiro livro. Anos depois, eu ajudei a lançar a Virgin Money na Austrália, balançar no trapézio. Agora, algumas pessoas vão compor sua carreira subindo uma escada ou trazendo para casa o bacon. Outras ficam satisfeitas em trabalhar um pouco por fora e ganhar algum dinheiro extra. Se você começar o seu próprio negócio em meio período, poderá descobrir que eu realmente tenho um ótimo trabalho de meio período que pode eliminar suas dívidas ou criar uma enorme carteira de investimento. O que pode ser ruim nisso? Há pessoas como eu que gostam tanto do seu negócio paralelo que fazem dele o trabalho de sua vida. Se for esse o seu caso, ótimo, mas eu aconselho a seguir uma estratégia que eu chamo de balançar no trapézio. Ela é a seguinte: não solte a barra do balanço, seu cheque de pagamento seguro, até que ele esteja segurando com segurança o próximo cheque de pagamento do seu negócio bem-sucedido. Deixe-me mostrar a você como não balançar no trapézio. To Start Still Life Business in 4 Steps. Como iniciar um negócio de estilo de vida. Com uma cópia do livro How to Start Lifestyle Business in 4 Steps. Como iniciar um negócio de estilo de vida em 4 etapas.
Colin pula do parapeito sem uma rede de segurança. Não consigo ver nem a barra do trapézio, mas vou pular assim mesmo. Nunca me senti tão vivo. A plateia prende a respiração e adivinha o que acontece em seguida. Splat. Quando comecei o Barefoot Investor, fiz questão de não pular até estar pronto. Durante anos, trabalhei 80 horas por semana, combinando trabalho em tempo integral, freelancer e não remunerado. Se você não estiver disposto a fazer isso, pelo menos nos 12 meses, há uma boa chance de que, com o Colin, você esteja realmente fazendo, seja fugir de um trabalho ao qual não gosta. Se você não consegue lidar com um trabalho muito árduo, provavelmente não foi feito para administrar seu próprio negócio. Como você pode dobrar sua renda? A essa altura, você deve estar pensando, bem, é claro que tudo isso funciona no mundo das altas finanças, mas é para alguém com um emprego comum e onde entra a parte de dobrar sua renda. Estou vendo você, estou te levantando. Vamos dar uma olhada no homem mais chato do mundo, com o trabalho mais chato do mundo, o meu editor. Vai se catar, Ed. Quando escrevi meu primeiro livro, me designaram um editor chamado Welly. Isso foi há mais de uma década. Ele estava trabalhando nas minas de sal das editoras, ganhando a bagatela de 27 mil por ano. Isso não é suficiente. Você poderia estar ganhando $200 mil por ano, eu disse. Ele olhou para mim como se tivesse acabado de perguntar sobre a sua próstata. O quê? Não dá para ganhar esse dinheiro no meu setor. Você já viu o que está acontecendo com as livrarias? Ele respondeu. O Wally estava prestes a balançar no trapézio. Sob minha orientação, ele começou a fazer mais trabalhos como freelancer. Um trabalho lhe rendeu um outro, e depois mais um outro. Em cerca de 6 meses, ele tinha 7 ou 8 trabalhos em andamento ao mesmo tempo, incluindo o meu. Tudo isso enquanto continuava no seu trabalho diário. Depois de um ano, de muita iaca, ele se sentou com a sua esposa e juntos decidiram que ele deveria se tornar freelancer em tempo integral. Nessa época, ele não havia apenas dobrado o salário, mas simplesmente triplicado. Hoje o Wally faz uma mistura de trabalho por contrato, freelancer e professor. E a minha previsão é que ele me mostrou correta. Ele agora ganha mais de 200 por ano. Que tal isso para ele dobrar sua renda? Se ele puder fazer isso, por que não você? Prove que eles estão errados. Há anos, por acaso, eu estava no mesmo restaurante do meu antigo gerente da Bolsa de Valores. Ele agiu como não me tivesse visto. Eu sei que ele me viu. Desde que ele tentou esvaziar meu balcão, eu enchi de novo. Compus minha carreira, balancei o trapézio e me diverti muito fazendo isso. E provei a todos que estavam errados. Todas as pessoas que queriam me ver fracassar, todas as pessoas que disseram que eu não conseguiria fazer isso, todas as pessoas que riram de mim e da minha ideia. Cada um delas. E você também terá. De qualquer estágio do jogo, independente do seu nível educacional ou idade, você pode dividir e pular a mesquinhez das pessoas para atingir os seus objetivos. Quando você assume um compromisso e tem a coragem de mantê-lo até o fim, você dobrará a sua renda e muito mais. Agora é com você. Etapa 4. Compre sua casa. Você pode usar seus baldes para economizar um depósito rapidamente. Ainda acredito no grande sonho australiano de ter a sua casa própria. No entanto, vi o sonho tornar pesadelo para muitos compradores da primeira casa própria, que ficam com inveja do Hills Horse e contraem muitas dívidas. Portanto, a seguir abordarei umas realidades práticas de fazer a maior compra da sua vida. Você deve esperar a queda do mercado imobiliário para comprar? Você deve comprar uma propriedade para investimento primeiro? O dinheiro do aluguel é realmente dinheiro morto? Eu apresentei um plano sensato que poderá levá-lo à sua casa própria em apenas 20 meses. Além disso, uma mulher jovem que fez tudo isso sozinha. Como comprar sua casa em 20 meses. A primeira vez que conversei com a minha esposa, à época de uma produtora de TV, solteira de 20 ou poucos anos, ela explicou casualmente que morava em uma casa de um quarto no centro da cidade. Presumi que ela havia alugado. Eu estava errado. Então perguntei a ela
como ela havia comprado o imóvel com o seu ex-namorado. Não. Então, insinuei que ela deveria ter pais ricos. Espere, caro leitor, tenho que dar tempo ao próximo parágrafo. Veja, quando eu escrevo isso, alguns de nossos filhos ainda estão lendo o Light Golden Book, mas um dia eles lerão estas palavras. Então, crianças, aqui vai uma lição de vida para vocês. O papai estava agindo como um porco chauvinista, e a mamãe era uma jovem inteligente que não precisava de um homem para seu plano financeiro. Muito bem, vamos voltar ao assunto. Um dos primeiros nossos encontros, Liz preparou um jantar para mim usando um fogão que ela encontrou abandonado na calçada. O irmão dela o pegou, deu um jeito nele e o instalou. Depois que ela me contou sobre a sua descoberta, comecei a comer meu frango assado bem devagar. Sinceramente, fiquei um pouco preocupado com a possibilidade de um morador de rua tê-la encontrado primeiro e usado como banheiro. Obviamente, eu a limpei, Scott. Ela surpreendeu pela primeira, mas certamente não a última vez. Durante o resto da noite, sentamos romanticamente em almofada, porque só havia uma cadeira e ainda não éramos tão amigos, e passei a noite admirando sua pintura Die Y. Não era um lugar que eu teria comprado. Era muito pequeno e, como investidor, já vi pessoas se ferrarem investindo em caixas de sapato como essa. No entanto, a questão é que minha esposa comprou a casa dela com um lar em primeiro lugar e não como um investimento em segundo. Ela tinha uma vaga para carro, um forno reformado e uma pequena estante de tijolos. E o mais importante, era tudo dela. Olha, eu sou um cara de finanças, então não posso mentir. Fiquei totalmente excitado pelo fato de Liz ter comprado sua casa, já que os imóveis são tão caros. Não foi preciso usar sombra esfumaçada para que a velha Berryfoot ficasse excitada. Basta me mostrar os papéis da hipoteca. Oh, meu Deus, isso é tão quente. Sim, a moradia é ainda ridiculamente cara. Os australianos são loucos por imóveis. Nós falamos isso, assisti a um programa de TV ruins sobre o assunto, um dos que mais apresentei, e tomamos muito dinheiro emprestado para obtê-los. A Austrália tem um dos níveis mais altos de propriedade de imóveis do mundo. É interessante notar que em muitos países europeus, a casa própria não tem a mesma atração, principalmente porque os aluguéis duram décadas. Se eu fosse um filósofo, que claramente não sou, sugeriria que isso se deve à nossa história de condenados que tenham estabelecido nossas raízes e viver o sonho australiano. Mas como eu sou mais um condenado do que filósofo, vou me ater aos fatos. A Austrália tem alguns imóveis mais supervalorizados do mundo. A Austrália tem um dos imóveis mais altos de endividamento familiar do mundo. A Austrália tem as menores taxas de juros da história. No momento que eu escrevo esse texto, portanto, o pagamento dessa dívida é mais ou menos administrável. Chuto os pontos. Veja, sou proprietário de imóvel, mas certamente não bebi Kool-Aid. A verdade é que a moradia na maior parte dos países é ridiculamente cara. A revista The Economist rotulou o mercado imobiliário australiano como a maior bolha financeira da história. Independentemente da evolução dos preços de curto prazo, ainda acredito fervorosamente que ter sua casa própria é uma das melhores decisões financeiras que você pode tomar. Por quê? Bem, a casa própria é como um plano de poupança forçada de 30 anos. E todos os ganhos que você obtiver durante esse período são isentos de impostos. No entanto, comprar uma casa não é apenas uma decisão financeira, é uma decisão emocional. Afinal das contas, é onde você criará sua família. É o seu castelo. O dia em que comprei minha primeira casa foi um dos momentos mais orgulhosos de minha vida. Será a mesma coisa para você. Aqui está você. Obrigado pela motivação. Barefoot. Mas os preços dos imóveis são ridiculamente caros. Com o dinheiro que ganho e que tenho guardado, não posso nem pagar uma caixa de cachorro em Dublin. Esse é o ritmo. Nunca comprarei. Aqui estou eu. Sim, você vai comprar. A verdadeira pergunta, sem o drama, é quando você comprará sua casa. O dinheiro do aluguel é dinheiro morto? Alguém em algum lugar já disse isso, mas está errado. O dinheiro do aluguel não é dinheiro morto. Bem,
pelo menos no curto prazo, enquanto você coloca a sua vida financeira em ordem. Onde quero chegar? Você quer ser forçado a tomar uma maior decisão na sua vida financeira? Muitas pessoas os fazem seja por uma culpa. Se levar o nosso bebê para uma casa alugada, ele vai crescer e fazer uma tatuagem do Miley Cyrus no pescoço? Seja por pressão. O que há de errado com você? Por que ainda não comprou sua casa? Acredite em mim, comprar uma casa nem é sempre um sinal de solidez financeira. Às vezes é um sinal de estupidez financeira. Quase todo mundo pode comprar uma casa com pouca ou nenhuma poupança, e a maioria das vezes se tornam umas pessoas financeiramente inseguras com quais eu lido. O estresse financeiro destrói famílias. No final das contas, você é quem terá de colocar a mão no bolso por décadas. Portanto, pelo amor de Deus, assuma uma decisão. Olha, eu sou a pessoa que as pessoas contatam quando tudo está errado. Faço isso há anos e vejo que as pessoas cometem os mesmos erros repetidamente. Permita compartilhar com você. Erro número 1. Estou esperando um acidente. Você já perguntou por que os sites de notícia publicam tanta história sobre um crash imobiliário iminente? É por isso que quando é clickbait para uma geração, está fora do mercado e desistiu achando que a única esperança é a compra em um crash. Isso é uma desculpa. Você não pode planejar sua vida em torno de algo sobre o qual não tem controle. A única coisa que você pode controlar é você mesmo e suas economias. O momento de começar a se preparar para aproveitar a oportunidade é agora. O que me leva a erro número 2. Eles compram uma casa que não podem pagar. A palavra hipoteca vem do francês antigo e se traduz aproximadamente como um acordo até a morte. E é exatamente isso que muitas famílias jovens fazem quando hipotecam até o fim. As coisas tendem a vir em 3, ou eu chamo trimis: casamento, hipoteca e anões. Uma das amigas da minha esposa procurou pedir conselhos financeiros. Ela e o marido estavam ganhando um pouco de dinheiro quando se casaram. Portanto, não parecia muito difícil comprar uma casa dos sonhos no subúrbio, arborizado em Melbourne. O que vem depois de um pássaro faz seu ninho. Anões e privação de sono e mais tarde mensalidades escolares. Há alguns anos, ela era uma mãe que ficava em casa, como a maioria das pessoas que se tomam empréstimos excessivos para comprar a casa dos sonhos. Isso rapidamente se tornou um pesadelo, e o cumprimento das prestações mínimas se tornou um estresse máximo. Não é de se admirar que a duração média dos sinos de casamento e as contas do divórcio sejam 12 anos? A verdade é que a compra de uma casa gera um estresse e insegurança financeira, até que se consiga pagar a hipoteca. Como todos os proprietários sabem, administrar uma casa é caro, custando 5% do preço de compra a cada ano. Isso é ampliado quando você contrai mais dívida do que pode pagar. Erro número 3. Eles compram primeiro uma propriedade para investimento. Essa proposta que os jovens casais dão: compremos uma propriedade para investimento para começar, só para começar, e usaremos o patrimônio para comprar a nossa casa de família em 5 anos. Ainda não vi esse plano dar certo. A única exceção são os casais que compram uma propriedade para investimento para depois se mudarem. O objetivo é que os custos iniciais e contínuos da propriedade de uma casa levam anos para serem recuperados. Discutiremos a compra de uma propriedade para investimento com mais profundidade na etapa 5. Mas, por enquanto, meu conselho é simples. Se você quer uma casa para a família, economize e compre uma. Erro número 4. Eles alugam e se esquecem de economizar. O aluguel geralmente mais barato que a propriedade porque você não precisa pagar juros de manutenção. Portanto, financeiramente, seria melhor alugar e depois investir a diferença no mercado de ações, pelo menos de acordo com o relatório de pesquisa que ninguém menos que o Reserve Bank of Australia. Isso faz sentido, embora algumas pessoas argumentem que o aluguel é dinheiro morto. O mesmo acontece com o pagamento de juros de um banco. Em uma hipoteca de 30 anos, você gastará mais dinheiro pagando os juros do banco que pagou pelo custo original da casa. Quando você acrescenta o imposto de selo, taxas legais, desgaste e custo de venda no final, seria melhor alugar e investir a diferença. O único problema?
ninguém nunca economiza a diferença. Posso fazer maravilhas com uma planilha e convencê-lo que há várias maneiras de que você estaria em melhor situação. Mas a vida não se vive com uma planilha. No mundo real, há fatores fora da planilha. E deles é que, como locatário, você não tem a segurança da posse. E seu dinheiro extra pode ser facilmente desperdiçado se você mudar a cada 12 meses ou mais. Erro 5. Não consideram outras opções. Existem opções que você realmente quiser para usar próprio. Você pode se mudar para a cidade e comprar um apartamento no centro da cidade. Há algum tempo, os apartamentos fora da planta estão com excesso de oferta devido a baixas taxas de juros. Você pode se mudar para o campo. Foi o que fizemos. A menos de 1 hora de viagem de Melbourne, você pode comprar uma casa com grande quarteirão, por aproximadamente a metade do que você custaria em um subúrbio comum de Melbourne. É uma escolha de estilo de vida. Você terá menos hipoteca, mais envolvimento com a comunidade e mais tempo para passar com os filhos. O que demos uma olhada nos maiores erros que compradores de primeira casa cometem, agora vamos dar uma olhada de como fazer isso direto no estilo Barefoot. Como economizar para depósito. Ao comprar a primeira casa, você deve economizar um depósito de 20%. E você adivinhou, é hora de usar o extintor de incêndio novamente. Lembre-se de que você já tem 20% ou mais do seu salário depositado em uma conta de extintor de incêndio, para ser usado para pagar incêndio financeiro, como vimos na etapa 2. Etapa 3. Você usou esse extintor de incêndio para dominar suas dívidas. Agora, na etapa 4, você usará o extintor de incêndio para economizar para o depósito da sua casa, supondo que você tenha concluído a etapa 3, eliminando todas as dívidas. Por que 20%? Economizar 20% para o depósito da casa própria é para você mesmo, quando para qualquer outra pessoa, que você é um bom poupador. Mas o primeiro motivo é que ter um depósito de 20% significa que você não será atingido pelo seguro hipotecário dos credores. O LMI é um seguro do banco contra a impossibilidade de fazer os seus pagamentos. Você paga por ele e é muito caro. Se você comprar uma casa de 500 mil com um depósito de 5%, pagará um LMI de 15.722. E fica pior, como você terá que adicionar o LMI do seu empréstimo. Isso acabará lhe custando 30 mil quando tiver quitado a sua hipoteca. E fica pior ainda. Se você trocar de banco para obter uma taxa de empréstimo imobiliário melhor, talvez tenha que pagar mais 15.722 dólares. Lembre-se, esse seguro não protege você, protege o credor. É um total desperdício de dinheiro. Seria de se esperar que os políticos usassem isso como captador de voto, certo? É engraçado mencionar isso. Quer chegar mais rápido? Leia primeiro como dobrar de renda. Novamente, e comece a se balançar no trapézio. Segundo, economize loucamente. Aqui está um exemplo. Em 2020, o salário médio de tempo integral anti-imposto da Austrália era cerca de 86 mil dólares, ou 5.502 por mês, na mão, incluindo o super. Portanto, um casal com salário médio poderia viver com uma única renda, com muita parcimônia, e economizar um depósito de 100 mil em menos de 19 meses. Espere um pouco. Poupar um depósito é como se os Socceroos vencessem o Togo e se classificassem para a Copa do Mundo. É o começo da campanha, não é o fim. Em outras palavras, você quer que sua mente esteja voltada para a propriedade da casa própria, em vez disso, apenas se arrastar pela linha de um depósito. Portanto, não estabeleça metas impossíveis de poupança que você não conseguirá manter no longo prazo. A casa é onde está seu coração. Meu plano com Liz era tão simples quanto romântico. Eu teria que me casar, voltar para o campo e morar em uma fazenda de ovelhas onde nossos filhos pudéssemos correr, explorar e esfolar os joelhos. Nada extravagante, nada de estilo de vida kardashiano. Simples, acessível, agradável, significativo. Poderíamos ter morado em Torra, como muitos meus amigos, que estão hipotecados até o limite dos seus dias. Para nossa sorte, encontramos nossa própria Torra
a 60 km de distância, no meio do mato. É um lugar onde estamos criando profundas raízes geracionais, como uma macieira. A casa original da fazenda não era muito bonita, mas começamos a transformá-la em nosso castelo pouco a pouco. Economizamos e acrescentamos uma grande deck para o nosso filho brincar, cortinas para bloquear o sol quente no verão, e um banco de 45 da Bunnes, onde becetava o sol e lia jornal de todas as manhãs. Um mês antes dos incêndios, lembro-me de sentar ao banco e dizer: Alice, não importa quanto dinheiro ganhamos no futuro, nunca quero sair desse lugar, nunca quero trocar de casa. Isso é o suficiente e está ao meu lar. Quando você para de competir, para de procurar o próximo lugar, pode se envolver totalmente com seus vizinhos e a sua comunidade. Há muitas pessoas que parecem que não querer isso. O efeito colateral de viver durante mais longo, mais forte, o boom imobiliário do mundo é que somos treinados na arte de peão de propriedade para manter o status. Uma casa é apenas uma peça de xadrez, que deve ser mantida por um tempo suficiente para que o patrimônio líquido aumente. Então, você troca para um subúrbio mais novo e mais vistoso, com vizinhos mais novos e mais vistosos. Já visitei casa de amigos que moram em subúrbios de luxo, com interiores de design sofisticado. Ele tem áreas ao ar livre, o que quer que sejam, em Melbourne. O resultado é que elas parecem algo saído do The Block. Você precisa colocar outra família de papelão lá dentro e nunca perceberia a diferença. Onde estão as fotos de famílias? Onde estão os livros? Onde estão os marcadores de altura das crianças rabiscados na parede de caneta diferentes? A casa deve ser seu refúgio, seu castelo. Um lugar onde você poderá relaxar e ser você mesmo, como um velho e controlável moletom. O dia em que comprei minha casa foi o dia mais orgulhoso da minha vida financeira, perdendo apenas para os dias que eu paguei a prestação. Será a mesma coisa para você também. O que me leva, como compramos nossa casa da família. Quando estavam procurando a nossa casa da família, foram direto. O que significa? Bem, como todo mundo, procuramos no site, mas não paramos por aí. Também procuramos um anúncio de jornal na comunidade local, detalhando o que estavam procurando. Também dirigimos para aquela área de que gostávamos e vimos uma casa que nos agradava. Colocamos a caneta em uma carta curta e sincera da caixa de correio. Explicamos que era uma família jovem querendo comprar a casa para sempre. Isso é usar a regra 85 da Body Food. Não pergunte, receba. As pessoas que trabalham com imóvel vão lhe dizer que a emoção não entra na compra ou na venda de uma casa. E isso é mentira. Nosso pequeno truque funcionou. Encontramos a propriedade dos nossos sonhos. Mas aqui vai uma confissão. Fiz um jogo de preço com o proprietário e quase perdemos nossa casa definitiva. Aprenda com a minha estupidez. Se você encontrar uma casa que adora, que pode pagar, não faça joguinho. Faça sua melhor oferta por escrito imediatamente. Deixe claro que você está falando sério. Tire do mercado o mais rápido possível. Instrua o agente imobiliário a apresentar sua oferta assinada ao vendedor imediatamente. Repita comigo, não vou brincar com a casa eterna. Mais algumas dicas. Não acredite no seu banco. Uma pré-aprovação para o empréstimo de um banco não significa que ele considerará você. É como conseguir um número de telefone de uma mulher atraente em uma boate. Você está muito longe de ser convidado a voltar a tomar um café e pode ser que ela tenha dado o número errado para você só para lhe dar um fora. Não acredito no agente. O trabalho de um agente é atrair o maior número possível de pessoas para um leilão. E é por isso que ele faz uma cotação abaixo do valor pela qual a propriedade será vendida. Não caia nessa. Em vez disso, faça a sua própria proposta de pesquisa com base nas vendas recentes do área local. O leilão é um teatro de rua. Você é o ator principal. Eu prefiro ir a leilões, mas às vezes não dá para evitar. Portanto, haja como se fosse Donald Trump. Fique ao lado do leiloeiro e olhe para a multidão, especialmente para os concorrentes, e assuma o controle. Se os lances ultrapassarem o seu limite, pegue seu taco, sua bolsa e vai para casa. A última coisa que você quer é ir além das suas possibilidades. Seja forte o suficiente para ir embora.
há muitos peixes no mar. Pague por uma boa assessoria jurídica. Certifique de pagar para obter uma boa assessoria jurídica antes de assinar qualquer coisa. O corretor de imóveis experiente vale o seu peso em ouro. E lembre da regra de ouro do setor imobiliário. A regra de ouro do mercado imobiliário é localização, localização, localização. E segurança, segurança, segurança. Comprei minha casa por conta própria. Daniele Eskinaxi. Agora sou proprietária de uma casa. Tenho a sensação de segurança, como mulher solteira. Isso me ajudou a minha vida. Há 6 anos, eu nunca imaginei que estaria em condição de comprar uma casa. Eu trabalhava na administrativa, tentava economizar para pagar um depósito por conta própria e não chegava a lugar nenhum. Eu passava todos os finais de semana olhando para lugares, lendo muitas esperanças, mas eles eram vendidos muito acima do meu orçamento. Era completamente deprimente. Na verdade, desisti há alguns anos. Pensei, isso é estúpido, nunca vai acontecer, especialmente porque eu estava fazendo isso sozinho. Isso é o pré-Barefoot. Foi quando comecei a ler os e-mails do Scott e mais tarde a participar do Barefoot Blueprint que as coisas começaram a mudar para mim. Eu tinha um plano e estava determinado a concretizá-lo. Primeiro, criei meu balde na minha conta Mojo. Depois, paguei meu carro. Eu estava sem dívida e economizando. Comecei a criar uma carteira de ações. Então, a grande jogada. Aos 31 anos de idade, comprei minha primeira casa. A casa tem 3 quartos em Melbourne. Tudo por minha conta. Lembro-me de colocar o adesivo vendido no quadro e pensar que finalmente tinha conseguido. Isso realmente aconteceu. Nunca estive tão assustado ou animado. A primeira coisa que fiz foi colocar uma porta para cães. Sim, tive que priorizar o que era importante para mim quando economizava. Mas valeu a pena. Tomei a decisão para mim, muitas coisas na vida mudam, mas minha casa não, precisa mais mudar a menos que eu queira. Agora sou proprietária de uma casa, tenho a sensação de segurança. Como mulher solteira, isso mudou minha vida. Tudo que você queria saber sobre a maior compra da sua vida, em 2 páginas e meia. Quanto depósito eu preciso? Se você economizar 20%, ganhar milhares de dólares de seguro hipotecário dos credores. Quanto posso pagar? A regra dos pés descalços afirma: sempre peça emprestado menos do que o banco lhe emprestará. As amortizações geralmente devem ser inferiores a 30% do seu salário líquido. E se estiver planejando ter filhos nos próximos 5 anos, leve em consideração a queda de renda e o aumento dos custos. Devo comprar uma propriedade para investimento? Não. Ao menos que você planeje se mudar para ela, isso consome suas economias e atrasa a compra da casa própria. Devo esperar a queda do mercado imobiliário? Não. Desde que você tenha economizado um depósito e tenha condições de comprar, se estiver planejando morar em um local pelo menos uma década, não hesite, compre. Devo comprar com amigos ou familiares? Com amigos? Não. Quantos relacionamentos de uma década com casas compartilhadas você vê? Com a família? É possível desde que você esteja planejando morar nela nos próximos 10 anos. Quanto ao subsídio do governo para compradores de primeira casa própria? Se estiver comprando uma casa, você pode se qualificar para o First Home Owner Grant. Normalmente, o seu banco providenciará isso para você. Mas para saber mais, acesse o firsthomegov.au. Mas não conte com a ajuda do governo. Veja, o orçamento do federal é a parte doutrina econômica e a parte propaganda política. Nesse sentido, os políticos estão sempre buscando consertar o mercado imobiliário para os jovens eleitores, mas sempre sem prejudicar os proprietários do imóvel, cujo voto eles também querem. Como isso funciona? Bem, funciona por um motivo muito simples e óbvio. Dá às pessoas dinheiro extra para comprar casa, apenas filtra o mercado e torna todas elas mais caras. Os verdadeiros vencedores das políticas de compra de primeira casa não são as pessoas que já possuem uma casa, o que representa cerca de 65% da população. Portanto, não é um mau catador de voto. Meu conselho: concentre-se nas coisas que você pode controlar, ou seja, não nas aquisições do dinheiro do governo. Os pais devem ser fiadores? Eu costumava ser bem franco, um pouco desdenhoso, com relação a pedir ajuda dos pais. De jeito nenhum, José. Ninguém me ouvia.
Na verdade, a Digital Finance Analytics descobriu que o banco da mamãe e do papai tem cerca de 34 bilhões em empréstimos, com mais pais desembolsando em média 90 mil para seus filhos. Então, vamos tentar novamente. Caros pais, é natural querer ajudar os filhos. Eles são sua carne e seu sangue. E as mesmas pessoas com quem você está contando para trocar seus absorventes para a incontinência daqui a alguns anos. Além disso, se você se saiu bem, deve ajudá-los, certo? Bem, aqui estão 3 coisas que deve ter em mente antes de assinar na linha pontilhada. Primeiro, se você estiver passando por dificuldade ou ainda tiver dívidas pendentes, seria uma loucura ser fiador de alguém. Como se diz na demonstração de segurança das companhias aéreas, sempre coloque sua própria máscara de oxigênio primeiro. Em segundo lugar, considere o que pode dar errado. O mais importante é que isso pode causar uma ruptura na família. Sei que você acha que isso nunca vai acontecer, mas esse é o príncipe da princesa se transformar num sapo e pular com a metade do seu depósito. Que pena. As taxas de juros devem subir. O mercado pode esfriar, seus filhos podem ficar com muita dificuldade. O fato, a DFA sugere que as crianças que recebem uma esmola dos pais têm 3 vezes mais probabilidade de não pagar o empréstimo nos primeiros 5 anos. Por fim, de uma forma crucial, você pode estar inadvertidamente roubando seus filhos de uma das maiores conquistas financeiras da vida. Assim, para mim, será para eles, será qual for a decisão. Faça com os olhos bem abertos. Menu de encontro noturno com os pés descalços. Comprando sua casa. Sejamos honestos, economizar um depósito de 20% é um trabalho enorme para a maioria das pessoas, mas isso não matará. E você conseguirá. Conheço pessoas que fazem isso todos os dias. E por isso que você precisa manter os encontros mensais enquanto estiver economizando para mantê-lo no caminho certo. Entrada. Com o guardanapo que você criou como guia, quero que você calcule quantos meses levará para economizar para o seu depósito. É quando chegará a casa. Marque na geladeira e faça contagem regressiva todos os meses. Caramba, agora você está muito à frente da maioria das pessoas e que preferem reclamar dos preços dos imóveis, mas nunca colocaram um plano em prática. Curso principal. Agora, com um hambúrguer e batata fritas, é hora de ter a conversa. Se quiser comprar sua primeira casa rapidamente, você precisa ter uma atitude de alpaca. Responda essas 3 perguntas. Como posso reduzir drasticamente meu aluguel? Quanto economizo para um depósito? Pense em reduzir o tamanho da casa, mudar temporariamente para um subúrbio mais barato ou dividir sua moradia. O que posso fazer para ganhar 10 mil a mais nos próximos 12 meses? Releia como dobrar sua renda e trabalhe nos planos de freelance. Como podemos viver apenas com o salário? Isso seria uma prática? Somente vocês podem resolver essa questão entre vocês. Mas, acredite, é uma boa prática para quando os anões chegarem. Suas respostas a essas perguntas revelarão o quanto você e seu parceiro estão realmente comprometidos. Sobremesa. Talvez a sobremesa seja algo que sacrificará em nome da economia de um depósito. Com certeza não. Começando de novo nas casas dos 50 anos. O nome Barefoot ficou na minha memória, então pesquisei no Google e a minha vida começou a tomar rumo. O divórcio deixou-me financeiramente desamparado. Aos 54 de idade, com apenas algumas migalhas da poupança, continuei a manter minha filha e meus 2 últimos anos na escola enquanto sustentava ela e meu filho. Como era de se esperar, isso se esgotou todas as economias que me restaram após a separação. De repente, ficou claro que eu estava ficando sem tempo. Aos 54 anos, sem casa, sem poupança e praticamente sem superávit, o cenário era sombrio. Entrei em contato com os consultores financeiros, corretores, gerentes de banco e planejadores financeiros. Todos eles riram da minha situação, mais precisamente, não viam dinheiro nisso para eles. Era difícil ver um caminho a seguir. Eu realmente achava que a vida era uma droga. Então, vi um casal conversando sobre investimento e o nome Barefoot ficou na minha memória. Por isso, pesquisei no Google e comecei a ler tudo sobre Scott havia escrito. E a minha vida começou a tomar rumo.
O primeiro passo foi mudar de carreira. Percebi que não chegaria a lugar nenhum trabalhando no setor imobiliário e com uma renda inconsistente. Então, enviei 237 pedidos de emprego e recebi 2 respostas. Naquele momento, decidi reendossar minha licença para veículos pesados e voltei a dirigir trens ferroviários. Por mais sem glamour que possa parecer, isso me restabeleceu financeiramente. E é simplesmente a sensação mais edificante e libertadora que alguém poderia desejar. Tendo começado há cerca de 1 ano, eu guardei 5.700 na poupança, acumulei 15.000 em outra conta Mojo e transformei uma aposentadoria muito pobre em algo parecido com o futuro pelo qual se pode esperar. Até mesmo voltei a fazer hipotecas depois de ter rejeitado várias vezes. Construí uma casa nova. É pequena, mas ainda assim é minha e está desenvolvendo um pouco de estabilidade para meus filhos que ficarem comigo durante todo esse processo. Em 5 anos, espero ter 35.000 na poupança e 75.000 no Mojo e uma super tic-tac em direção a 1 milhão. Meus filhos, ambos adultos jovens, comentam com frequência que estou muito mais feliz hoje em dia. Minha resposta é que meu futuro financeiro agora parece positivo, sem ter que lidar com problemas financeiros diários, um peso tirado dos meus ombros. E o treinamento já começou. Ensinar meus 2 filhos nessa nova jornada para a liberdade financeira e do jeito barefoot. Para mim, a recuperação mental e emocional e o consequente retorno à minha autoconfiança foi nada menos que profunda. Isso me deu uma nova esperança para meu futuro. Passo 5. Aumente seu superávit para 15%. Depois de superar o choque inicial de comprar sua casa, você provavelmente está se perguntando o que mais pode fazer para levar as coisas para o próximo nível e realmente construir seu patrimônio. É como você está lendo um livro de finanças. Em vez de assistir o The Bachelor, presumo que esteja pronto para jogar um jogo maior. Bem, é isso que trata a etapa 5. Vamos colocar suas economias para a aposentadoria no piloto automático, aumentando suas contribuições para super antes dos impostos para 15%. E também responderemos a algumas das grandes perguntas que você terá que enfrentar no momento. Devo comprar uma propriedade para investimento? Que tal construir uma carteira de ações? Como pagaria a mensalidade da escola das crianças? Para ajudá-lo a resolver isso, não vou apenas dizer o que eu acho, o que você deve fazer. Vou colocar o meu dinheiro onde minha boca está. Ele dizer o que estou fazendo pessoalmente com o meu próprio dinheiro. Vamos ao que interessa. Seu Golden Ticket, tornando-se um investidor. Meu pai abandonou a escola cedo, como muitos rapazes do interior, e começou a trabalhar em uma oficina mecânica local. Anos depois, ele comprou a empresa e, ao fazê-lo, convenceu sua namorada do ensino médio a se casar com ele. Ele sempre se interessou pelo mercado de ações e, se tivesse nascido em outra época ou lugar, tenho certeza que adoraria ter ido para a universidade estudar finanças. No entanto, ele implantou as sementes do meu interesse em investir. Minha vida mudou no dia em que ele sentou comigo e explicou que me daria uma das ações da BAP, como pagamento por alguns trabalhos estranhos que eu havia feito. Agora você é proprietário de uma das maiores empresas do mundo e eles dividirão os lucros com você. Como um garoto que vivia na cidade do interior, isso abalou meu mundo. Sem que eu ou ele soubéssemos, naquele momento mudou o curso da minha vida. Paul Kelly estava certo. A partir de pequenas coisas, grandes coisas crescem. Vamos falar sobre investimentos. Especificamente, vamos falar sobre como você pode misturar a mágica dos juros compostos com o mecanismo de riqueza mais poderoso da história do mundo, o mercado de ações. Esse é o Golden Ticket para nunca mais ter que se preocupar com dinheiro. Mas sabe de uma coisa? Garanto que pelo menos um dos seus familiares ou amigo advertirá de que o mercado de ações é arriscado. Entenda que, quando se trata de assuntos de mercado de ações, a maioria das pessoas é equivalente ao financeiro Paul Hanson. Elas reagem emocionalmente por medo e não por fatos. Veja uma conversa típica. Pauline, você está realmente investindo no mercado de ações?
Você é louco? É um cassino gigante, muito arriscado. Você pode perder todo o seu dinheiro. Você. Bem, se eu tivesse investido 10 mil em fundo de ações australiano de base ampla em 1970, se eu tivesse deixado lá, hoje você teria crescido para 880.607. Além disso, todos os anos eu estaria recebendo um cheque de dividendos pelo correio, que é quase 4 vezes o valor que investi no início. E a minha carteira valeria quase $1 milhão. Pauline. Isso é coisa do passado. Está chegando o grande crash. O mundo está indo para o inferno em uma cesta rala. Você, contando teatralmente com as mãos, enquanto balança a cabeça de um lado para o outro. Você quer o inferno? Eu lhe pedirei o inferno. Nos últimos 119 anos tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Grande Depressão. Lembra-se de que não estou tirando números do ar. O estudo da Dalbar é uma das pesquisas mais antigas e respeitáveis no mundo financeiro. O estudo constatou que houve 4 anos em que investidores realmente fizeram besteira. Em 1987, a quebra do mercado de ações. Em 1997, a crise financeira asiática. Em 2000, o naufrágio da tecnologia. Em 2008, a crise financeira global. E mais recente, tivemos o Corona Crash em 2020. Em outra palavra, o estrago é feito quando as pessoas verificam suas contas e dizem sell, vendam, 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 no momento que há uma queda. Fique tranquilo, pois quando haverá outro crash, mais cedo ou mais tarde, mas o mundo não vai acabar. Basta lembrar, ao longo de uma história do mercado de ações, nunca jamais deixou de subir. As vendas Boxing Day. Em vez de estressar com um crash que pode não acontecer, há uma maneira simples de vencer a maioria dos investidores. Desligue suas emoções humanas de ganância e medo e aumente sua riqueza. Coloque o seu programa de investimento no piloto automático. E você já está fazendo isso com o seu superávit. 4 vezes por ano, o seu chefe envia um cheque do fundo de pensão para um valor que representa 10% do seu salário. Seu fundo de pensão investe esse valor automaticamente, independente do desempenho do mercado de ações. Quando o mercado está em alta e os preços estão em altos, o seu cheque comprará menos ações. Quando o mercado está em queda e os preços estão baixos, em outras palavras, em promoção, seu cheque comprará mais ações. Isso me faz lembrar uma coisa. Talvez as promoções do Boxing Day, quando você e sua tia Flor fizeram fila no frio às 5 da manhã e depois deram um tapa naquela noivinha que se interpôs entre você e o Thermoflix, você conseguiu uma das pechinchas naquele dia. E o mesmo acontece com o investimento. O Warren Buffett diz que você deve tratar seus investimentos como mantimentos. Se você for ao supermercado e houver uma promoção e os preços estiverem baixos, bem, se você for esperto, você fará o estoque e comprará mais. O mercado de ações é realmente apenas um supermercado gigante. Tornando-se proprietário de uma empresa, pense nas pessoas mais ricas que você conhece. Todas elas têm uma coisa comum, são donas de uma empresa. E é assim que você ficar rico. Você pode suar em um fogão ou tentar vender a MEI para seus antigos amigos e muito mais fácil se tornar sócio de uma empresa grande e bem-sucedida comprando ações no mercado de ações. Sim, estou falando em investir diretamente e criar sua própria carteira de investimento. Vamos conhecer alguém que está fazendo isso. Cecília é uma mulher de 30 e poucos anos que nasceu na pobreza, mas acabou construindo um portfólio de algumas empresas mais lucrativas do mundo. Esta é a sua história em suas palavras. Um dos meus amigos me falou sobre Barefoot e sobre ações. Comecei a ler os artigos e passei a acompanhar a Barefoot desde então. Quando terminei os meus estudos e consegui um emprego em tempo integral, pude economizar e comecei a comprar ações em 2013. Adoro a ideia de ser sócio de uma boa empresa. Comecei apenas com uma empresa. Agora tenho mais de $100 mil de minhas economias investidas em 12 empresas. Muito bom, considerando que eu ganho menos de $50 mil por ano. Reinvisto os dividendos sempre que possível. Muitas pessoas têm medo de ações, achando que perderão dinheiro. Mas o que eu aprendi com Barefoot é que devo ser um investidor e não um operador. Quando comecei, eu verificava o mercado quase que diariamente e me preocupava.
Agora eu dou uma olhada de vez em quando e entendo que é um investimento de longo prazo. É muito bom estar no controle. Bem, Cecília começou com apenas uma empresa. Eu sempre recomendei empresas de investimento de baixo custo, listadas na bolsa, como a Australian Foundation Investment Company, com um ótimo primeiro investimento. Eu tenho ação da AFIC, assim como meus pais, meus amigos e meus filhos. Entretanto, hoje em dia, há maneiras mais fáceis de começar a investir, com aplicativos de investimento, nos quais você pode montar um portfólio com apenas $5. Enquanto escrevo esse texto, esses aplicativos estão surgindo como espinha em um adolescente suado. Há em Vanguard Personal Investor, o Raiz, o Stockpot, o Spaceship Voyager, o Comsec Pocket e muitos outros. Sim, eles são baratos, mas incentivam os usuários jovens e inexperientes a negociar, e isso é tóxico para o patrimônio dele. Minha ideia é de um ótimo aplicativo de investimento, é algo que você configura uma vez. Um investimento regular em vários fundos de índice de baixo custo. Também gosto de pontos de atrito no processo de compra e venda, incluindo deliberadamente para dissuadir as pessoas a negociar ativamente. Na verdade, acho que deveriam manter tudo no computador. Não há necessidade de negociar ações quando você está no banheiro. Cerca de uma vez por ano, analise todas as opções do meu boletim informativo por e-mail, que você pode assinar em barefootinvestor.com. O mais difícil a investir é realmente começar. Mas começar é o mais importante, pois quando mostra a tabela a seguir, quando mais tempo você investe, mais tempo seu dinheiro tende para crescer por meio da mágica dos juros compostos. Lembre-se, é quando você reinveste os ganhos para ganhar juros sobre os seus juros. Mas eu não tenho dinheiro para investir. Não se preocupe com isso. Contanto que você tenha dinheiro em uma porção apropriada em seu superfundo de baixo custo. O que você fez na segunda noite do encontro dos pés descalços? Lembre-se disso. Você já está investindo. Melhor ainda, ao aplicar o seu dinheiro no super, você está recebendo um prêmio extra, graças às generosas regras fiscais. Neste momento, você deve estar se perguntando: se o super oferece benefícios fiscais tão bons, tributando apenas 15% em comparação com a alíquota normal de, digamos, 37%, por que me preocupar em comparações de meu próprio nome como a Cecília? O motivo pelo qual você faria isso é se você for mais jovem e não quiser guardar o seu dinheiro até aposentar, como o super exige que você faça. Ou se você quiser investir em empresas que seu fundo de pensão não permita que você se compre. Geralmente, eles não permitem que você compre empresas muito pequenas, por exemplo. Portanto, onde você investe depende de você e da sua situação pessoal. Pessoalmente, eu faço as duas coisas. Mas se você não tiver dinheiro para comprar ações fora do superávit, não se preocupe com isso. Agora, basta seguir os passos descalços e você não terá problemas. Espera aí, enquanto as criptomoedas. Entendo perfeitamente porque as pessoas estão interessadas em mergulhar nas criptomoedas. Para começar, um jovem que está fora do mercado imobiliário, tudo isso parece muito atraente. Para que fique registrado, acho que o que está acontecendo no espaço das criptomoedas é fascinante. Estamos nos estágios iniciais de uma revolução, observando o setor financeiro ser destatizado e democratizado. Claramente é o futuro. No entanto, a história também ensina que toda corrida do ouro há fraudes, golpes e bolhas, esperando para estourar. Desta vez não é diferente. Na verdade, é o pior. Hoje, a maioria dos investidores da geração Z dos Estados Unidos acha que as criptomoedas os tornarão milionários, de acordo com a pesquisa realizada em 2021 pela empresa de análise de dados Engine Insights. Isso não vai acontecer. Atualmente, há um número impressionante de 7.773 criptomoedas, de acordo com a CoinMarketCap, em comparação às 180 tradicionais de todo o mundo. Fato curioso, no momento que eu escrevo esse livro, a criptomoeda de melhor desempenho com 6 anos de existência é o Dogecoin. Lembre, a Dogecoin foi criada com uma brincadeira de mau gosto pelo seu fundador australiano. Ela tem nenhum valor tangível, não vale nada. Woof. Vou falar sério no momento. Tenho certeza que algumas dessas moedas são genuinamente transformadoras.
Não me pergunte quais. E também tenho certeza que a grande maioria dessas moedas acabará não valendo nada em termos digitais. No entanto, é fato que o Bitcoin e o Ethereum subiram muito desde que escrevi esse livro. Portanto, a pergunta aqui é: será que sinto uma pontada de arrependimento por não ter entrado? Não. Pelo mesmo motivo que nunca pensei em colocar 1% do meu capital líquido no caça-níqueis, só para o caso de eu ganhar um prêmio principal. A questão é a seguinte: a vida é muito difícil quando você acredita que pode ganhar dinheiro rápido com memes mágicos e de cachorro. É estressante ser um jogador. Não há nenhuma habilidade envolvida e as chances estão contra você. Ao passo que, quando você investe no mercado de ações, você se torna coproprietário de grandes empresas como, por exemplo, a Nike. E quando elas vendem aquele sapato fabricado em uma fábrica de suor do Vietnã, uma pequena parte do lucro volta para você, o coproprietário, como dividendo. Veja bem, nas criptomoedas, para ganhar dinheiro de verdade, você precisa vender. E cada homem e seu cachorro estão planejando vender o Dogecoin logo no topo. Cada um deles é chamada de teoria do grande tolo. Ou seja, você só ganha quando algum grande tolo compra a um preço mais alto. É a história que está repleta de pessoas que descobriram abruptamente que, de fato, eram tolos. O velho sábio bilionário Charlie Munger aconselhou: a primeira regra da capitalização é nunca interrompê-la desnecessariamente. Em outras palavras, você está sendo testado nesse momento. Se for persuadido a vender os seus enfadonhos fundos de índice e deitar com os cães, posso quase garantir que acabará com pulgas financeiras. Tudo que você queria saber sobre investimento em 2 páginas e meia. Como posso comprar ações? Dentro do Super, você pode fazer isso facilmente online. Para investir fora do Super, entre em contato com o seu banco. Ele terá um serviço de negociações de ações ou indicará para você. A compra e venda de ações é simples, pense nisso. É como uma mistura de Internet Bank e eBay. Você pode até mesmo comprar ações por telefone com um operador e depois criar sua conta. Você precisará dos $2.000 para começar. Ações são o mesmo o quê? Sim, elas também são chamadas de ações, mas para simplificar, usei o termo ações nesse livro. Como sei que sou proprietário de ações? Você receberá o extrato de participação pelo correio e sua participação será registrada com um corretor. Você poderá vender suas ações e receber o dinheiro depois de 2 dias úteis e muitas vezes por menos de $20 por negociação. Ao contrário da propriedade, que você pode levar meses para ser liquidada e custar milhares de dólares. O que são dividendos? Dividendos são os lucros que a empresa compartilha com você, geralmente 2 vezes por ano. Eles vêm com suculentos créditos fiscais. Se a empresa oferecer um plano de reinvestimento de dividendo, você poderá, em vez de pegar o dinheiro, optar e reinvestir automaticamente seu dividendo. E é bom. Quando devo comprar e quando devo vender? Compre quando tiver dinheiro e venda suas ações quando precisar de dinheiro. Espero que muitas décadas depois. Não seja um operador que fica observando os preços das ações a cada dia. Devo investir em ações e continuar pagando hipoteca? Honestamente, eu fiz as duas coisas. Entretanto, fazer pagamentos extras e uma hipoteca é um retorno garantido. Meu cunhado diz que eu deveria investir em ouro. O que você acha? Seu cunhado é esquisito. Embora o ouro tenha sido historicamente o depósito de riqueza em termos indiretos, ele tem sido um investimento ruim. O professor de finanças, Walt Jeremy, mantém retornos de longo prazo ajustado pela inflação de várias classes de ativos desde 1802. Siegel descobriu que você tivesse investido $1 americano em ouro, ele valeria $3,11 hoje. Enquanto se você tivesse investido esse $1 em ação em 1802, ele valeria $1.064.598. Já foi dito o suficiente. Elon Musk adora moeda. Você está dizendo que é mais inteligente que um bilionário? Claro que não. No entanto, os bilionários são diferentes pessoas como eu e você. Eles não precisam se preocupar com as coisas como comprar uma casa, pagar seus cartões ou financiar a aposentadoria. A maioria de nós precisa. E para atingir
essas metas, precisamos investir de forma inteligente a longo prazo. E a história tem provado enfaticamente que o investimento a longo prazo mais inteligente é o fundo de índice de base ampla. Eu já flertei com muitos fluxos financeiros. Leia ações quentes, moedas frias e outros investimentos aos quais perdi muito dinheiro. O que devo fazer? Olha, estou fazendo esse trabalho de investimento há mais de 20 anos e aprendi uma coisa. Nunca vi mais tempo transformar um investimento ruim em bom. Agora aqui está uma boa notícia. Acabou o esqui. Como diz o advogado do divórcio, agora você pode libertar isso de sua consciência e seguir em frente. Você sabe em seu coração e em sua cabeça que trata um investimento estúpido. Portanto, em frente, vendam e faça algo com ele de bom. E se você está tentando me perguntar para onde o mercado de criptomoedas está indo, não tenho a menor ideia no curto prazo. No entanto, tem um parâmetro aproximado de quando veremos o fundo do poço. Quando o Dogecoin for avaliado em 0. Uau! Agora você leu aqui e ainda está pensando se há uma pequena chance de possuir feijões mágicos do Dead Jack. Aqui vai uma última observação minha. Pare de desperdiçar seu tempo. Veja, tem duas coisas realmente valiosas à sua disposição: tempo e energia. Agora você pode desperdiçar esse tempo apostando em coisas sobre as quais não tem controle, como criptomoeda, e pode investi-la em habilidades e hábitos que acumularão para o resto da vida. Muito inteligente. Pega o dinheiro que você tem agora e faça algo inteligente com ele. Obrigado, pai. O The Barefoot Investor me preparou para trilhar meu próprio caminho, disse Jade Castell. Tenho uma carteira de investimento de 5 dígitos. Parece engraçado, mas quando eu era criança, sempre quis ser parecido com um adulto. Descobri uma maneira de fazer isso e era bom com dinheiro. Eu já vi na escola brincando com criptomoedas, comprando e vendendo, vendendo e comprando. Eles acham que vão ganhar uma fortuna, mas eu não tenho tanta certeza. Talvez seja porque meu pai me apresentou o Barefoot Investor quando eu tinha 14 anos. Ele viu o livro e achou que eu poderia gostar. E ele estava certo. Eu o li em 2 noites. Adoro a ideia de trabalhar duro, ganhar meu próprio dinheiro e obter juros compostos por meio dos fundos de índice. Sei que as criptomoedas serão um futuro importante, mas não para mim no momento. Elas são muito mais voláteis e preocupa o fato de ainda não estarem protegidas. Consegui meu emprego aos 16 anos por meio da minha mãe, que é gerente em uma clínica médica. Comecei apenas ajudando-a quando as coisas estavam ocupadas e depois me ofereceram um emprego para digitalizar registros de pacientes. Como sou terceirizado, tive que abrir meu próprio negócio, obter uma BNB e aprender a lidar com toda a papelada para pagar imposto. Está indo muito bem, agora tenho alguns clientes. As informações do Scott foram de grande valia quando eu estava abrindo contas bancárias e trabalhando no meu superfundo. Adoro as etapas claras e as soluções reais, não as hipotecas. Também tenho um emprego informal, como assistente administrativo em um hospital local. Estou construindo meu mojo e meu portfólio de investimento. Tudo isso enquanto concluo o Year 12. E sim, também tenho vida social. Meus pais estão muito orgulhosos de mim, mas sabe de uma coisa? Eu estou muito orgulhoso de mim mesmo. Agora me sinto confiante com o dinheiro e sei que estou no caminho da independência. E presenteei todos os meus amigos com o livro Barefoot Investor em seu aniversário. Milionário Automático. Como colocar seus investimentos no piloto automático. A fazenda de nossa família fica a 50 minutos de carro da cidade, em um dia bom. Quando eu estava fazendo noticiário noturno no Channel 7 sobre finanças, não sobre clima, eu era um guerreiro nas estradas. Você não se incomoda em passar todo o tempo no carro? As pessoas perguntavam. Ah, é cansativo, mas é apenas algo que eu faço, respondia, parecendo um policial que arrisca a vida para proteger o público, em vez de dirigir até um estúdio de TV e colocar maquiagem, fazer o cabelo e ler um roteiro. A verdade? Em casa eu tinha um bebê lindo, mas que gritava, e uma esposa linda, mas hormonal. Passar 50 minutos no conforto do ar-condicionado e nada além de mim, a Alex Road na estrada aberta, foi o próximo que cheguei ao Paradise City. No início, provavelmente, passei 1 hora ou mais estudando o Google Maps para encontrar a rota mais rápida para o estúdio, e depois testei no dia seguinte. No entanto,
Uma vez que a viagem estava bem planejada, eu basicamente desligava meu cérebro e pensava em outras coisas. Honestamente, às vezes no carro, colocava a chave de ignição e quando me dava conta, estava abrindo a porta da frente, sendo recebido pela Lizzie com os braços estendidos, entregando nosso bebê, que gritava, sua vez. Tenho certeza que você já teve experiências semelhantes. Você já fez tantas vezes o trajeto diário que pode repeti-lo sem pensar, isso se torna automático. Vamos trabalhar um pouco para organizar o seu programa de investimento. Vamos calcular quanto você precisa para garantir a sua aposentadoria. Depois, colocaremos um plano no piloto automático para que você possa esquecê-lo e nunca mais se preocupar. Pequenos birôs azuis. Você sabe quem lê jornais impressos hoje em dia? Os idosos. É como resultado escrever uma coluna sindicalizada nacionalmente por mais de uma década. Em algumas partes sou tão popular quanto Roy Martin em uma casa de repouso. No entanto, isso também significa que a maioria das semanas recebo correspondência deles. Eles escrevem em caligrafia cursiva antiga, com a caneta ideográfica azul, e isso me deixa com o coração apertado. Eles são muito idosos, frágeis e assustados. Alguns deles ficam sentados em suas casas com cobertores sobre as pernas, com medo de estourar o limite da conta de luz. Mas não vivemos no país mais rico do mundo? Sim, o Banco Global HSBC coroou a Austrália como o país com as pessoas mais ricas do planeta. Mas a história é diferente para milhões de aposentados. Em cada 3 aposentados australianos vive na pobreza, de acordo com um estudo global realizado em 2015 pela OECD. O custo de vida alto na Austrália, juntamente com o fato de que o governo gasta substancialmente menos do que a média da OCDE em pensões, fez que milhares de australianos idosos vivessem na pobreza. Outro estudo feito pelo HSBC, com mais de 6 mil pessoas em 15 países, constatou que, em média, os australianos esgotam suas economias em 13 anos antes de morrerem, um dos piores resultados no mundo. Essa é a verdade brutal com a qual me deparo toda vez que abro uma dessas cartas escritas à mão. Quando você chega a esses últimos 13 anos de vida, é tarde demais para fazer qualquer coisa. Portanto, vamos nos certificar que nunca chegue a essa situação. Ao contrário do que se pensa, não são as quedas de ações que levam os aposentados à falência. É algo mais insidioso, que surge sem que você perceba. Deixe-me explicar. Deslizamento de rosto é uma esteira. Dê uma olhada na lista de compra a seguir e veja como os preços aumentaram durante a década de 70. Em 1970, o preço de uma cesta de bens e serviços aumentou 11 vezes em uma taxa de inflação anual de 5,2%, em acordo com o Reserve Bank of Australia. Já mencionei a inflação desse livro algumas vezes, e todos nós temos pelo menos uma ideia vaga do que ela é. Bem, agora eu gostaria de explicar para você entenda e nunca mais esqueça. Porque se você não entender a inflação e não tomar medidas para combatê-la, está destinado a ser daqueles frágeis escritores de caneta azul. Vamos lá. Pense a inflação como uma esteira rolante que se move ao nível 3. Se você pisar na esteira, terá que andar mais rápido o suficiente para que pelo menos igualar a velocidade atual, certo? Se você ficar parado, fará um gigantesco transplante de rosto. A inflação é como uma esteira em movimento. Os preços não ficam parados e eles continuam aumentando a 5,2% ao ano nos últimos 49 anos, da verdade. Se você colocar o seu dinheiro embaixo da cama em uma conta de transação que rende 0,1% de juros ao ano, estará fazendo equivalente a ficar parado na esteira em movimento. Isso não é seguro, é incrivelmente arriscado e terá um impacto devastador em sua aposentadoria. O último quarto de sua grande final. Quantos anos você terá quando morrer? Eu fiz essa pergunta na parte 1, planta, mas se você não respondeu naquela ocasião, faça-o agora. Depois de obter um número de reconhecimento flexível, subtrai a sua idade. Esse é o tempo que resta no planeta e para isso você está se preparando. Armado com o seu número de quantos anos faltam para morrer, quero que você dê uma olhada na nova lista de compras abaixo e escolha a década em que provavelmente morrerá. Para não assustá-lo completamente, usei uma inflação conservadora de 3% e não dos 5%.
Se você tem atualmente 40 anos e acha que vai até os 87, dê uma olhada nos números de 2066. Se você está pagando $100 por um bife e $10 por um pedaço de pão, você pagará quando estiver se aposentando aos 60 anos e não tiver recebido. Como você pagará por isso se tiver se aposentado aos 60 e não tiver recebido salário por 27 anos? Vamos à analogia da esteira. Imagine-se aos 87 anos arrastando dolorosamente essa esteira, com falta de ar, caindo e sangrando o nariz. Se você não conseguir imaginar aos 87 anos, imagine seus pais e avós. Agora a solução. Ao longo prazo, o mercado de ações nunca deixou de superar o aumento da inflação. Se você tiver suas economias de longo prazo em ativos de crescimento, como ações, você terá energia suficiente para funcionar no nível 8 pelo resto de sua vida, bem acima do nível 3. É por isso que investimos. Tudo bem, você pode ter sorte e morrer cedo e sair da esteira da vida. Mas eu não contaria com isso. Há 50% de chance de você apagar as 90 velhinhas de aniversário, de acordo com a NAB. E meu filho mais novo, que nasceu em 2015, provavelmente chegará aos 100. Nesse momento, ele fará um upload da sua personalidade para o iTunes e baixará um novo corpo totalmente automatizado na tela. Então, ele estará certo que por mais 1000 anos desde que mantenha a sua conta no iTunes atualizada. De qualquer forma, o futuro é caro e a maneira de pagar por ele é investindo. E o melhor lugar para investir o seu dinheiro é a longo prazo, independente de sua idade, é o superávit. Aqui está você. Cara, eu tenho um superávit, meu empregador paga. Aqui estou eu, enquanto casualmente como uma tangerina e jogo a no chão, entre uma sua churrasqueira e grito. Mas isso não é suficiente. Pequenas sementes e pedaços de frutas cítricas atingem o seu rosto e você recua de novo. Sim, é verdade. Seu chefe contribui com a porcentagem exigida de seu salário, de acordo com a super garantia. Mas você está sendo preparado para fracassar, embora não se seguir os passos descalços, é claro. Portanto, com o depósito da casa poupado e da casa comprada, é hora de dar um impulso às suas contribuições para o super. Quanto? Leia mais. Nunca se preocupe com o dinheiro, aumentando o seu super para 15%. Sim, eu quero que você coloque 15% do seu salário bruto, ou seja, antes dos impostos, no super. Sim, eu quero que coloque 15% do seu salário no super, do seu salário bruto, ou seja, antes dos impostos. O termo oficial para fazer contribuições antes dos impostos é o sacrifício salarial. Mas essa frase só me faz pensar em Elton John. Lembre-se de que o seu empregador já está contribuindo com 10%, e isso deve aumentar para 12% até junho de 2025. Portanto, você só precisa aumentar uma porcentagem relativamente pequena para chegar aos 15% total. E aqui está você. Espere aí. Estou um pouco assustado com essa história de esteira. Eu não deveria investir mais do que 15%? Aqui está eu. Paciência, gafanhoto. Nesse momento, você precisará do dinheiro extra para passar o restante das etapas do Barefoot Step. E lembre-se de que o superávit fica bloqueado até as coisas ruins aconteçam, como ficar velho. Aqui está você. Bem visto. Devo depositar menos? Aqui está eu. Não quero que um dia você me escreva uma carta com a caneta azul. Você vai estragar o meu dia. Para vocês que estão em frente da turma, aqui vai uma leitura adicional. O Escritório de Estatística Nacional do Reino Unido divulgou um relatório de 595 páginas que você não vai ler. Portanto, vou resumi-lo em uma frase. A partir de agora, você precisa economizar 15% da sua renda para evitar a aposentadoria. E há um bônus, você pagará menos imposto. Redução de impostos. O governo entende que o futuro é caro e por isso eles o subornam com corte de impostos. Se você ganha $80 mil por ano, pode reduzir sua alíquota marginal de imposto em mais de uma metade, desviando esse dinheiro para o seu superávit. Vamos fazer isso mais uma vez para o público do Twitter. Dinheiro no super.
menos imposto, igual a mais dinheiro para a aposentadoria. É por isso que o Super deve ser a peça central do seu programa de investimento de longo prazo. E é a melhor maneira de aumentar automaticamente a riqueza. Não é necessária força de vontade. Por que estou tão obcecado em tornar isso automático? Porque eu tenho força de vontade quando um carneiro em um cercado cheio de ovelhas. Sim, eu já me sentei onde você está agora. Há uma dúzia de motivos convincentes pelo qual você não conseguirá fazer isso. E eu entendo. Mas essa é a única coisa pela qual o seu futuro se complementará. Veja, um pouco esquisito quando se trata de falar sobre o seu super. Sou como aquele amigo que acabou de descobrir a dieta e não consegue mais parar de falar sobre ela. Cara, comi a perna de uma cabra na sexta-feira e foi incrível. Sério, nunca me senti tão bem antes. Aqui abaixa essa cerveja e tome um pouco do meu caldo de osso, mano. Na verdade, não sou assim. Talvez um pouco, mas por um bom motivo. De qualquer forma, aqui está a professora para lhe dar a última lição antes do recreio. Jenny, de 30 anos, é solteira, professora do ensino fundamental. Ela ganha $72.000 por ano e tem 50 mil no fundo de garantia. Ela lê este livro, o que é um pouco difícil, porque ela já está nele. Esse livro tem mais sequências aleatórias do que Harry Potter e as cuecas mágicas. E decidi colocar seus investimentos no piloto automático, aumentando o superávit para 15 e o que resulta um adicional de $330 por mês. Supondo que o crescimento de 8% e uma inflação de 2%, adivinhe quanto Jane terá quando se aposentar aos 67 anos. $569.773 mil. Melhor ainda, ela se aposentará com uma dupla milionária. Ela está no caminho certo para se aposentar, com 2.063 milhões em superávit. E ela obterá uma dedução fiscal todo ano que fizer isso. Muito bem, Jenny. Roteiros automáticos para ser milionário. Ligue para o seu fundo de pensão e use o seguinte roteiro. Para aumentar o superávit para 15, salário de sacrifício. Você poderia me enviar um e-mail, o formulário padrão de sacrifício de salário? Representante do fundo de pensão. Você verificou se o seu empregador permite que se faça sacrifício de salário? Você, sim, verifiquei. Mas também sei que qualquer pessoa com menos de 75 anos que satisfaça o teste de trabalho pode solicitar redução fiscal para contribuições pessoais do Super. Representante do Super. Temos uma pessoa ao vivo na linha. Você. Então, o que devo fazer? Representante do Super. Basta preencher o formulário que lhe enviarei por e-mail e escrever que você gostaria de sacrificar um adicional de 5% do seu salário bruto, além da contribuição do empregador, e entregá-lo ao seu empregador. Isso fará com que o total chegue a 15. Você. Mais alguma coisa? O representante do Super. Sim, guarde uma cópia dos seus registros. E se você for autônomo? Você. Sei que não sou legalmente obrigado a pagar o Super para mim mesmo, mas gosto de uma boa escapada fiscal. Portanto, gostaria de fazer um pagamento trimestral em minha conta de Super de 15% da minha renda bruta, até meu limite baseado na idade antes dos impostos. Representante do Super. Ok, aqui está o nosso número de conta para fazer a transferência. E você, é só isso? Representante do Super. Estava esperando um desfile de balões caindo do céu, senhor? Se você tem direito à contribuição do governo para o superávit, se você tiver renda baixa ou média e fizer contribuições pessoais após os impostos para o seu superfundo, o governo também poderá fazer uma contribuição chamada de contribuição, até o valor máximo de $500. Verifique o limite do ano fiscal de 2021 e 2022. Sua renda total precisava ser inferior a $56 mil para, pelo menos, uma contribuição parcial. Você. Gostaria de fazer a contribuição após os impostos para o meu superávit. Representante do Super. Boa jogada! O governo pagará 50 centavos para cada dólar que você depositar após os impostos, até determinados limites. Você. Sou uma mãe que fica em casa e trabalho 3 dias por semana, como caçadora de urso, ganhando 37 mil por ano. Por favor, calcule quanto devo depositar no Super para obter o máximo do governo. Representante do Super. Se você fizer uma contribuição de $1.000 após os impostos, o governo te pagará 500 de extras.
Você, acabei de obter um ótimo retorno, 50%. Quanto receberei de dinheiro? Representante do Super. O governo pagará o seu fundo dentro de 60 dias após a apresentação de sua declaração de imposto de renda. Você, bem, é melhor eu ligar para o Old Stub Finger, meu contador? Encontros noturnos com pés descalços. Aumente seu superávit para 15%. Minha estratégia de 15% de superávit é comprovada pelo tempo. É totalmente eficiente em termos de imposto. Funciona e funciona. Depois de adotá-la, você esquecerá dela. Depois que alguns meses você nem perceberá, e o único problema é que a maioria das pessoas nunca chega a fazer isso. É por isso que você vai fazer disso a peça central desse Barefoot Date 9 mensal. E, ser claro, guarde esse cardápio para quando você estiver na etapa 5, depois de comprar sua casa. Entrada. Pegue seu telefone e ligue para o fundo, usando os roteiros da página acima. Curso principal. Em seguida, preencha os formulários para certificar o adicional de 5,5% do seu salário bruto, totalizando 15%, diretamente para o fundo de pensão, e envie-os por e-mail para um funcionário da folha de pagamento. Se o seu fundo não tiver um formulário, você pode simplesmente enviar um e-mail ao seu chefe e pedir que ele configure o pagamento do adicional de 5% antes dos impostos em seu nome. Muito simples. Sobremesa. Embora eu não goste muito de doce, nunca deixe de comer uma sobremesa em uma noite de encontro de pés descalços. O motivo é que eu quero meu cérebro se condicione a comemorar enquanto eu ganho. Nada diz, muito bem, como consumir 4.000 calorias. Ou pelo menos essa é a minha justificativa e eu estou me mantendo fiel a ela. A seguir, tem outra maneira de fazer com que você se sinta bem e feliz. Pare um minuto e pense como sua vida será diferente se alguém tivesse lhe dado esse livro quando você estava no último ano do ensino médio. A verdade é que você chegou até aqui. Agora, você sabe que a maioria das pessoas mais que a maioria das pessoas sobre investimento. Devo comprar uma propriedade para investimento? Você quer progredir? Eu entendo. É por isso que você está lendo o livro de finanças e não os 50 tons de cinza. Provavelmente você está começando a ganhar dinheiro e naturalmente quer traduzir isso por um bom retorno sobre o seu dinheiro. Como sempre morou em um imóvel, você pretende isso. Portanto, seria um pouco australiano não pensar pelo menos que é uma boa propriedade para investimento. Portanto, vamos falar sobre se você deve começar a investir. Mas primeiro um aviso, eu adoro propriedades. Tenho propriedades comerciais, propriedades agrícolas, propriedades no centro da cidade e a minha própria casa. Mas você sabe que do que eu gosto mais ainda do que imóveis? A matemática. Provavelmente já ouviu falar dos chamados especialistas dizerem a propriedade dobra a cada 7 anos ou 10 anos. Bem, vamos examinar essa afirmação com o meu fiel Cássio. No primeiro aniversário do meu segundo filho, o valor médio da minha casa em Melbourne era $770.995. Isso era uma casa de metrô comum, preço médio de uma casa no centro da cidade. Era, na verdade, 1,27 milhões. Mas, para esse seu experimento, vamos nos ater a uma casa média na região metropolitana de Melbourne. Se o preço dos imóveis dobrar a cada 7 anos ou 10 anos, vamos ver, meu filho terá de desembolsar para ter sua casa quando crescer. Quando eu estiver na escola primária, uma casa média em Melbourne estava sendo vendida por 1,5 milhão. Quando ele estiver no ensino médio, o preço será 3 bilhões. Quando ele completar 22 anos, estará custando 6 milhões. Quando ele encontrar o amor da sua vida e se estabelecer aos 36 anos, o valor será de 24 milhões. Se você acha que a acessibilidade à moradia é difícil agora, o pobre companheiro e a sua noiva terão que desembolsar o depósito de 4,8 milhões. Mas nem tudo é ruim. Quando o meu filho aposentar aos 64 anos, o imóvel valerá 384 milhões. E, se ele aguentar até os 70, valerá 768 milhões. Ok, o fato de eu ter terminado as 3 últimas linhas com ponto de exclamação é que é um sinal de que acredito que a frase dobra a cada 7 anos, 10 anos é uma bobagem quando se trata de propriedade.
Vamos falar com o verdadeiro especialista, o professor Nigel, da Universidade de Sydney, que pesquisou os preços dos imóveis australianos a longo prazo para seu doutorado. O professor descobriu que o preço médio de um imóvel em Melbourne de 1901 a 2015 aumentou em média de 2,1% ao ano, depois de levar em conta a inflação. Mas espere aí, tem mais esses 2,1 não inclui o dinheiro gasto com pagamento de juros ao banco ou com manutenção da casa. O professor Schiller, da Universidade Yale, analisou o preço de longo prazo dos imóveis nos Estados Unidos, de 1890 a 2004. Ele descobriu que os preços das casas ajustados à inflação aumentaram os minúsculos 0,4% ao ano. Para completar, o mundo ocidental, o professor Pierre Etchkot, da Universidade de Maastricht, analisou os preços dos imóveis da Europa, especificamente em um dos canais mais importantes de Amsterdã, o Rijngracht. Ele conseguiu rastrear as compras e vendas de uma única propriedade por 345 anos. O resultado? O retorno foi de 0,2% ao ano após a inflação. Os preços reais das casas dobraram aproximadamente, mas levaram quase que 350 anos para isso, diz Schiller. É verdade que, em algumas áreas da Austrália, os imóveis dobraram a cada 7 anos, ou 10 anos nos últimos 24 anos, mas não quando se leva em conta a inflação, os custos de juros e a manutenção e a conservação. Além disso, esses números mostram apenas o preço de venda, não o dinheiro gasto na construção ou reforma. Digamos que eu compre uma casa por 500 milhões, demolindo-a e gastando 1 milhão na construção de uma nova casa. Mais tarde, eu a vendo por 1,5 milhão. Quanto ganhei? 0. No entanto, os dados sobre os preços de casas informam que o preço subiu 200%. Quando você analisa os últimos 24 anos a partir da visão histórica, esse período foi atípico, um boom único na vida, causado por alguns fatores exclusivos. Quedas nas taxas de juros hipotecários de um pico de 18% no final dos anos 80 para cerca de 4% atualmente. Aumento da dívida das famílias para 135% da renda familiar mais alta do mundo. Isenções fiscais para propriedade com taxas de juros negativas e que incentivaram os baby boomers a tomar emprestado o patrimônio de suas casas para comprar investimentos deficitários. Difícil? Não é. Não deixe de ler este livro. As pessoas têm sentimentos muito fortes em relação a imóveis. Eu sei disso. A essa altura, 50% de vocês provavelmente concordam comigo, 50% não concordam. E se você é um dos que não concordam, provavelmente está lendo esse livro enquanto assiste o Bachelor, pensando, eu estava gostando do livro até agora. E talvez haja uma chance de 10% o que você acabou de ler tenha deixado tão irritado que seu olho esquerdo está contorcendo enquanto você murmura. Ganhei $300 mil no meu apartamento, barefoot, enfia os seus 2,1 no seu, lá naquele lugar. Mais uma vez, eu adoro imóveis. Quero dizer, até fiz a compra de uma casa dos pés descalços. Mas, nem por um momento, acredito que haja uma mina de ouro no seu quintal. A razão pela qual os preços dos imóveis em níveis recordes é que assumimos dívidas recordes em um momento em que as taxas de juros caíram para níveis mínimos históricos. Foi uma corrida maravilhosa nos últimos 24 anos, mas será nos próximos 24? Por que tomar emprestado para investir mata os juros compostos? Albert Einstein disse que os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. E o que são juros compostos? É quando você reinveste a renda para ganhar juros sobre juros. Quando se trata de comprar uma propriedade para investimento, os juros que você paga sobre os seus empréstimos reduzem, em muitos casos, eliminam totalmente a renda do aluguel. Agora, a maioria dos investidores em propriedade não se importa com o dinheiro que a propriedade coloca em seus bolsos. Na verdade, alguns ficam mais do que felizes em aceitar uma perda em troca de uma dedução fiscal.
Isso é chamado de negative gain. Isso significa que isso funciona em um bom único na vida, quando os preços dos imóveis continuam a subir. Mas em qualquer momento, outro é uma receita para o desastre. É assim, você pode apresentar o mesmo argumento para pedir um empréstimo para investir em ações e investir em imóveis. Em ambos os casos, os juros que você paga ao banco reduzem ou eliminam o valor disponível para reinvestir e compor em longo prazo. Portanto, se você puder evitar dívidas e concentrar na poupança, esse é o caminho a seguir. Deixe-me ser sincero com você. Nesse momento, sei que parece tão sexy quanto imaginar seus pais na noite de núpcias. Você provavelmente acharia mais excitante ler de 0 a 130 propriedades em 3,5 anos. Em outro título do Riley, na verdade. Mas o tema do meu livro, o tema do meu livro é manter sua família segura. Dívida é palavra de 4 letras. O maior investidor da história, Warren Buffett, é direto e reto quando se trata de pedir empréstimo para investir. Fique longe das dívidas. Se você for inteligente, não precisará delas. Se você for burro, não tem por que não usá-las. Certa vez, ele descreveu o endividamento como dirigir um carro a 160 km por hora, em uma ladeira sem cinto de segurança, e com um punhal colocado no meio do volante. Bem, isso com certeza chega a ser o âmago da questão. O cara não faz dívidas. Na verdade, ele é famoso por manter 20 bilhões em dinheiro em caixa para aproveitar as oportunidades inevitáveis que surgem quando as pessoas se metem em problemas. É claro que o seu cunhado pode discordar disso. Isso é bom. Mas, por outro lado, seu cunhado não obteve um retorno impressionante de 2,7762% em sua carteira de investidor, não é mesmo? A verdade é a seguinte: a dívida torna as coisas mais complicadas. As dívidas sempre acrescentam mais riscos. As dívidas sempre aumentam o estresse, quer que você admita ou não. Se puder evitar o endividamento, deve fazê-los. Uma história de 2 investidores. Para mostrar o que quero dizer, vou analisar 2 investidores, Pedro e Paula. Um que compra ações e o outro que compra uma propriedade para investimento. O investidor em ações, Peter, economiza 5 mil e investe no Australian Fund Investment Company, aquele fundo de ações de ultra baixo que eu mencionei no início do livro. Um dia, sentado na lata, ele abre o seu aplicativo Conseq Share Trading e digita AFI e compra ações da AFI no valor de 5 mil dólares. A taxa para negociação de corretagem é de 19 dólares. E 2 dias depois, o dinheiro é debitado da sua conta bancária. 2 semanas depois, ele recebe a confirmação pelo correio, juntamente com o formulário de plano de reinvestimento de dividendos, que permite reinvestir automaticamente seus dividendos, os pagamentos regulares de renda de ações. Ele assina assim, formulário e envia de volta. Isso tudo por 10 anos. Quando Peter for vender, será cobrada uma taxa de 19 dólares. O dinheiro estará em sua conta em 2 dias. O investidor imobiliário. Paula participa de um leilão estressante, do qual derruba o solicitante e compra um apartamento de 2 quartos por 585 mil dólares. O pagamento será feito em 90 dias. Logo em seguida, Paula paga uma taxa adicional de 30.170 dólares de imposto de selo, que aqui no Brasil se é chamado de imposto de propriedade, bem como 3.074 em taxas de transferências ilegais e 58 mil em depósito de 10%. Ela aluga o apartamento por 450 dólares por semana durante 52 semanas ao ano e ganha 23 mil dólares por ano. O problema é que seus custos, juros de empréstimo imobiliário, taxa do agente de administração, seguro, contabilidade, empresa, taxa, manutenção, chegam a 31.402 mil dólares. Portanto, no primeiro ano, ela perdeu 5.121 dólares. Isso depois da redução do imposto de renda por sua redução negativa. Aqui está o problema de Paula. Ela está perdendo dinheiro todos os anos e, portanto, a única forma de ganhar dinheiro é por meio de ganho de capital, ou seja, vendendo a propriedade por um valor maior do que ela tenha comprado. No caso, ela será tributada pelos ganhos de capital, o que empurrará a uma faixa mais alta do imposto de renda.
Então, por enquanto, você precisa vender o imóvel daqui a 10 anos para atingir o ponto de equilíbrio. Vamos fazer as contas. Perdas anuais de $51.210. Comissões de vendas em encargos legais do agente, $15.000. Imposto de selo ou encargos legais, $33.244.000. Portanto, Paula precisa vender o seu apartamento por $100.000 a mais do que ela pagou por ele, apenas para atingir o ponto de equilíbrio. Isso antes de levar qualquer imposto sobre seus ganhos de capital. É claro que ninguém sabe que nos próximos 10 anos de retorno tararão, mas sabemos os custos que ela terá de arcar ao longo do caminho. Sem dúvida, se Paula for como a maioria das pessoas, ela não vai levar em conta os quase 100 mil de custos indiretos e só vai calcular a diferença entre o valor de compra e o valor de venda. Como realmente ganhar dinheiro com imóveis? Ok, então eu vou lhe dizer como perder dinheiro com imóvel, ou apenas empatar. Agora vou lhe contar como ganho dinheiro com imóveis. Há alguns anos investi em uma ação imobiliária chamada BWP Trust, que é negociada na Bolsa de Valores da Austrália. Provavelmente você nunca ouviu falar dele, mas garanto que já esteve em um dos seus prédios que possui. Isso porque a BWP Trust é proprietário de 75 propriedades da Bunny House, não as empresas em si, apenas os grandes galpões verdes onde elas estão instaladas. Na época, fiz uma previsão ousada. Nos 10 próximos anos, eu triplicaria meu dinheiro. Melhor ainda, eu faria isso sem o incômodo de comprar uma propriedade para investimento. Sem locatários fumantes de cachimbo, o locatário é a Bunny, de propriedade do conglomerado do West Farmers. Não há renovação em contrato de aluguel de 12 meses. A Bunny assina os contratos de aluguel de 20 anos, com opções posteriores. Sem custo de manutenção. Ele está escrito no contrato do aluguel da Bunny, arca com todos os custos de manutenção. Não é preciso lidar com agentes de aluguel pouco inspirados. A Trust cuida de tudo para mim e reinveste automaticamente o meu aluguel para comprar mais. Não me preocupo com o fato de bancos aumentarem a taxa de juros, porque não tomei dinheiro emprestado. Sem adivinhações sobre meu retorno. Eles se baseiam em aumentos anuais de aluguéis definidos e subscritos em contratos de aluguel ultralongos. E quanto à minha previsão de triplicar 10 anos? O momento que eu escrevo, a da BWP tem se saído bem. Estou a caminho certo para triplicar meu dinheiro. Entretanto, a palavra de advertência. Isso certamente é uma recomendação, dada na natureza precária das taxas de juros. Eu estou usando isso apenas para salientar que comprar imóveis para investimento não é a única maneira de ganhar dinheiro com imóveis. Quando se trata de investimento, o que importa é o dinheiro no bolso. Todo o resto é especulação. Propriedade versus ações. Ouça, eu não faço comparação entre Holden e Ford. E com certeza não faço a comparação entre propriedade e ações. O que eu faço é ter uma visão não emocional dos retornos históricos, justamente com o que realmente coloca dinheiro no meu bolso. Investir de acordo. Saiba o seguinte, se você ouvirá muitas histórias estranhas e maravilhosas sobre os investimentos ao longo da sua vida, principalmente de pessoas que querem lhe vender algo e, portanto, têm interesse em subestimar os riscos dos empréstimos, ou seja, imóveis, ações e ovo de ema. Estou lhe dando as mesmas informações que dou meus pais, minha irmã, meus amigos e a mim mesmo. Como ser herói investindo para seus filhos ou netos. Talvez você não tenha filhos, talvez você nem goste de criança, mas conhece alguém que tem filhos, correto? Bem, se você tem capacidade de mudar o curso da vida de um jovem, o que você acha? De acordo com a ASICS, a maioria dos australianos não tem habilidades numéricas básicas necessárias para atender às demandas da vida cotidiana e do trabalho. Este não é o seu caso. Você é inteligente o suficiente para estar sentado comigo, lendo o livro de finanças, dando longos prazos para organizar o seu próprio dinheiro. Eu suponho que isso significa que você provavelmente tem muita influência sobre sua família e amigos, quando se trata de questões financeiras, quer você receba por isso ou não. Portanto, agora vou munir-lo de todas as informações necessárias para ajudar a mudar a vida de um jovem. Considero que é extremamente privilegiado por ter ajudado muitos jovens a lidar com o dinheiro. Eu posso dizer
a experiência mais humilde da minha vida. Agora é a sua vez. O que segue é o plano de fazer a diferença na vida de um jovem. O segredo, o número para criar filhos financeiramente aptos é ser você mesmo, um bom administrador de dinheiro. Você fará isso seguindo os passos descalços. E melhor ainda, você não ficará estressado com o dinheiro e, portanto, terá mais tempo para estar presente com seus filhos. À medida que as crianças ficam mais velhas, elas podem não ouvi-lo, mas nunca deixam de imitá-lo. Seja um bom provedor. Mostre a eles a alegria do trabalho árduo e o respeito que você ganha ao fazer um bom trabalho. Seja econômico. Mostre a eles que as luzes precisam ser apagadas e que o dinheiro deve ser guardado para um dia chuvoso. Seja um investidor. Essa é a parte mais divertida. Ao contrário da maioria das crianças, que olham fixamente para um gráfico de juros composto da matemática do ensino médio, você pode mostrar a elas em primeira mão. Vamos aprofundar no assunto. Grow Bucket, juros compostos para criança. Esse investimento fará o seu Grow Bucket. Ele crescerá. Um investimento único, digamos, de 2.000 ou mais 50 por semana, pode valer mais de 141.000 em 21 anos. Isso será útil porque, há algum tempo, as mensalidades das escolas particulares estão crescendo a uma taxa 2 vezes maior que a inflação. Os pais australianos gastam em média $50.000 com a educação dos seus filhos, em acordo com o relatório do National Center Social and Economic Modeling. É claro que ninguém sabe que os próximos 10 anos de retorno darão, mas sabemos que os custos que ela terá que arcar ao longo do caminho. E muitos não têm condições para pagar isso. A Australian Financial Review relatou em 4 dos pais que fazem empréstimo para pagar a educação dos seus filhos em uma escola particular. E 1 a cada 7 tem dívida no cartão de crédito para pagar as taxas escolares. Portanto, não é de surpreender que todos os anos eu receba centenas de e-mails e cartas de pessoas bem intencionadas que querem reservar algum dinheiro para as crianças em suas vidas. O problema é que muitas dessas pessoas fazem a besteira de escreverem para mim. Portanto, deixe-me mostrar como fazer isso corretamente. Se você decidir mandar os filhos para a escola pública local, poderá dar-lhes um cheque bem grande e que poderão usar como depósito para comprar uma casa ou lhe dar-lhes uma liberdade de conseguir sua paixão e de iniciar o seu próprio negócio. De forma direta, em nenhuma circunstância, você deve investir para o futuro dos seus filhos em uma conta bancária. Isso se aplica especialmente às contas projetadas para a criança, que geralmente têm um modo lindo cofrinho de plástico. Em geral, elas são horríveis, como termos de condição que dão aos seus filhos na primeira lição de que os bancos são os sacanas. Evite-as, como se fosse brócolis. Em vez disso, vão investir em ações australianas de boa qualidade. Mas aqui é que as coisas ficam um pouco mais difíceis. Veja bem, o governo quer impedi-lo de usar seus filhos como forma de evasão fiscal e, por isso, pune os menores que declaram renda não oferida. Os primeiros $416 de sua renda não oferida são isentos de impostos, mas depois disso o imposto de penalidade entra em vigor e pode chegar a 66%. Isso não é um erro de digitação. Felizmente, há 2 maneiras perfeitamente legais de contornar o pagamento de imposto de multa sobre o investimento das crianças. Você pode investir em seu próprio nome, perfeito para quem tem renda mais baixa, ou por meio de um título de investimento, perfeito para quem tem renda mais alta. Vou falar sobre cada uma delas. As pessoas com renda mais baixa. Se você e seu cônjuge ganham menos de $37.000 por ano, compre ações de uma empresa de investimento de baixo custo listada na bolsa, como a FIC ou a Argo, em nome da criança. Coloque o nome do cônjuge que ganha menos. Já abordamos o investimento na etapa 5, mas deixe de fazer a recapitulação de 30 segundos aqui. A LIC é basicamente um fundo de ações que é negociado no mercado de ações. Os LICs mais antigos são, como o AFIC e o Argo, existem há décadas, e no caso do AFIC, desde a década de 1920. E tem sido investimentos maravilhosos para investidores de longo prazo, que não querem cômodo de escolher ações individuais ou pagar alta taxa de administração.
Conclusão. Tenho uma grande quantidade de meu próprio dinheiro em leaks. Assim, meus pais, meus companheiros e meus filhos em meu nome. Você compra a ação de um leak e abrindo uma conta de negociação de ações. E se você não tiver uma conta, a maioria dos casos, seu banco fará uma. A compra é tão simples quanto usar o Internet Banking. Certifique apenas de configurar sua conta de negociação de ações com a seguinte designação: adulto menor de idade. Alan John William Penny Wilson. Isso significa que você é proprietário legal das ações e, portanto, precisará declarar qualquer renda proveniente das ações em sua declaração de imposto de renda. Ainda assim, é simples e claro do ponto de vista dos registros que você está administrando a conta em nome do seu filho. Para uma mãe ou um pai que fica em casa, essa é uma estratégia excelente, porque você pode ganhar 18.200 de renda total a cada ano antes de pagar qualquer imposto sobre os ganhos. Você teria que ter mais 300 mil investido antes de pensar em pagar impostos. Dentro de algumas semanas, você receberá pelo correio a carta sobre o plano de investimento como extra, participação total. Isso permitirá que você reinvestirá automaticamente todo o dividendo na compra de mais ações. E ao fazer isso, você não precisará pagar corretagem, a taxa de compra ou de venda de ações. E muitas vezes você obterá um pequeno desconto sobre o preço atual das ações. Pessoas com rendas mais altas. Se você é das pessoas que estiverem ganhando mais de $37.000 por ano, então o meu nome é Bond, Investment Bond. Tirando as piadas de mau gosto, eu sou grande fã dos títulos de investimento. Eles permitem que você invista em fundos administrados e são ótimos para as crianças. Vou lhe dar 3 motivos pelo qual tinha uma foto do meu título de investimento ao lado do posto de Michael Jordan no meu quarto quando eu era criança. Não há imposto adicional sobre ganhos após 10 anos quando você vende. Você pode abrir um título de investimento, iniciar um plano de poupança regular em um fundo de ações, administrando, compor retornos e, depois de 10 anos, retirar o seu dinheiro sem impostos sobre ganho de capital. Para ser exato, o imposto pago é sobre a renda dos ganhos realizados a alíquota de 30% do título emitido, não pelo investidor. Você pode dizer adeus ao seu contador. Você não precisa declarar renda. O título investido paga imposto dentro do título, a alíquota corporativa de 30%, razão pela qual faz sentido às pessoas com renda mais alta. Portanto, não há necessidade de declarar isso na sua declaração anual de imposto de renda. Muito simples. Você pode compor as suas contribuições mensais. Um dos principais benefícios do título de investimento é que você pode aumentar suas contribuições anuais em 25% a cada ano que se realmente quiser uma estrela dourada. Qual o título de investimento? Há vários provedores de título de investimento, como os títulos da Invest da Australian Unit, os títulos da Life Builder da Generation Life e da Grow Bond da AMP. Para escolher um deles, aplique-se as mesmas regras que você usou para escolher um superfundo. Você pode investir em ações, nem todos investem, mas quando mais baixas forem as taxas, você puder pagar melhor. E mais uma coisa, todos os bônus têm uma série de regras, portanto verifique as letras miúdas antes de investir. Como não criar um moleque mimado? Sou apaixonado por educação financeira, tão apaixonado que escrevi um livro inteiro sobre isso. O Barefoot Investor of Family, investidor descalço para famílias. E o The Only Kids Money Guide You Ever Need, o único guia de dinheiro para as crianças que você precisará. Até comprei uma fazenda para meus filhos. Cada um terá um cercado, um carneiro e uma ovelha. Educação financeira e educação sexual em um só lugar. O problema é que os pais se metem a não entender que a mesada é, na verdade, uma ferramenta de educação financeira. Portanto, se você não quer que seus filhos cresçam com direitos, não lhe dê mesada. Faça com que eles contribuam com as coisas comuns da casa. Lavar a louça, levar o lixo para fora, mas pague-os por trabalharem duro, como no mundo real. Já lhe apresentei a estratégia de Serviette, com sua abordagem de 3 baldes. Para seus filhos, 3 baldes que se transformam em 3 potes de geleia. Pegue 3 potes sem geleia e rotule de Spurg, esbanjar
Smile, sorrir, e give, dar. As crianças aprendem quando se tocando. É que isso que os bancos estudantis são péssimos. Portanto, você deve tornar isso o mais visual possível. Mantenha os postes dos quartos de seus filhos para que eles possam levar ver o dinheiro se acumulando. Dívida de moedas igualmente. Limpe-as primeiro. Faça compras. As crianças precisam aprender a se tornar compradores experientes. E a melhor maneira de ensiná-los é por meio da experiência. Sorria. Ensiná-las que precisa economizar para comprar coisas é pedra fundamental para a educação financeira eficaz e traz dividendos para toda a vida. Doe. Essa é uma lição de vida sobre o contentamento. Afinal, as pessoas mais felizes do planeta são aquelas que doam. Isso também ensina as crianças que, por viverem na Austrália, elas já estão entre as pessoas mais ricas do planeta e coloca o dinheiro em sua perspectiva correta. As crianças mais velhas podem acessar o site kiva.org e ajudar um empresário em dificuldades no mundo do desenvolvimento. Elas podem emprestar 25 online e depois acompanhar a história do empreendedor na Kiva. $25 é um alimento para mudar a vida de duas pessoas, a do empreendedor e a do seu filho. E para adolescentes, se você estiver virando hambúrgueres, eles estão superando os cofrinhos e, portanto, poderão colocar os seus ganhos em 3 contas bancárias separadas. Paris Hilton, Donald Trump e seus filhos. Se você aplicar o conhecimento que lhe dei, você será o VIP no 21º aniversário do seu filho. Entretanto, se não ensiná-los a também lidar com o dinheiro, você acabará tendo uma própria Paris Hilton ou um Donald Trump. O pai dele era milionário, você sabe. Nem fale sobre isso. Pense nisso. O que você teria feito se seu pai entregasse um cheque de, digamos, $140 mil no seu aniversário de 20 anos? Você teria desenvolvido um portfólio sensato e diversificado de maconha, uísque e mulheres. Eu não recebi um cheque, nem mesmo uma moeda de dólares. Na verdade, o que mais me aproximou de um metal precioso que recebi foi a caneca de cerveja gravada no meu 11º aniversário, que foi enchida durante toda a noite, deixando-me uma bagunça da manhã seguinte. Não, o objetivo é aumentar o seu patrimônio líquido e sua autoestima. Como você já deve ter percebido, este livro é muito pessoal, e por isso vou explicá-lo da melhor maneira possível, mostrando a casca que recebi dos meus filhos. Sinta vontade para compartilhá-las com seus filhos. Uma carta dos meus filhos. Vocês têm algo no mundo que quer mais, tempo. Veja, a maioria das pessoas fica sem tempo. Vejo isso todos os dias no meu trabalho. Tenho que convencer jovens de que suas vidas podem ser poderosas, que eles acreditem em mim. Passo o resto do meu dia tentando ajudar pessoas mais velhas que estão tentando desesperadamente recuperar o fôlego pelo tempo perdido. E elas estão correndo contra o relógio. A questão é a seguinte: se você tem tempo, não precisa correr. Não precisa verificar nervosamente os preços das ações todos os dias. Você não tem pressão financeira. Você não precisa que o mercado de ações faça alguma coisa. Você não se deixa levar por esquema de enriquecimento rápido. Você não se apavora quando o mercado cai. Você pode fazer o tempo trabalhar para você. E como meu pai, é meu dever mostrar como você fazer isso. Portanto, vou lhe deixar um monte de dinheiro, um carro de luxo e um jet Lear. Estou brincando. Veja como isso deu certo com Justin Bieber. Meu pai não me deu uma colher de prata e também não receberá uma de mim. Em vez disso, vou lhe dar algumas lições de vida. A alegria do meu trabalho árduo. Toda semana, é mais de uma década, escrevo uma coluna de jornal. Eles me pagam o mesmo dinheiro, quer que eu escreva algo em 1 hora ou em 1 dia. Portanto, eu poderia escolher a opção mais fácil, mas não faço isso. Por exemplo, para minhas colunas, passei 2 dias pesquisando, entrevistando e escrevendo sobre dinheiro, poder, manter mulheres presas em relacionamentos violentos. Coloquei meu coração, minha alma naquelas 987 palavras. E valeu a pena. Esse artigo foi compartilhado por milhares de pessoas. Mas o mais importante é que recebi alguns e-mails incrivelmente pessoais e emocionantes, até mesmo trágicos,
de mulheres que precisavam ouvir aquela mensagem de esperança para que elas não estavam sozinhas, que algo pode ser feito por elas e por seus filhos. O que eu quero dizer é que há uma alegria especial no trabalho árduo, em fazer um bom trabalho e cumprir promessa. O milagre dos juros compostos. Bom, agora vamos falar sobre a maneira mais simples e segura de criar uma fortuna. Juros compostos. Como você perceberá, há muitas coisas que seu pai não pôde fazer. Mamãe contará mais tarde. Mas a única coisa que eu tenho a meu favor é que sei que os juros compostos funcionam. De fato, eu não apenas sei, eu vivi isso. Você também pode. Como tempo suficiente, você não pode deixar de construir uma enorme riqueza. Sua maior arma de investimento não é um QI elevado, um talento especial para números ou letras extravagantes após o seu nome. É o tempo. Quando mais cedo você começar, melhor. Dê uma olhada e você verá. Digamos que aos 15 anos de idade, você começa a trabalhar em uma fazenda da família. Você trabalha arduamente, junta $5.000 por ano e investe num fundo de ações básico. Você reinveste o dividendo pelos próximos 10 anos. E ao longo do caminho, você ganha um valor nominal de 10% nos últimos 40 anos. As ações têm, na verdade, um retornado em média de 10,2% ao ano, mas não em linha reta. Então você para, seu colega não começa tão cedo quanto você. Ele espera até conseguir um emprego de verdade, aos 25 anos, para começar a investir. Como você, ele investe 5 mil por ano, mas, ao contrário de você, ele não para. Ele continua investindo todo ano até os 60 anos de idade. No total, investiu 50 mil e ele investe 180. Então, é de se esperar que ele tenha mais que você, certo? Errado. Embora você tenha investido menos de 1/3 do que ele investiu, você acaba com mais 50%. Você recebe 2.709.000 e ele recebe 1.640.000. Esse é o poder dos juros compostos. Esse é o poder do tempo. Isso não é uma coisa nova. Não é um sucesso ou um fracasso. Funciona sempre. É a maneira mais segura e garantida de se tornar incrivelmente rico. Então, por que as pessoas não fazem isso? Bem, porque é um pouco chato. A maioria das pessoas nem sequer faz os 5 mil. As pessoas sempre encontrarão um motivo para jogar pelo seguro e não fazer nada. Essas pessoas sempre estarão falidas. Algumas que investem geralmente ficam com retornos após 3 anos. Sente-se que não estão chegando a lugar nenhum e decide diversificar para um Honda Jazz ou uma viagem a Bali ou um iPhone novo. A realidade é que a maioria das pessoas aprende sobre juros compostos ao contrário, comparando as coisas do que você precisa com o dinheiro que elas não têm, para impressionar as pessoas com a qual não se importam. No entanto, as dívidas que roubam a independência financeira. A dívida torna as pessoas mais caras. Em última análise, a dívida é uma escravidão. Quase ninguém chega ao 7º ano, quando aquela bola de neve composta realmente começa. No entanto, se você conseguir persistir, esse é o momento da sua vida. O dinheiro muda e começa a entrar em juros. Nesse momento, você decifrará o código do tempo, e aí você pode realmente trilhar o seu próprio caminho, como eu digo. Com amor, papai. A viúva que colocou seus filhos em uma escola particular, Leah Johnson. A Barefoot reitera constantemente que não há problema em questionar o seu banco e outros provedores para obter o melhor negócio. Fiquei viúva aos 37 anos de idade, tinha 3 filhos menores de 8 anos. Meu marido morreu, minhas contas estavam congeladas e tive que pedir dinheiro emprestado aos meus pais para comprar mantimentos e pagar a casa. Em seguida, voltei para Swan Hill, onde minha família mora, e comecei do zero. Sempre gostei de ler sobre estratégia financeira e as pequenas coisas como juros compostos, que podem fazer uma grande diferença. Então, peguei emprestado o livro The Burst Investor, Investidor Descalço, da biblioteca e comecei a trabalhar com o Mojo, certificando-me que tinha fundos separados para despesas obrigatórias e outras coisas que eu poderia precisar no futuro. Agora consegui colocar 2 filhos em uma escola particular. Meu filho acabou de concluir e adora o Barefoot, tanto eu. Ele só está chateado porque
não tê-lo obrigado a começar a investir aos 9 anos de idade. O Barry Flood reitera constantemente que não há problemas em questionar o seu banco e outros provedores para obter o melhor negócio. Agora sou proprietário da minha casa, tenho investimento e meus filhos entendem como o dinheiro funciona e têm grande respeito por seus próprios ganhos. Falamos sobre investimento, deduções fiscais de lucros e perdas, que significa ser financeiramente alfabetizado. Houve noites em que acordei suando frio, preocupado com algumas de minhas decisões, mas isso foi passageiro e se tornou menos problemático. Agora vejo tudo se desenvolvendo muito bem. Tem sido fabuloso. Etapa 6. Aumente o seu ânimo para 3 meses. Em meu primeiro Barefoot Date Night, você abriu uma conta Mojo de $2.000. Agora que você automatizou o teu investimento ao longo prazo, voltamos para terminar o trabalho de garantir sua segurança no curto prazo. Você vai aprontar seu extintor de incêndio para o seu Mojo Bucket e aumentá-lo para 3 meses de despesa. O extintor de incêndio foi usado para dominar as dívidas, para economizar o depósito de uma casa e agora vai lhe dar o troféu definitivo. Nunca mais ter que se preocupar com o dinheiro. Se o seu legado é cuidar da sua família, se você é um bom provedor, essa etapa o tornará realidade. Com 3 meses de Mojo, você está dizendo ao mundo: a sua família está colocando à frente do seu ego. Está comprando para ele seguranças e proteção. Pouquíssimas pessoas tomam essa decisão conscientemente. Essa atitude exige caráter. É disto que se trata verdadeira riqueza. O poder do Mojo nunca se preocupa com dinheiro. Você e eu não somos muito bons em descobrir o que fará feliz a longo prazo. Se fôssemos todas as coisas pelas quais ansiavam, o que agora temos, teriam sido suficientes, certo? Felizmente, a ciência tem uma resposta para nós. Estudos repetidos mostraram que, além de um nível básico de renda, cerca de $70 mil no ano, não há nenhuma ligação perceptível entre a renda alta e o grande saldo bancário e a felicidade. No entanto, existe um hack para a felicidade. Há uma coisa que os pesquisadores de Harvard a Princeton descobriram repetidamente que tem um impacto mensurável sobre a sua felicidade: poupança. Isso porque poupança é igual à liberdade. Quando você tem dinheiro no banco e está livre para viver a vida em acordo com seus próprios termos, você tem o poder. Você dá as ordens. Seu chefe é um canalha. Você pode se dar ao luxo de sair de lá e esperar até encontrar algo melhor. Seu irmão está doente? Você pode ser a única pessoa que pode contar, porque se dar ao luxo de largar tudo, voar para o outro lado do estado e cuidar dele. Seu carro quebrou? Você pode consertá-lo sem pensar 2 vezes. Com a poupança, você não deve nada a ninguém. Você é livre para fazer o que quer. Esse é o papel da poupança. Não é apenas um número, é um modo de vida. A maioria das pessoas tem isso de trás para frente. Elas acham que economizar dinheiro é uma tarefa árdua, mas não é. Viver de semana em semana, de preocupação em preocupação, de luta em luta durante toda a vida, isso é um trabalho árduo. Etapa 1. Fiz que você configurasse suas contas bancárias, inclusive iniciando uma conta Mojo de $2.000. Agora vamos realmente bater o martelo. Se você comprou sua casa na etapa 4 e garantiu o seu "eu tenho isso" ao longo prazo, colocando seu investimento do piloto automático na etapa 5, agora é hora de voltar atrás com um bom cão pastor e lidar com o aqui e agora. Menu de encontros noturnos com pés descalços. Economize 3 meses de Mojo. Provavelmente, se você terá muito trabalho essa noite. Por quê? Bem, a experiência me ensinou que a maioria dos casamentos há uma esposa que valoriza a segurança e a proteção acima de tudo. Geralmente a mulher. E a outra que quer comprar jet ski. Geralmente o rapaz. Veja bem, há muitas coisas às quais você pode gastar o seu dinheiro, mas como já discutimos, quase tudo que você compra só lhe dá prazer momentâneo, exceto se decidir investir o seu dinheiro na Mojo. A sensação de segurança que vem de fato e de ter dinheiro mais do que o suficiente nunca o abandona.
Ela nunca se desgasta. Ela se torna parte de quem você é e colore toda a visão do que é possível. É o que dá a você o seu mojo. Entenda. Você vai aumentar o seu mojo para 3 meses de despesa de vida em caso de emergência. E uma emergência não é uma viagem a Bali, porque a Jetstar está fazendo uma promoção. Certo, mas quando é isso? É simples. É o que você está colocando no seu Blue Bucket todo mês, vezes 3. Anote esse valor agora mesmo. Este é o valor da próxima meta. Agora que você fez sua maior compra e comprou uma casa. Você vai apontar o seu extintor de incêndio, 20% do seu salário, para se encher o baú do seu mojo. Quero que você faça uma transferência direta recorrente na sua conta Fire Extinguer para a sua conta mojo, a cada dia de pagamento, até atingir o valor de 3 meses de despesa. Você pode fazer com isso pelo telefone na maioria dos bancos, portanto, faça agora mesmo. Curso principal. Conforme discutido na principal tarefa de hoje, é convencer o seu parceiro da importância de ter esse dinheiro na mojo, mesmo que você nunca o use. A recompensa é que você nunca mais terá que se preocupar com o dinheiro. Você será livre. Sobremesa. Digamos que vou deixar para você descobrir como convencer o seu parceiro a ver o lado bom das coisas. Mamãe mojo. Liane Russell. Eu jamais voltaria a não ter mojo. Eu só quero ser o melhor do que minha família. Duro, mas verdadeiro. Nunca pensei que fosse possível ter algum controle financeiro. Cresci no oeste de Sydney, em um ambiente cheio de dívidas, e achava que a vida era assim, porque todos que eu conhecia viviam desse modo. Quando tinha 23 anos, mudei para Melbourne, sem conhecer ninguém. Minha família estava se voltando para as drogas e o álcool, e eu tinha um parceiro violento. Eu tinha um cartão de crédito no valor máximo de $5.000 e um empréstimo para carro que eu continuava pagando emprestado. O empréstimo de 22 mil para o carro cresceu para mais de 35 mil. Então eu comprei o livro do Scott. Embora minha mudança de vida não tenha ocorrido do dia para a noite, o único conselho que ficou na minha cabeça foi que eu precisava viver dentro das possibilidades. Eu sabia que o primeiro passo era livrar das minhas dívidas. Primeiro lidei com o empréstimo pessoal, depois com o cartão de crédito. Quando fiz o meu último pagamento, não poderia ter ficado mais orgulhosa de mim mesma. Uma pequena conquista, mas para uma garota de parte difícil de Sydney é incompreensível. Por causa do meu passado, eu tenho um desejo profundo e ardente de estabilizar minha própria vida. Assim, depois de quitar minhas dívidas, mantive o ritmo e abri uma conta mojo. Eu economizava cada trocado que sobrava. Agora tenho 3 meses de despesa mojo, mais de 30 mil na mojo. Ter economia não era um conforto que eu tinha antes de encontrar a Barefoot e nunca mais. Voltaria a não ter um mojo. Ter dinheiro no banco é extremamente reconfortante, principalmente agora que eu sou mãe. Penso em minha educação, quando tudo era muito difícil e muito caro, e quero um futuro diferente para o meu filho. Quero que ele entenda que, com o tempo, pode construir riqueza para si mesmo. E quero que seus esforços com o dinheiro sejam compostos desde cedo, uma oportunidade que nunca tive. Agora estou trabalhando duro para economizar para comprar uma casa. Também comecei a sacrificar o salário para o superávit. E essas coisas eu nunca havia pensado antes. Acho que sou apenas uma pessoa normal, com um salário normal, que pode alcançar coisas boas. Eu espero que sim. Tive que mudar meu pensamento de talvez eu possa para isso que eu farei. E quando? Pensar dessa forma tem sido o primeiro tapa na cabeça da Barefoot para mim. Tudo se resume em agir. Ideias simples dão resultado a longo prazo. Sabe de uma coisa, Scott? Essa é a minha chance de agradecer, de coração. Recapitulação da parte 2. Crescer. Você e eu percorremos um longo caminho desde que reunimos pela primeira vez. Agora você está muito à frente da média das pessoas, mesmo aquelas que têm um planejador financeiro caro, porque você está lendo informações ferozmente independentes e assumindo o controle total do seu dinheiro. Enquanto algumas pessoas ficam atoladas de cortar café e seguir o orçamento que você concentrou seu encontro descalço em grandes vitórias, nas coisas grandes que realmente fazem a diferença. Ao final da etapa 6 do pé descalço, você terá
se comprometeu a aumentar o seu salário anual pelo menos $5 nos próximos 12 meses. Terá uma abordagem prática para economizar um depósito e evitar o seguro hipotecário dos credores. Ligou para seu superfundo e colocou suas economias para a aposentadoria no piloto automático a 15%. Aumentou o seu pagamento final com potencialmente centenas de milhares de dólares e recebeu uma dedução fiscal no processo. Mudou completamente a árvore genealógica para ensinar aos seus filhos o poder do dinheiro, do trabalho árduo e da doação. Melhor ainda, ao garantir o futuro financeiro deles, o plano de investimento que você tem agora. O mais importante de tudo é que você está no caminho certo para alcançar a verdadeira liberdade financeira. Com 3 meses de mojo, você nunca terá que se preocupar com o dinheiro. Você está no comando e dá as ordens. Você é livre. Agora é a hora de colher os frutos e desfrutar o banquete. Você está crescendo. É hora de colher. Parte 3. Colheita. Pergunte a qualquer fazendeiro qual é a sua época favorita do ano. Ele lhe dirá: a colheita. O sol está brilhando, os pássaros estão cantando e estão prestes a receber o pagamento. Quando terminar a colheita, você terá arriscado das maiores metas de todo o australiano tem, mas poucos conseguem alcançar. Você vai tirar o banqueiro das suas costas, de uma vez por todas. Mas, o mais importante, você vai aposentar um conforto absoluto. Eu não estou falando de um jovem de 35 temporadas de juros compostos. Estou falando de uma pessoa de 65 anos que está apavorada com o fato de ter chegado tarde demais. Veja, eu vou lhe mostrar o que eu chamo de estratégia da aposentadoria, Donald Bramman. Ela vai acabar com o medo que você tem da aposentadoria e revelar como você se aposentar com conforto, independentemente de quanto de dinheiro você tem no superávit agora. Garanto que você nunca leu nada parecido com isso. Em Harvard também, mostrar como economizar $77.641 em sua hipoteca e eliminar quase 7 anos de pagamento. Revelar o segredo sujo que as hipotecas quer que você não saiba. Revelar o seu número de aposentadoria e mostrar como atingi-lo. Fornecer detalhes de especialistas financeiros independentes podem ajudá-lo a não vendê-lo. Além disso, você terá uma noite de encontro muito especial com os pés descalços. Mas agora é a hora de uma torta de maçã. É a hora de colher. Etapa 7. Tire o banqueiro de cima de você. Quando chegar a essa etapa, quero que você se esforce ao máximo e seu próximo encontro noturno com os pés descalços. Vá a algum lugar muito chique. Diabo, chegue a uma daquelas limusines e só os velhos, como o dinheiro e os jovens indo para a festa de fim de ano, se dão o direito de contratar. Nessa etapa, você encontrará dezenas de milhares com os pequenos telefonemas. Há apenas 2 maneiras de quitar a hipoteca rapidamente: reduzir a taxa de juros, fazer pagamentos extras. Vamos fazer as 2 coisas. Mas primeiro, deixe falar do fenômeno que eu chamo de poste de povos. Curioso, caso dos povos de código postal. A palavra hipoteca, como já disse antes, significa um acordo até a morte. E não se engane, o universo está inteiro conspirando para que você nunca fique livre das hipotecas. Isso acontece quando você assiste o programa The Block. Isto acontece quando você digita "quanto posso pedir emprestado" na calculadora do site do banco. Acontece quando seus amigos compram uma casa no subúrbio mais bonito do que o seu e você se sente uma pontada de inveja. O efeito colateral de viver durante um boom de endividamento da história
é que algumas pessoas veem uma casa como uma peça de xadrez. Você pode manter por tempo suficiente para o patrimônio líquido aumente. E então você troca para o subúrbio mais novo e mais chamativo, com vizinhos mais novos e mais chamativos. Tenho um nome para as pessoas que fazem isso. Eu as chamo de povos, de código postal. Pessoas que se empenham no máximo para poderem morar em um subúrbio chique, mas acabam vivendo uma vida de desespero silencioso no processo. Povos de caixa postal. Deixe-me apresentá-lo a um desses casais. Eles são nossos amigos, embora tenha mudado os detalhes deles, obviamente. Quando se casaram pela primeira vez, tudo que podiam comprar era uma pequena casa no subúrbio Reservoir, do norte de Melbourne. No dia em que compraram o restaurante, eles não comemoraram. Foi mais parecido com a sensação de desânimo do que sentia quando era adolescente e abria o presente de Natal da tia e do tio, que só via uma vez por ano. Você me deu o livro de colorir do Garfield? Nossa, obrigado! Não, Resolver é apenas uma parada no caminho para um lugar melhor. Esse lugar melhor era a cara de Port Melbourne. 8 anos seguintes, eles falaram da saudade do carrinho sobre Porto Melbourne, onde moravam os outros amigos mais ricos. Era como se tudo que acontecia de errado em suas vidas fosse causado pelo fato de estarem presos em Resolver. Nós, por outro lado, morávamos no campo, em uma das partes mais pobres da grande Melbourne, muito, muito longe das águas cristalinas de Porto Melbourne, embora tenhamos represa. Eu brincava com eles. Tudo seria perfeito quando ele se mudasse para Porto Melbourne. A vida seria como um feed coreografado no Instagram. Ele teria um abdômen sarado, porque todas as manhãs levantaria e andaria de caiaque na Bahia, enquanto ela vestia sua roupa esportiva Lorna Jane e meditava enquanto olhava para o oceano. Eles passavam os fins de semana brincando com os filhos na praia e, ao anoitecer, faziam churrasco, bebiam chardonnay e brindavam a boa vida. Vencedor, vencedor, jantar de frango, certo? Pois eis que a pequena casa de Resolver subiu de preço como foguetes. Eles venderam por um preço recorde, mas novamente não comemoraram. Ainda não tinham conseguido o suficiente para comprar no lugar que queriam, realmente. E que, claro, também tinha subido muito. No entanto, eles estavam determinados a viver uma fantasia no Instagram. Então fizeram a troca e compraram uma pequena casa em Port Melbourne e 2 ruas da água. No processo, adicionaram mais 1 milhão em sua hipoteca. O que você acha que aconteceu depois? Como acontece com a maioria das pessoas que tomam empréstimo demais para comprar a casa dos sonhos, o efeito index passou e ficou estressada ao máximo quando ele decidiu assumir o controle do dinheiro deles e não lhe contou muita coisa, o que a deixou paranoica. O que fez foi fazer um depósito disso? Perguntei um dia, quando ela estava tomando café. Acho que estou acostumada a viver assim, ela suspirou, curvando os ombros e olhando para o café com leite. Então eu disse, você está sentada aqui com uma das pessoas mais ricas do planeta e está me dizendo que não tem em passar os próximos 50 anos preocupado com dinheiro? Não é tão ruim assim. Todos estão na mesma situação, certo? Disse ela. Na verdade, não. O Milionário da Casa ao Lado. Um dos melhores livros sobre o fenômeno do código postal, povo, é o Millionaire Next Door. Os autores, Thomas J. Stanley e William G. Danko, se propuseram a estudar os hábitos de compra dos mais ricos. Começaram entrevistando pessoas que consideravam ricas, aquelas que moram no subúrbio ricos, com grandes casas, carros e muitos outros atributos de sucesso. No entanto, suas descobertas foram intrigantes. As pessoas entrevistadas tinham alta renda, mas eram pobres em altivos. Pior ainda, estavam se afogando em dívidas e outras palavras. Era só espetáculo e nada de dinheiro. Assim, os autores mudaram de rumo e começaram a procurar pessoas que fossem realmente ricas. E o que encontraram foi o contrário que a sociedade diz que o milionário bem-sucedido se parece.
Eles descobriram que verdadeiros milionários criam suas fortunas seguindo as regras de riqueza testadas pelo tempo, que, aliás, reflete os passos descalços. Eles são investidores de longo prazo. 95% possuem ações. Eles evitam o cartão de crédito, eles economizam e não têm barcos, piscinas ou Porsches. E dirigem carros familiares de segunda mão, o equivalente a um Falcon ou um Commodore. E agora, o argumento decisivo. As pessoas ricas entrevistadas viviam em casas modestas, em subúrbio modesto de classe média. Daí o título do livro, The Millionaire Next Door. Não faça isso pelas crianças. Então, o que aconteceu com nossos amigos do Caixa Postal Povo? Bem, 1,4 e não lhes comprou uma casa muito boa em Porto Melbourne. Então, eles já estão falando e sonhando em trocar por algo um pouco maior. Eu já vi como isso acontece. Isso nunca acaba. Sempre que alguém com uma casa maior do que a sua, a menos que você seja rainha, ela tem seus próprios problemas. Veja a família dela. Então, vamos inverter a situação. Eles estão pagando dezenas de milhares de dólares em juros ao banco. Em vez disso, poderiam gastar esse dinheiro em férias inesquecíveis para a família no exterior todos os anos e tirar as crianças da escola e alugar uma campervan e dirigir pela Austrália por alguns meses. Ou, se não tivessem enxaqueca na hipoteca, poderiam dar ao luxo de tirar o pé do acelerador, diminuir a velocidade e liberar algum tempo para treinar o time de futebol dos filhos. Esse é o problema. Se você perguntar a esse casal por que eles se meteram no inferno do financiamento imobiliário, eles dirão que é pelos filhos. Mas os filhos não estão nem aí para a casa chique do subúrbio chique. Tudo que eles querem é passar tempo com os pais. Tudo que eles querem é que seus pais parem de brigar por dinheiro o tempo todo. Cresci na cidade de Owen, em Maori, bem no meio do nada, em uma pequena casa que meus pais construíram sozinhos. Com o que, em retrospecto, parecia suspeitamente uma folha de amianto. E me diverti muito, porque meus pais estavam sempre por perto. Não me entenda mal, não sou contra a troca, mas estou aqui para lhe dizer que assinar uma mega hipoteca nas próximas 3 décadas só para poder morar em um subúrbio rico não é uma troca que eu estou disposto a fazer. Não há nenhuma casa no mundo que deixe feliz quando está no controle do seu tempo. Esta é a verdadeira liberdade. E quanto mais cedo você quitar a hipoteca, mais cedo poderá viver em acordo com as suas condições. Como economizar 77.641 dólares e eliminar quase 7 anos da sua hipoteca. Se o empréstimo imobiliário for de um grande banco, há uma boa chance de você estar sendo enganado. De modo geral, os bancos não fazem os melhores negócios em empréstimo imobiliário, porque não precisam fazer isso. Portanto, vamos falar sobre o que você realmente precisa em seu empréstimo imobiliário. Regra número 1. Não compre os sinos e assovios. O empréstimo imobiliário é uma proposta bastante simples. Você toma um dinheiro emprestado do banco para comprar a casa e depois paga com juros durante 25 ou 30 anos. A maioria dos recursos que os bancos comercializam são recursos especiais. É um lixo. Seu principal objetivo é enganá-lo para que você pague por outras coisas que raramente usa. Portanto, fique longe de ferreirada de reembolso, fixação de uma parte do seu empréstimo e qualquer outra coisa inventada por um cara de marketing com um rabo de cavalo. É aí que os bancos obtêm as maiores margens de lucro. Regra número 2. Não fixe sua taxa. Repita comigo. Prometo ficar com a menor taxa variável que eu encontrar, independentemente do meu cunhado Eric recomendar o almoço de Natal. O que Eric dirá? Cara, consegui um ótimo negócio com a taxa fixa e ela está fixada por 5 anos. Eis sua surpresa. Sim, Eric, os bancos estão oferecendo ofertas fantásticas de taxas fixas. Muitas delas mais baratas do que a variável padrão. É por um motivo para isso. Não é porque eles querem ajudá-lo a pagar seu empréstimo mais rapidamente. Em vez disso, desde que o governo proibiu taxas de saída, os bancos tiveram que encontrar outra maneira de impedir seus clientes de mudarem para uma oferta melhor. Os empréstimos com taxas fixas, eles lhe dão esse poder. E, Eric, se as taxas de juros caírem abaixo de suas taxas fixas e você quiser mudar de banco, o seu banco lhe cobrará uma taxa de interrupção, o que representa a diferença entre as duas taxas.
multiplicada pelo tempo restante do seu contrato fixo, o que você pode chegar a milhares de dólares. Isso é tudo para Eric. A única razão para fixar sua taxa é se você estiver realmente com dificuldade, com o Eric, e se quiser a segurança do pagamento fixo. Mas para todos os outros é um risco muito grande. Obtenha a taxa mais barata que possível. A verdade é, assim que em multirrelacionamento, é mais fácil reclamar com o seu banco atual do que passar pelo incômodo de mudar para um outro. O que me leva à sua primeira ligação telefônica para esse Barefoot Date Night mensal. A ligação telefônica é de $22.064. O negócio é o seguinte: custa o seu banco cerca de $1.000 em custo de marketing para substituí-lo. Em cerca de 6 vezes esse valor, se você vier por meio de um corretor de hipotecas, a quem eles pagam propinas. Esse é o seu poder de negociação. Estou usando o Ubank como exemplo aqui. Poderia ser um outro banco online com taxas baixas e juro alto. Primeiro, quero que você pesquise no Google Ubank Home Loan Rate. Em segundo lugar, ligue para o seu banco e peça para falar com o departamento de retenção de clientes. E use esse roteiro. Você: olá, meu número de conta é... Eu estou com vocês há anos, mas solicitei um financiamento do Ubank. A taxa dele é %. O que você é % mais barato do que vocês estão me cobrando. Considerando o nosso relacionamento de longa data, gostaria de que vocês igualassem a oferta ou me enviassem os formulários necessários para mudar para o Ubank. Representante do banco: um momento, por favor. Você está blefando, é caro. No entanto, a equipe de venda do banco tem metas rígidas e apoiadas em incentivos que precisam cumprir. Um dos quais é dar descontos a clientes lucrativos para evitar que saiam. Representante do banco: não podemos igualar a taxa que você citou. No entanto, entendemos que você é um cliente valioso e, por isso, gostaria de oferecer um desconto de 0,15%. Senhor, isso não é suficiente. Já obtive aprovação condicional. Portanto, para permanecer, preciso de pelo menos 0,5% de desconto. Poderia falar com seu supervisor? Fico feliz em esperar. Representante do banco: 6 minutos depois. Ao analisar o seu caso, podemos lhe oferecer esse desconto de 0,5% da taxa anual. Você: excelente. Por favor, me envie um e-mail confirmando a nova tarifa e confirmando que ela será aplicada a partir do início do expediente de amanhã. Essa chamada telefônica funciona. Essa ligação telefônica pode economizar $22.000 em juros, com base em uma hipoteca de $400.000 por 18 anos a 4%. Ao longo dos anos, muitos leitores fizeram exatamente essa negociação por telefone, até mesmo no caminho do trabalho para casa. E a maioria dos casos relataram economizar uma grande quantia em dinheiro. E se o seu banco disser não? Fácil, ligue para eles novamente. E se eles disserem novamente não? Não reclame, troque. Desde que você tenha mais de 20% de patrimônio líquido em sua casa e não tiver, será atingido por outra rodada no LMI e acabará com qualquer economia que você negociar. Agora, veja como procurar a melhor hipoteca. De imediato, se você estiver procurando pela primeira casa, verifique os jogadores online. Eles geralmente têm taxa mais barata, embora você precise ter um depósito de 20% e um histórico de poupança sólido. Mas se você tiver uma situação mais complicada, como ser autônomo ou ter vários empréstimos, nesse caso, você precisa de um corretor de hipoteca, mas não um qualquer corretor de hipoteca. Revelado: o segredo sujo das hipotecas. Quando você obtém um empréstimo por meio de um corretor de hipoteca, ele não cobra nada de você. Mas não se engane, eles ainda são pagos de duas maneiras. O banco que eles recomendam paga uma comissão, cerca de $3.000 por um empréstimo médio. Em seguida, eles recebem a comissão de acampamento, lei a propina, durante a vida por um empréstimo de $1.000 por ano, todos os anos. A solução é contratar um corretor que lhe cobrará uma taxa inicial, que é o pagamento justo pela experiência dele, mas que reembolsará a comissão residual de sua hipoteca. Eles são chamados de Cashback Mortgage Broker. Eu os utilizei quando comprei minha fazenda, e quando o cashback foi devolvido do meu empréstimo todo mês, senti o mesmo entusiasmo que presumo que o apostador de caça-níqueis sente quando ganha 5 rodadas grátis do caça-níqueis. Por que alguns corretores de hipoteca oferecem um negócio tão bom? Bem,
Poucos fazem, mas há alguns poucos que veem isso como uma diferenciação ética em relação aos seus colegas que cobram propina. Consulte para obter uma lista de profissionais financeiros independentes com os quais você pode relacionar, como no Tinder. Aponte o extintor de incêndio para seu empréstimo imobiliário. Então, conseguimos para você uma taxa variável mais barata no mercado. Agora é a hora da segunda parte, fazer pagamentos extras. Onde você vai encontrar dinheiro para fazer pagamentos extras? Bem, vamos recapitular rapidamente as etapas do Barefoot. Etapa 2. Você providenciou 20% do seu salário que fosse depositado na sua conta no extintor de incêndio, para ser usado para apagar incêndios financeiros. Na etapa 3, você apontou o extintor de incêndio para suas dívidas. Na etapa 4, você apontou o extintor de incêndio para um depósito para economizar e comprar a sua casa. Na etapa 6, você apontou o extintor de incêndio no seu balde de mojo e encheu com 3 vezes de despesas. Agora estamos na etapa 7 e você vai apontar o extintor para prestações da hipoteca, para que possa limpá-las de uma vez por todas. Se você pagar apenas $1.000 a mais, além da prestação mínima por mês, o seu financiamento imobiliário, além de obter uma taxa mais barata, economizará R$ 77.641 em juros e reduzirá em quase 7 anos o valor da sua hipoteca, com base na hipoteca de $400 mil em 18 anos. Para saber exatamente quanto você pode economizar, acesse a calculadora hipoteca da Money Smart da ZIC e faça as contas por sua própria hipoteca. O dia de maior orgulho da minha vida financeira. Eu costumava descrever minha hipoteca como usar um par de sapato muito bonito, mas muito apertado. Claro que eles eram bonitos, mas cada passo que era doloroso. Eu mal podia esperar para chegar em casa e tirar o sapato e trilhar meu próprio caminho. Vou lhe contar sobre o dia que tirei o banqueiro de cima de mim. Eu poderia ter feito a transferência final pelo Internet Bank, mas não o fiz. Não que se dane. Em minhas visões de entrar na minha agência local, pavoneando-me como um pavão, e minha gerente do banco me cumprimentaria na porta com um pequeno pão de ló, e ela havia comprado na Ulis a caminho do trabalho naquela manhã para marcar esse dia importante. Atrás dela, toda a agência se reuniria em um círculo e começaria a bater palmas. Então balões cairiam do teto e gritariam: "Discurso! Discurso!" E eu agiria com surpresa e graciosidade, enquanto secretamente estava adorando a cada minuto daquilo. Não foi isso que aconteceu. Veja o que realmente aconteceu. Descalço. Gostaria de fazer o último pagamento da minha hipoteca e encerrar minha conta, por favor. O caixa. Silêncio. Não ser pelo toque do teclado. Os pés descalços. Uma sensação agradável pagar minha hipoteca. O caixa. Um momento. O caixa até lá falou com o gerente do banco. E 1 minuto depois, os dois voltaram para a pequena mesa de vidro onde eu estava. O gerente de banco. Olá, Sr. Pape. Devo avisá-lo que não é uma ideia prudente encerrar seu empréstimo imobiliário. Os pés descalços. Por quê? O gerente de banco. Pense nisso. Agora você tem a oportunidade de aumentar sua riqueza comprando propriedade para o investimento em algumas ações usando o patrimônio líquido da casa. Nós já fazemos essa facilidade. Pés descalços. Basta quitar a hipoteca e devolver o título de propriedade. Gerente do banco. Esse é o problema. Na verdade, custa muito para você quitar sua hipoteca, mas não custa nada em manter a linha de crédito para o caso de pés descalços. Vou emoldurá-lo e colocá-lo na minha parede. Gerente do banco. Você está em minoria, a maioria dos clientes. Barefoot. Esse é um dos dias de maior orgulho da minha vida. Terei o prazer em pagar a taxa e isso não é negociação. Naquela noite, Liz e eu comemoramos. Eu juro sobre a grana sob meus pés descalços parecia diferente. É assim que você vai tirar o banqueiro de cima de você. Será a mesma coisa para você também. Menu de encontros noturnos com pés descalços. Tira o banqueiro das suas costas. Esse será um grande dia de pagamento para você. Portanto, quero que vá a um lugar muito legal para a noite do encontro com os pés descalços. De preferência um lugar onde os funcionários não usem crachá. Porque no final da noite você vai ficar muito orgulhoso de si mesmo. Entrada. Faça uma ligação telefônica de $22.064 para o banco.
Siga o roteiro da página palavra por palavra. E se eles disserem não? Fácil, faça ligar para eles novamente. Fale com outra pessoa. Continue, você tem tempo para a chegada ao seu principal. Se eles disserem não novamente, é altamente provável que eles não lhe ofereçam pelo menos algum tipo de desconto. A rodada que chia geralmente fica com óleo. Basta perguntar a Stani Wern. Uma pesquisa feita de comparação no Finder.com.au revela que, das pessoas que, como com você, gastam meia hora visitando o banco para falar sobre empréstimo imobiliário, 4 em cada 5 conseguem obter uma taxa melhor. Entretanto, se você não estiver recebendo nenhum tipo de amor, pode ser porque ainda não acumulou propriedade suficiente, patrimônio líquido, em seu imóvel. Se você for esse o caso, permaneça com seu credor. Se for o caso, permaneça com o credor atual até que tenha pago mais de sua hipoteca, preferência 20%, para não ser atingido pelo MLMI. Curso principal. Observe que a figura que você desenhou com seus baldes anteriormente, estávamos agora na etapa 7, e você vai usar o seu extintor de incêndio para reduzir os pagamentos de sua hipoteca. É claro que você ainda está fazendo os pagamentos mínimos da conta Blow. O que eu estou falando é sobre os pagamentos além do mínimo. E esse vem do seu extintor de incêndio. Em seguida, pegue o seu telefone e pesquise no Google ASICS Money Smart Mortgage Calculator, calculadora de hipoteca ASICS da Money Smart, e digite os seus dados da hipoteca. A hipoteca atual, taxa de juros, pagamentos extras e seu extintor de incêndio. A calculadora calculará e quanto você economizará em dólares e quantos anos isso eliminará da sua hipoteca. Sobremesa. É hora de soltar os Gerb Bombs. A maioria das pessoas tem um empréstimo imobiliário. Pouquíssimas pessoas passam esse empréstimo de reduzir sistematicamente a hipoteca. E é exatamente assim que o credor gosta. Eles ficam mais felizes se seu vizinho passar mais 6 anos pagando a hipoteca dele. Mas você não, você está no caminho. Vamos lá. Os milionários de 40 e poucos anos livres de dívida da casa ao lado. Mark e Donna Games. Tenho 41 anos e uma família. Estou completamente livre das dívidas, com um patrimônio que se aproxima rapidamente de 1 milhão. Quando eu tinha apenas 13 anos, eu queria morar no campo de golfe com meu próprio carrinho de golfe motorizado. Aos 27 anos, eu tinha uma classificação de crédito ruim, nenhuma poupança, nenhum emprego, nenhuma casa. Agora, então, conheci a minha linda esposa, Donna, a minha vida e as minhas finanças começaram a melhorar. Quando eu tinha 32 anos, meu sonho se tornou realidade. Construímos a casa dos sonhos, pagando $175 mil pelo terreno. E adivinha onde ficava? De costa para os verdes, bem cuidado do 10º buraco. Queríamos garantir que a dívida estivesse dentro da nossa capacidade de pagamento. Por isso, conseguimos tornar a hipoteca um pouco menos de 300 mil para a construção. Não construímos uma casa grande, e os equipamentos eram baratos. Com 3 filhos pequenos, não fazia sentido gastar dinheiro com móveis caros, porque isso encheremos a nossa casa novinha em folha com móveis de segunda mão. Isso foi difícil, pois todos, inclusive os bancos, queriam que construíssemos uma casa maior e tomássemos mais empréstimo. Mas não mantivemos fiéis ao nosso plano. Com o tempo, isso torna-se extremamente viciante e eventualmente muda a vida. Nos primeiros anos, nosso progresso foi lento, mas sabíamos que, se mantivéssemos fiéis ao nosso plano, chegaríamos lá. Por fim, chegamos. Pagamos a hipoteca em 8 anos e 8 meses. Não discutimos mais conta, apenas as pagamos. É um grande alívio saber que podemos pagar qualquer conta inesperada sem estresse. Nossas economias e investimento estão na maioria no piloto automático, e Donna gosta de planejar nossas 4 férias em família todos os anos. Sentimos gratos e orgulhosos por podermos sustentar nossos filhos e planejar as férias sem nos preocuparmos com os custos. Somos pais jovens, sem dívida, e portanto podemos dar aos 3 filhos pequenos a melhor educação e as melhores oportunidades na vida.
Apreciamos as vistas pitorescas do lago do Put-in-Greer e adoro levar meus filhos para passear de carrinho de golfe toda sexta-feira à noite. Tenho agora 41 anos. Tenho uma família que estou completamente livre de dívidas, com um ativo que se aproxima rapidamente de 1 milhão. Tudo com base em alguns princípios básicos do pé descalço, disciplina e sacrifício. Passo 8. Acesse seu número de aposentadoria. Quando você chegar no passo 8, a sua noite mensal de encontro com o pé descalço, quero que vá a um restaurante de carne. Por quê? Vamos matar algumas vacas sagradas da aposentadoria. Vamos colocá-lo na grelha e fazer um banquete. Para alguns de vocês, o que vem a seguir é uma coisa mais importante que já leram na sua vida financeira. Essa sessão será uma revelação que acabará com aquela vozinha de fundo na cabeça que diz: vou ter que sobreviver com ração de cachorro da Audi na aposentadoria. Veja bem, se você estiver lendo essa sessão na faixa dos 50, 60 ou 70, ela acabará com os medos que você tem em relação à aposentadoria. Se estiver nas faixas dos 20, 30 ou 40, você ficará bem, desde que siga os passos descalços. Se você fizer isso, sua aposentadoria será uma verdadeira bagunça, mas há uma boa chance de você ter pais, avós, familiares ou amigos que estão próximos da aposentadoria. Então, quero que compartilhe essa informação com eles. Vou apresentar a você o que eu chamo de estratégia de aposentadoria Donald Brandon. Ela tem esse nome porque se baseia na expectativa de que você ainda está confiante do Chris quando tiver 100 anos e não fora. A estratégia de aposentadoria do Donald Bradman, porque você não precisa de 1 milhão para aposentar. O objetivo da estratégia de aposentadoria de Donald Bradman é simples: garantir que você nunca fique sem dinheiro. No entanto, para fazer isso, vamos virar o planejamento tradicional da aposentadoria de cabeça para baixo. Se você vai virar o pássaro para os planejadores financeiros que dizem que você precisa de 1 milhão para se aposentar. Vou mostrar como minha estratégia de aposentadoria, Donald Bradman, pegou um casal de 65 anos de idade com 200 mil combinados em superávit. Vou lhe proporcionar uma aposentadoria confortável, muito melhor que a maioria dos contratos que os aposentados conseguem. Duvido que você tenha feito algo parecido. Coloque os protetores, pegue teu taco. É a hora de dar uma tacada do maior medo que as pessoas têm. Dê uma mãozinha, sapateiro. Quando eu era um adolescente inseguro, meu pai aplicava um castigo cruel e sádico ao me levar em uma Hilux de 20 anos enferrujada que ele tinha desde os 20 anos. Felizmente, minha mãe não se impressionou com a caminhonete. Ela colocou vasos de plantas na bandeja e ameaçou transformá-lo em um enfeite de jardim, a menos que se livrasse dela. Ele se livrou. Alguns meses depois, o incêndio em minha casa, estou com meu pai e estamos dirigindo pelos piquetes, na minha Hilux, surrada de 20 anos, inspecionando as cercas queimadas que precisariam ser substituídas. O que você acha da minha aposentadoria? Perguntou ele. Naquele momento, percebi que ele estava ocupado ajudando todo mundo, mas não havia conversado com meus próprios pais sobre a aposentadoria dele. Eu me senti como um dentista cujos filhos têm dentes tortos. Felizmente, meus pais estão no caminho certo para a aposentadoria maravilhosa. E você também. Medo e aversão. Você precisa de 1 milhão para a aposentadoria, diz a maioria dos planejadores financeiros. Talvez 2 milhões nem seja o suficiente, escreveu o planejador financeiro do jornal recentemente. Pare. Se você está na casa dos 50, esses números de aposentadoria provavelmente o assustarão. Afinal de contas, um casal australiano médio se aposenta com 200 mil em superávit. Você não precisa de $1 milhão para aposentadoria, mas para aposentar, $1 milhão está muito acima que você realmente precisa. No mínimo, você precisa de uma casa quitada. E mais, casais, 250 mil com superávit. Solteiro, 170 mil de superávit. Faça esse o seu primeiro número de aposentadoria.
Para ser claro, esse é o número que você precisa atingir antes mesmo de pensar em aposentar. Se isso, além de ter a sua casa própria. Uma observação para os futuros leitores. Se você estiver lendo isso em 2027, os valores que você precisa economizar serão afetados pela inflação. Mas são as mesmas regras se você aplicam um valor muito viável. Espere, se você não tiver 250 mil antes de aposentar, você continua trabalhando. Espere, se você tiver mais de 250 mil economizado no superávit, você continua sorrindo. A regra dos pés descalços 3, 4, 5 afirma: quando se trata de sua aposentadoria, sempre será melhor ter mais dinheiro no superávit. Sempre. Aqui está você, com o velho barefoot. Precisa de uma pedicure. Quero dizer, de fato, que o tipo de aposentadoria de 250 mil nos proporcionará. Não queremos comer comida de cachorro. Aqui estou eu. Se você seguir a minha estratégia à risca, terá uma aposentadoria muito confortável. Aqui está você cruzando os braços. Sua ideia de aposentadoria pode ser um pouco diferente da nossa, meu jovem. Aqui estou eu. Ok, bem, deixe-me mostrar a imagem de uma casa quitada e 250 mil ou 170 mil para solteiros compram para você em termos de estilo de vida de aposentadoria. Como será a sua aposentadoria? Se você faz uma viagem de 3 semanas a nós, todos os anos, com seus amigos, hospedando em um bom hotel. Se você costuma comer fora em bom restaurante, escolhe o que quiser no cardápio. Você aprecia uma boa taça de vinho ou 2 ao pôr do sol todas as noites. Você tem um Toyota Corolla quase novo. Você compra regularmente roupas novas e bonitas. Você continua ao mesmo cabeleireiro e sempre quando estava trabalhando, onde eles absolutamente mágico em esconder seus cabelos brancos. Sejamos honestos, eles têm um pouco mais de trabalho atualmente. Você acompanha os placares dos jogos de futebol no seu iPod e faz download de filmes sujos de vez em quando. Você gosta de pescar com os equipamentos mais modernos, sua esposa faz pilates uma vez por semana e vocês dois vão à aula de arte e aprendem a desenhar nus. Você compra presentes bonitos para os seus netos sem mimá-los. Mais importante ainda, você compra um passe anual para o zoológico e leva-os para passeios um dia. Mais fotos no iPhone para a batalha semanal dos meus netos mais bonitos e que os seus, do clube de golfe. Você tem dinheiro suficiente para substituir a cozinha e o banheiro monótonos quando você se aposentar. Você passará muito mais tempo no banheiro, meu velho. Pinga-pinga. Você tem um plano de saúde privado de alta qualidade para poder escolher o médico e o hospital que quiser. Você tem um dinheiro de emergência guardado para não ter que se preocupar com as contas do dia a dia. Sabe que a renda de longo prazo nunca vai acabar. Uma vez, para que você esclarecer isso, é que pode esperar se aposentar com uma casa quitada e mais 250 mil ou 170 mil para solteiros, se seguir minha estratégia de aposentadoria do Dana de Bradman. Parece bom? Bem, você ficaria satisfeito ao saber que eu não tirei nada disso do nada. O que eu acabei de escrever, sem os filmes sujos, é que a modesta Association of Superannuation Funds da Austrália calculou como sendo possível para os aposentados viverem uma aposentadoria confortável. Então, quanto dinheiro a ASFA calcula para a aposentadoria confortável custará? Estes são os números de 2021. 63 mil dólares para casais, 45 mil dólares para solteiro. Agora, há uma montanha de pesquisa psicológica que sugere que, quando você ganha mais de 40 mil por ano, isso não aumenta a sua felicidade. Mas eis que as melhorias no sistema de saúde, você poderia passar mais tempo da aposentadoria do que na ativa. Então, por que não ficar confortável, certo? Mas as coisas ficam ainda melhores. Com o Don Bradman ao seu lado, você nunca ficará sem dinheiro. A essa altura, você está pensando, esse seu plano envolve eu assaltar lojas de conveniência com taco de cricket? Por que eu não consigo ver os meus 250 mil não proporcionar um estilo de vida de 65.799 por ano?
Vamos para a base. Apresentando a estratégia de aposentadoria de Donald Bradman, essa estratégia funciona para todos, independente de quanto tenham no superávit. O nosso foco é levar a sua aposentadoria confortável, que, segundo a ASFA, custa $63 mil por ano para casais ou 45 para solteiro. Como eu disse, se você não consegue explicar o seu plano financeiro em 30 segundos, vou desenhá-lo no verso de um guardanapo. Você realmente não tem um plano financeiro. Felizmente, há apenas 3 etapas para obter a aposentadoria confortável. Regra número 1. Precisa tirar o banqueiro das suas costas. Essa estratégia só funciona se você se aposentar sem dívida, ou seja, sem hipoteca. Por isso, já tratamos do pagamento da hipoteca na etapa 7. Melhor ainda, a aposentadoria por idade não leva em conta o valor da casa da sua família, o que significa que, teoricamente, James Parker poderia trocar suas fichas quando fosse mais velho, comprar uma casa de 7 bilhões e receber a pensão por idade. Você precisa ter sua casa própria, sem dívidas, antes de se aposentar. Determine esse número, seu número. Você não pode se aposentar até que tenha definido o seu número mínimo de aposentadoria. Quanto mais dinheiro, melhor. 250 mil de superávit para casais e 170 para solteiro. Espera aí, o que há de tão especial nesses números? Esse é o valor máximo em dólares de ativo, excluindo a casa da família, que você pode ter ainda se aproximar da taxa máxima de aposentadoria por idade. Em março de 2022, a taxa máxima de pensão por idade era 37.924 por ano para casais e 25 mil para solteiros. E isso, por si só, levará 60% do caminho em direção ao número confortável de aposentadoria. Pense nisso como uma rede de segurança. Ela garantirá, pelo governo, e é indexada 2 vezes por ano para acompanhar a inflação e será paga até o dia da sua morte. Em outras palavras, os seus ativos valem menos de 250 mil ou mais, excluindo a casa da família. Esse é o presente que os aposentados com idade com aposentadoria recebem do governo em virtude de viverem no melhor país do mundo. Espere um pouco. Por experiência própria, sei que esse último parágrafo provavelmente fez cuspir seu chá, especialmente se você for o que é conhecido como um intermediário, alguém que se esforçou e economizou dinheiro suficiente para o superávit para não se qualificar para a pensão, mas não o suficiente para ser rico. Tenho 2 respostas para você. Primeiro, você sempre estará financeiramente à frente se não precisar se qualificar para a aposentadoria por idade. Essa é uma forma de como o sistema foi projetado, apenas como rede de proteção de segurança. Em segundo lugar, quando alguém que paga a minha parte justa de imposto, algo que continuarei a fazer nas próximas décadas, a ideia de bem-estar me incomoda. Certamente não estou planejando depender da pensão da minha aposentadoria. E por qualquer pessoa, pelo menos de 50 anos, ao ler esse livro, colocar em prática os pés descalços, também não precisará. No entanto, sou um consultor financeiro, não um político. Meu trabalho é ajudar você, sua família e amigos a viver confortavelmente dentro das regras. Em minha opinião, o governo não se livrará da aposentadoria por idade. Além disso, comparativamente, a Austrália gasta pelo menos em sua rede de segurança previdenciária mais do que muitos outros países, embora o limite quem pode recebê-la como deveria. Para dar uma olhada nesse placar de aposentadoria até agora, você pagou a prestação da casa. Está recebendo a aposentadoria por idade de 37 mil por casal por ano, indexada para o resto da vida. E se você tem 250 mil no superávit, o que você permitirá obter renda livre de imposto de mais 12 mil por ano? Explicarei exatamente como investi-la nas próximas páginas. Portanto, agora você tem 50.424 por ano. Melhor ainda, esse dinheiro tem a garantia de acompanhar a inflação e de durar até o dia que você se aposentar. E se você está aproximando da meta confortável de 63.799 para o casal, vamos continuar. Regra número 3. Nunca, jamais se aposente. Dizem que os 2 anos mais perigosos da sua vida são o ano do seu nascimento e o ano de sua aposentadoria. Bem, parece que você conseguiu passar pelo primeiro, então vamos falar sobre o segundo.
A regra de ouro da aposentadoria é continuar trabalhando. Isso não significa que você tenha que manter seu emprego atual, especialmente se for um azulejista com joelhos fracos. Você pode fazer algo menos trabalhoso, apenas um dia a mais por semana, e não precisar ser toda semana. O trabalho é bom para você. Os aposentados que continuam a trabalhar em meio período são considerados mais felizes e menos propensos a sofrer depressão. Por quê? Não usar as habilidades que você se aperfeiçoou ao longo da sua carreira para fazer algum trabalho útil. Conheço muitos motoristas do Uber que são aposentados abastados, que não precisam de dinheiro. Eles apenas gostam de conversar com as pessoas e ganhar o seu sustento ao mesmo tempo. E melhor ainda, se você trabalhar, o governo fará tudo para ajudá-lo. A atingir a idade de aposentadoria e você não só poderá sacar uma pensão isenta de impostos do seu superávit, como também um casal poderá ganhar R$ 28.974 cada um sem pagar um centavo de imposto de renda. Os solteiros podem ganhar R$ 32.279 por ano. Pense nisso como um exemplo. Sempre verifique o limite da isenção de imposto, que muda a cada ano. A população está envelhecendo. O governo tem interesse em nos manter trabalhando a maior parte do tempo possível. Portanto, é uma boa ideia verificar o Centrelink para saber os limites atuais de seus mais recentes subornos de bônus de trabalho. Em outras palavras, use isso como um guia, mas não como uma prescrição. E se o seu consultor disser, você é um vencedor, não precisa trabalhar nem mais um dia da sua vida. Barefoot diz, trabalhe de qualquer maneira, mesmo que seja um dia por semana. O maior erro que você cometerá com a aposentadoria é deixar de trabalhar. Você nunca, jamais ficará sem dinheiro. Aqui está um exemplo do placar de aposentadoria, depois de aplicar as 3 regras. Você pagou sua casa. Você está recebendo uma pensão completa por idade de R$ 37.924 por casal por ano, indexado ao resto da vida. Se você tem um saldo de 250 mil do superávit, do qual você é legalmente obrigado a sacar um mínimo de 5% a cada ano. Observe que essa taxa foi reduzida pela metade do ano fiscal de 2021. Você precisará verificar a exigência atual. Depois de completar 65 anos, você retira 5% do seu saldo da sua conta. Nesse caso, 12.500 de renda isenta de imposto de renda ao ano. À medida que você envelhece, o mínimo que você precisa sacar aumenta gradualmente. Por quê? Para que você gaste e não acumule seu pecúlio em um ambiente de baixa tributação. E se você não precisar sacar o total de 5 para viver a vida louca, nesse plano você não precisa. Você tem a opção de colocar o excesso de volta do super. Se você e seu parceiro trabalham em um dia, por quinzena, e não a cada quinzena, você estará em nós. Lembre-se, para ganhar um total de 15.600 por ano, totalmente isento de impostos. Ambos podem ganhar 300 por quinzena, assim como os empregados de meio de um negócio paralelo, sem pagar impostos e ou efetuar sua pensão. Afetar sua pensão. Pensão por idade, R$ 37.924. Superpensão, $12.000. Trabalho, 15.600. Total, 66.024. Isso representa 2.225 a mais por ano, de acordo com a ASFA, do que você precisa para a aposentadoria confortável. Kelly Kersting. A solução de 3 baldes para a aposentadoria. Vamos falar sobre o que você deve administrar seus baldes antes de chutar o balde. Você pretende que os seus baldes funcionam enquanto você está trabalhando, certo? Bem, quando se aposentar, você operará seus buckets a partir do seu fundo de pensão. Pense da seguinte forma: é como você fosse um nômade cinza que foi convidado para Woodstock. Quando chegar lá, monta sua barraca, depois que você gosta tanto que vai ficar lá. Agora substitua Woodstock por Superannuation. O que você entenderá da ideia? Nesse lugar mágico não há tributação. E se você está montado numa barraca livre de impostos ou amor livre,
mas possivelmente a um cartão de saúde e renda fixa livre de impostos. Você está acostumado a economizar algum dinheiro para a segurança e a sua conta Mojo, mas agora pode fazer isso dentro do Super. Você está pegando do Mojo e transferindo para uma conta de poupança semelhante dentro do Super. De agora em diante, o seu Mojo Bucket está dentro do Grow Bucket. Você pode administrar o seu dinheiro dentro do seu superfundo, exatamente da mesma forma que administra seu dinheiro atualmente. A única diferença é que agora você não pagará nenhum imposto, a menos que seja muito rico. Uma rápida recapitulação. Seu Grow Bucket continua o mesmo. Ainda ele é para despesas diárias, que você acessará com a sua conta de transações diárias. E alimentado com isso, em parte, estarão os pagamentos da pensão do Grow Bucket. Seu Mojo Bucket, no entanto, ficará dentro do seu Grow Bucket. É o que mais importante, ele passará por 3 meses de despesas de subsistência para 3 anos de despesa de subsistência. O que? Parece muito dinheiro, certo? Sim, é. Você não está mais trabalhando, portanto, precisa ainda mais seguro. A questão é a seguinte: saber que você tem 3 anos de dinheiro guardado vai impedi-lo de ter muitas noites sem dormir quando os mercados ficarem instáveis. Esse mojo lhe dará tempo para enfrentar a tempestade. Isso lhe dará uma sensação de segurança, proteção e controle. Agora, se você é um torcedor do Carlton, provavelmente estará bastante confortável com a perda. Portanto, talvez precise de apenas 3 anos de despesa de subsistência. Se você estiver inclinado a surtar e vender no fundo de mercado, tente ter 5 anos de pagamento de pensão. Onde você conseguirá 3 anos de pagamento de pensão para o mojo? É fácil. Os 3 anos que antecederam a sua aposentadoria, você deve direcionar o seu extintor de incêndio para maximizar as contribuições de superávit antes dos impostos. Veja o seu Grow Bucket. Aqui está a parte importante. Esses 3 anos de contribuições são para o super e devem ser investidos em dinheiro e não em ações. Portanto, quero que você ligue para o seu fundo de previdência de baixo custo e diga que deseja que tudo que você contribuir nos 3 anos anteriores à aposentadoria seja colocado em uma conta de dinheiro dentro do super, a qual chamamos de rufem. Os tambores, por favor, meu mojo. O mesmo dinheiro de segurança de sempre, mas agora dentro do super. Há um outro motivo muito inteligente para dedicar os últimos anos de sua vida profissional para aumentar o seu mojo. Já imaginou trabalhar duro nos 3 anos antes de se aposentar e ver o mercado de ações despencar no dia que você calçar as sandálias e as meias? Lembre-se de que, ao se aposentar, você está efetivamente fechando a torneira, mas nunca estará completamente fechada. Você precisa continuar trabalhando, mesmo que seja para manter a velha massa cinzenta funcionando. É a vantagem de ter 3 anos de pagamento de pensão no mojo. É isso que permite que o restante do seu dinheiro seja aplicado e obtenha um retorno melhor. Seu Grow Bucket também é onde o restante do dinheiro deve ser investido. Especificamente, ele deve ser investido em ações ou fundo de ações de boa qualidade e que paguem dividendo dentro do seu, novamente, superfundo de custo ultra baixo. Veja na etapa 1. Essas ações continuarão a render dividendos. E aqui está o último truque. Quero que você desvie automaticamente todos os dividendos para o seu Mojo Bucket, que agora está dentro do Grow Bucket, para que seu mojo seja automaticamente reabastecido. Na aposentadoria, o seu maior risco é sobreviver às suas economias. Você precisa ficar à frente do aumento do custo de vida. E, historicamente, a única maneira confiável de fazer isso é investir a longo prazo no mercado de ações e obter esses dividendos. Além disso, você não pode trabalhar para sempre. Se você tiver a sorte de encontrar as luzes em uma noite
agradável de verão e não tiver 100 anos fora, esse mojo fornecerá um nível extra de proteção. Agora, leia atentamente sobre sua aposentadoria confortável. Vá em frente, eu aguardo. Não há motivo para ter medo. Você tem isso. Tudo o que você queria sobre a estratégia de aposentadoria anual de Donald Bradman é uma página e meia. E se o governo reduzir a aposentadoria por idade, não cortará. Você realmente consegue imaginar um político sendo reeleito se cortar uma única fonte de renda do maior grupo demográfico voltante? É claro que não. Também vale a pena observar que é improvável que o governo altere significativamente os valores das pensões. Calculei essa estratégia com base nos números do momento. Em que esse artigo foi escrito. Nos primeiros 5 anos após a publicação, os números mudaram muito. O governo mudará o status de baixa tributação do super? Mudará. Isso é inevitável. Políticos de ambos os lados têm a intenção de se empanturrar com o super. A cada ano, a previdência complementar se tornará um pouco menos atraente, mas eles ainda precisam nos dar uma cenoura para que poupemos e não dependamos totalmente da aposentadoria por idade. E se eu não tiver 250 mil ou 170 mil, devo reduzir o tamanho da minha casa? Claro, por que não? Então você poderia comprar algo mais barato e colocar o saldo no superávit. Lembre-se de que o valor de sua casa está isento do teste de ativos da aposentadoria por idade. Sua outra opção é continuar trabalhando em tempo integral nos próximos anos até chegar ao seu número. O governo incentiva as pessoas mais velhas a continuarem trabalhando, permitindo que saquem seu superávit enquanto trabalham. Isso faz com que você pague menos imposto, o que permite investir mais dinheiro no superávit. De quanto mojo eu preciso na aposentadoria? Você deve guardar entre 3 e 5 anos de pagamento de pensão em dinheiro ou juro fixo. Por que eu deveria me preocupar em poupar? O governo apenas reduzirá a minha pensão. Você tem ouvido no rádio? Não tem? Ter mais dinheiro na aposentadoria é sempre melhor. Sim, se eu puder poupar muito e perderá parte ou toda da pensão, isso é porque você está muito melhor. Como posso saber se vou receber o valor total da pensão? Há especialistas com os quais você pode sentar gratuitamente para ajudá-lo a maximizar o valor da pensão que recebe. Na verdade, lhe darei detalhes à frente. Menu de encontro noturnos com pés descalços. Acerte em cheio o seu número. Hoje à noite você vai acertar o seu número. Não há necessidade de ir à noite dos aposentados no bar. Sua aposentadoria será muito fácil depois que você criar um plano para acertar o seu número. Entenda. Calcule quanto você tem atualmente no superávit. Prato principal. Em seguida, pegue seu celular e pesquise no Google ASICS Money Smart Retirement Calculator, calculador de aposentadoria do ASICS Money Smart, e digite seus dados, a sua idade, a idade prevista para a aposentadoria, sua renda anual, o saldo atual da super e a opção de investimento equilibrado. E o mais importante, os pagamentos extras que você pode fazer agora com o extintor de incêndio. Ele calculará a renda que você provavelmente terá na aposentadoria. Brigue com as variáveis e veja que a adição de dinheiro extra fará do seu saldo final. Sobremesa. Chocolate. Você comerá muito disso na aposentadoria. Quando estiver comendo, continue lendo para entrar na internet e consultar um consultor financeiro de peso, geralmente gratuito para paquerar. Como encontrar o seu consultor financeiro no Tinder? Imagine o seguinte, se você está em meio de um encontro com um cara chamado Simon, ao entrar no restaurante, sua primeira impressão é que ele parece um cara legal. Ele está vestindo um terno, está sorrindo, parece confiável. Então, ele abre a boca. Simon, fale sobre suas metas, suas rendas e seus bens. Bem, isso é um pouco exagerado. Achei que estávamos apenas nos conhecendo. Simon, estamos sim, mas antes de prosseguirmos, você precisa assinar essa carta de autoridade. Pense nela como um contrato de casamento, e ela lhe dá direito a uma porcentagem dos seus bens enquanto estivermos juntos. Você, isso parece um negócio muito ruim para mim. O que eu ganho com isso? Simon,
Nos encontramos uma vez por ano e eu lhe mostrarei o meu gráfico de pizza. Isto está indo rápido demais para mim. Tudo que eu queria era fazer algumas perguntas. Simon, suspirando. Olhe, por um encontro de uma noite eu cobro $4.000. Mas, honestamente, eu suspeitei tudo isso. A verdade é que eu não estou muito interessado, a menos que você assine um contrato e eu possa colocar as mãos nos seus bens. Você pode pelo menos garantir os retornos mais altos? Simon, claro, mas não por escrito. A verdade é que os fundos administrados que eu seleciono para você têm apenas 20% de chance de superar o fundo de índice básico, o que é compreensível, já que eu estou tirando 1% adicional diretamente do topo, quer seu saldo suba ou desça ou fique de lado. Estou indo para casa agora, Simon. Simon olhando desativo. Olha, espere, você não está entendendo. Eu realmente preciso desse relacionamento agora, seria bom para mim. E para você. Adeus, Simon. Ridículo, né? Claro, é basicamente assim que o setor de planejamento financeiro funciona. E tem sido assim há décadas. Mas você acha que isso é estranho? Vamos dar uma olhada na forma como eles cobram seus serviços. Digamos que você tenha 500 mil em ativos. Se for cobrada uma taxa padrão financeira de 1%, serão 5 mil por ano. Agora digamos que você procure um novo consultor, mas tenha 1 milhão em ativos. Estou pagando a mesma taxa de 1%, o que significa que receberei exatamente pelo mesmo serviço os mesmos fundos que você, mas serei cobrado 10 mil por ano. É como se o cara gordo entrasse no restaurante e o garçom dissesse: Olá, senhor, como o senhor tem mais de 130 quilos, vamos cobrar o dobro por tudo que está no cardápio. Mas, protesta o gordo, estarei comendo a mesma tigela de macarrão daquela sósia do Kate Moss está comendo ali. Por que estão cobrando a mais? Porque você é gordo, diz o garçom. Mas isso é um absurdo, certo? Bem, vamos fazer as contas. Com 500 mil investido em um fundo de ações, que cresce em torno em média ao longo prazo, quando você acha que essa taxa anual de 1% do consultor lhe custará nos próximos 20 anos? Vamos jogar The Price is Right. Você pagaria 100 mil ao consultor, mais 200 mil, mais alto 300, mais ao longo de 20 anos de investimento de 500 mil em fundo de ações, esse 1% do seu consultor resultará no pagamento de $420.160. Na verdade, é que o mundo das finanças é manipulado. Ele não existe para os seus interesses, é sério. Durante anos, o órgão máximo de planejamento financeiro, a Financial Planning Association, lutou com unhas e dentes contra leis que obrigavam os consultores a agir de acordo com os melhores interesses dos clientes. Portanto, eles não querem trabalhar em acordo com os melhores interesses dos clientes. Quais interesses acha que eles estão trabalhando? Então, qual a solução? O Tinder. Aqueles que estão casados talvez não conheçam o Tinder, embora 43% dos usuários da Tinder sejam casados, o que acaba com essa teoria. De qualquer forma, o Tinder é um aplicativo de conexão rápida, em vez de namoro. A maioria das pessoas não vai ao Tinder em busca de amor da sua vida. É totalmente transacional. As pessoas estão muito claras sobre o que estão procurando. Deslize para a direita e não deslize para a esquerda. Embora eu provavelmente não recomendaria esse método para encontrar o amor da sua vida, é exatamente como você deve abordar a questão de um consultor profissional. Enquanto seu consultor financeiro, do jeito Tinder, não me entenda mal. Embora você nunca deva abrir mão do controle financeiro, há momentos em que você precisa de orientação de um consultor especializado. No entanto, assim como no Tinder, não significa que você precisa se juntar e compartilhar seus bens pelo resto da vida. Significa simplesmente fazer um bom trabalho e seguir em frente. Na fazenda temos o ditado: pessoa certa, trabalho certo. Você não pede ao esgrimista para fazer a tosquia. Ele não pede ao dosador para cortar o seu cabelo. A verdade é praticamente a mesma. Quero dizer, é só cabelo, certo? Embora minha esposa não concorde. Quando se trata de obter orientação especializada, as mesmas regras se aplicam. Os passos descalços o levarão a 80% do caminho e as pessoas a seguir o levarão a ultrapassar a linha. Melhor ainda, algumas pessoas mais experientes, independentes e prestativas do setor não cobram por seu serviço.
Louco? Não é. Vamos começar a passar o dedo. Se você está em uma situação difícil e não consegue pagar suas dívidas, ligue para o National Debt Helpline, linha de ajuda nacional de dívida. O número é... Converse e eu marco sua consulta com o conselheiro financeiro comunitário de sem fins lucrativos. Eles são gratuitos, confidenciais e são os heróis desconhecidos do mundo financeiro. Gosto tanto deles quanto todo ano 10% de royalties desse livro para o seu órgão máximo, o Financial Consultant Austrália. Se precisar de ajuda para estabelecer e maximizar sua aposentadoria por idade, ligue para o Centrelink, o número e marque uma reunião presencial com o Financial Information Service Office. Eles podem ajudá-lo a resolver os seus direitos do Centrelink e também dar conselhos imparciais sobre o planejamento geral da aposentadoria, apresentando as suas opções sem fazer uma venda difícil. O serviço é gratuito, é independente e é ótimo. Se precisar de ajuda com o fundo de pensão, entre em contato com o seu fundo de pensão. Eles são os melhores consultores financeiros que poderão ajudá-lo a planejar a sua aposentadoria. A sua primeira reunião com eles deve ser isenta de taxas e obrigações. Depois disso, eles cobrarão uma taxa por hora, da mesma forma que seu encanador. Se você precisar de ajuda para comprar algumas ações, entre em contato com o seu banco. Ele terá um serviço de negociação de ações ou indicará uma para você. A compra de ações é simples. Pense como uma mistura de Internet Bank e eBay. Você pode até mesmo comprar ações por telefone de um operador e depois criar sua conta. Se você precisar de ajuda para escolher opções de cuidados para idosos, novamente ligue para o Centrelink, no mesmo número, e marque uma reunião presencial com os seus FISOs. O serviço é gratuito e imparcial. Eles explicarão os custos envolvidos com os cuidados para idosos e os impactos sobre sua aposentadoria por idade. As opções com uma antiga casa e as considerações sobre o planejamento imobiliário. O que você tem a perder? Se precisar de ajuda para resolver o seu seguro, novamente, entre em contato com o seu fundo de pensão. Eles são teu consultores financeiros que podem fazer uma avaliação de risco e recomendar seguro dentro e fora do fundo de pensão, a preços de atacado, em vez das comissões exorbitantes que a maioria dos prestadores financeiros cobram, até 127% do prêmio no primeiro ano. Isso é que eu chamo de exorbitante. Novamente, você pagará uma taxa por hora por esse serviço. E lembre-se que você tem seus roteiros anteriores ditados por mim. Você precisa fazer um testamento. Se você obter um kit de testamento na banca de jornal, é perfeitamente legal. Mas há uma boa chance de você possa estragar tudo. Sugiro enfaticamente que converse com o advogado para redigir o seu testamento. Você pode encontrar um na região e consultar o serviço online Will Builder do Legal Consulate Barrister and Solicitors. Esse serviço é diferente de um kit de testamento padrão, que eu não recomendo, porque você se torna cliente do escritório de advocacia, que significa que, se tiver dúvidas durante a elaboração do testamento, o que é provável, poder ligar para alguns dos advogados e obter a assistência. É importante observar que não recebo absolutamente nada por recomendar esse serviço, embora eu o utilize pessoalmente. Aqui estão os seus detalhes. legalsolidility.all state. Para encontrar um advogado em seu estado, acesse o site do Legal Society e encontre um advogado que seja especialista em planejamento imobiliário. Aqui estão os sites por estados. Se você precisar de um empréstimo imobiliário, se você estiver refinanciando, provavelmente é mais fácil reclamar do que trocar. Siga seus roteiros nas páginas anteriores, prepare-se para economizar uma fortuna. Se você estiver tentando comprar a primeira casa, dê uma olhada nos Play Online, onde geralmente tem taxas mais baratas, embora você precise de um depósito de 20% e um histórico sólido de poupança. Se você tiver várias propriedades ou uma situação fora do padrão, entre em contato com o corretor de hipotecas que reembolsará a comissão anual dos bancos que pagam a eles. Ela pode chegar a $1.000 por ano. Todos os anos é uma hipoteca de $500 mil. Se precisar de um contador,
Bem, se você for proprietário de uma empresa, um contador pode ser de grande valia, há mesmo se você tiver estruturas tributárias complicadas, como trusts familiares. Mas se você tiver um salário médio, não se preocupe. Em vez disso, use o MyTax da Atto. Acesse por meio da conta mygov.com e do MyTax. Você pode fazer sua declaração online em cerca de 5 minutos, porque o sistema preenche previamente suas informações. Portanto, tudo que você precisa saber é verificar novamente suas informações, inserir qualquer deduções, clicar em Submit, enviar e economizar os 400 que eu pagaria a um agente fiscal para fazer basicamente a mesma coisa. E quanto às despesas, deduções? Bem, o aplicativo do Atto também tem uma ferramenta para isso. Chama-se My Deductions e é realmente muito bom. Ele permite que você tire fotos dos recibos e insira deduções relacionadas ao trabalho ou hora. Se você estiver declarando uma despesa de carro, ele tem um rastreador GPS integrado para registrar as viagens do seu carro. Ou melhor de tudo é que ele se alimenta diretamente de MyTax. O ponto principal é que a Atto opera um sistema de autodeclaração, o que significa que depende de você o que você coloca em sua autodeclaração de imposto de renda. Mas não tente enganá-los. O supercomputador da Atto coleta dados de 650 milhões de transações separadas por meio de referências cruzadas de contas bancárias, certificados de ações, pagamento no Centralink e muito mais. E se você já tiver um consultor que acaricia seus ativos e mostra os gráficos de pizza dele? Bem, é hora de ter a conversa. Na verdade, somos australianos e não gostamos de confrontos. Portanto, adote a abordagem passiva-agressiva enviando este e-mail e me culpe. Prezado consultor, decidi fazer uma revisão de minhas finanças. Você poderia, por favor, fazer as 3 coisas para mim a seguir? Imprima um extrato e me mostre o meu retorno percentual anual desde que começamos líquidos de taxa. Comparar o retorno com índice de acumulação relevante no mesmo período. E forneça-me uma lista detalhada das tarifas expressas em dólares e percentagem. Inclua toda e qualquer taxa, comissão, custo administrativo contínuos que me foram cobrados. Atenciosamente, fique mais atento. Se você enviar esse e-mail ao longo dos anos, sugeri milhares de pessoas que fizessem. Não poderá colocar o gênio de volta na garrafa. Quando ouvir em preto e branco que quanto pagou ao longo dos anos, você se tornará um furioso usuário do Tinder. Seja burro e inteligente. Um dos maiores medos é parecer burro na frente dos outros. E os especialistas podem usar isso contra você. Seja um mecânico, um médico ou um planejador financeiro. Entretanto, algumas das pessoas mais inteligentes e ricas que conheço passaram a maior parte do tempo parecendo burras. Por exemplo, um dos investidores mais ricos que conheço tem uma frase padrão: o que está analisando um negócio. Você terá de ir devagar comigo, sou meio simples. Quando estiver lidando com qualquer pessoa em relação ao dinheiro, você deve fazer muitas perguntas idiotas até obter boas respostas que precisa. Você está no controle, é o seu dinheiro. Se tiver a sensação de que alguém não tem os melhores interesses na mente, ou se estiver apenas sentindo uma vibração ruim, afaste-se. Sempre confie no seu instinto. Não se trata de você, um presente para sua família. No dia em que a nossa casa pegou fogo, lembro-me de olhar nos olhos da minha esposa e ver que ela estava arrasada. É mais próximo que cheguei de pairar sobre ela, o fantasma de Patrick Swayze, e vir lidar com a minha morte. Como ela é mais jovem, ela está em forma. É uma motorista muito mais segura que eu e provavelmente vai para a grande torradeira no céu muito antes dela. Todos os dias, minha esposa, o marido, o parceiro, perde um ente querido. Eventualmente, isso acontecerá com sua família e provavelmente quando você menos esperar. Nesse momento, a coisa mais amorosa que você pode fazer por eles é o ato simples e altruísta que estou prestes a compartilhar por você. Agora entendo que você provavelmente não vai querer fazer isso. Portanto, vou torná-lo ridiculamente simples para você.
Vá até o Officeworks e compre uma pasta com os seguintes bolsos plásticos. No próximo mês, ao pagar suas contas, crie as seguintes guias: assessores, anota os detalhes de contrato do seu contador, advogado, planejador financeiro, corretor da bolsa e outros profissionais que você conheceu no Tinder. Contas bancárias. Inclui os detalhes das contas e senhas de qualquer conta relacionada que você tenha dinheiro e quaisquer empréstimos pendentes que você tenha. Investimentos. Imprima sua carteira de ações mais recente, incluindo detalhes de registro das ações, suas participações em fundo administrado e os detalhes de sua conta de aposentadoria, juntamente com a sua nomeação vinculativa, que informa ao fundo quem recebe sua aposentadoria e os títulos de quaisquer propriedades que possua. Apólice de seguro. Inclua todas as suas apólices usando um marcador de texto para circular os números das apólices e os números de telefone relevantes. Instrução para o funeral. Quero que a música Money for Not de Dire Straits seja tocada no meu funeral. Também quero fazer o enterro barato, mas uma bebida cara. Suas ideias podem ser diferentes. Escreva-as. Documentos pessoais. Inclua a sua certidão de nascimento e certidões de casamento, além das cópias da carteira de motorista, passaporte, cartão do Medicare e qualquer outro documento importante. Senhas. Essa é uma das mais importantes. Facebook, Twitter, e-mail, Tinder e tudo o que mais você tiver. Certifique de que tudo que esteja lá para que a pessoa possa ser desativado. Testamento atualizado. Lembre-se de incluir o nome do seu executor e sua procuração permanente. Um vídeo de seus pais, esse é para minha esposa Liz. Sobre esse último, o pai da minha esposa morreu há alguns anos antes de eu conhecê-lo. No incêndio, perdemos algumas das últimas fotos que restavam sobre ele, as cartas e não havia escrito as pinturas que ele apreciava. Em suas lembranças físicas, agora estão perdidas entre as cinzas. Então, como minha esposa me explica quem era o pai dela? Como se ela explica aos nossos filhos quem era o seu avô? Se você tiver a sorte de ter pais ainda com você, veja como manter o legado deles. Pegue seu telefone, pressione em gravar e pergunte aos seus pais, juntos ou separados, o seguinte: como vocês se conheceram? O que significa ser pai e mãe para vocês? De que vocês mais se orgulham? Que conselho pode dar sobre o dinheiro, vida e felicidade? Como gostaria de ser lembrado? Isso não é para o Facebook ou Snapchat. É para o legado da família. Um dia tudo que você terá deles e você o valorizará. Depois você terminar de montar a pasta, restam algumas coisas a fazer. Encontre um lugar seguro para guardá-lo. Sugiro pagar um cofre de segurança. Casas podem pegar fogo. Em seguida, escreva uma carta para o seu cônjuge e seus filhos e diga-lhes que ele ama. Esse é um bom aquecimento para o nono e último passo dos pés descalços. Resgatamos nossa aposentadoria. Ted e Rita Tuma. Há 5 anos, tínhamos 40 mil em nenhuma ação. Agora nosso objetivo é atingir 7 dígitos nos próximos anos. Éramos proprietários de pequenas empresas quando ocorreu a crise financeira global. Tudo estava implodindo. Estavam gastando muito dinheiro em nossos negócios. Não tinham realmente o controle do nosso futuro e odiávamos isso. Não tínhamos muito, mas estávamos determinados a ser autossuficientes na aposentadoria. Simplesmente não confiávamos em conselhos financeiros de ninguém e ações. Achávamos que era uma loteria. Olhando para trás, vivíamos semana a semana sem saber o que precisávamos fazer. Então começamos a ler o Barefoot. Para nós foi uma vitória. Percorremos todos os comentários e as calculadoras. Controlar nossas próprias finanças, trilhar seu próprio caminho, foi uma grande mensagem que adoramos. Lemos e tudo que você escreveu começa a organizar nossas finanças de acordo com os pés descalços. Há 5 anos, tínhamos 40 mil em nenhuma ação. Agora acumulamos 250 mil em investimento, com o objetivo de chegar a 7 dígitos nos próximos anos. Paramos de nos preocupar com o futuro. Pela primeira vez, temos muito dinheiro de sobra no banco, uma boa conta mojo para um dia chuvoso e um bom conjunto de ações com super e algumas propriedades. Nossas finanças nunca estiveram em melhor forma. Se quisermos ir a algum lugar ou ficar em algum lugar, o dinheiro é o último problema, o que é uma mudança maravilhosa. Recomendamos o Barefoot a todos.
Quando surge um problema financeiro, o meu mantra é: leia o Barefoot Investor. Família, amigos, funcionários, o dono da lanchonete local. O que você quiser, nós recomendamos o Barefoot para ele. Prezada equipe do Barefoot, tenha muito orgulho do Scott. Ele prestou um grande serviço à comunidade australiana com o Barefoot Investor. Milhares de pessoas têm muita fé no seu futuro por causa de vocês. Às vezes, a sua orientação são tão piegas e às vezes é um sangramento de válvula, às vezes é rancorosa, como um giz num quadro negro. Mas a verdade é inerente, é lida e posta na prática. Agradeço a vocês pelo momento de iluminação, por ter a coragem de dizer não aos grandes negócios da cidade. Nunca teríamos tido confiança necessária para fazer isso sem a sua liderança. Estou rindo e escrevo muito feliz por estar trilhando o meu próprio caminho. Etapa 9. Deixe um legado. Cada um dos passos dos pés descalços o levou ao longo caminho para a liberdade financeira. Agora você chegou à etapa final. Deixe um legado. Agora você pode estar pensando: ei, a matemática aqui? Onde estão as finanças, mano? Ouça, há muitas pessoas ricas que são sacos de miseráveis de ações. Sério, por que se preocupar em obter o controle do seu dinheiro e da sua vida se você não o usa para colocar um sorriso no mostrador? Deixe-me chamar uma pá de pá. Você vai morrer. Haverá um funeral para você e haverá pessoas que se levantarão e falarão sobre você. O que elas dirão? Mais importante ainda, o que gostaria que elas dissessem? Bem, etapa 9 trata de dar a elas algo o que falar. E além disso, é que trata o date night dessa etapa. Construir no seu legado uma Barefoot Night muito especial. Liz e eu ainda fazemos nossa Date Night mensal, apesar da nossa vida financeira estar muito bem resolvida. Embora ainda falamos sobre os nossos investimentos e controlemos nossos baldes, também falamos sobre coisas mais significativas, como por exemplo, como podemos gastar o nosso tempo, o nosso dinheiro de forma que nos deixe orgulhosos. Se você seguir os passos descalços, ficará rico. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Funcionará para você, assim como funcionou para as pessoas sobre as quais você leu deste livro, e para os milhares de pés descalços que me escrevem todos os anos. Entretanto, para algumas pessoas, a única coisa que ganham com o dinheiro é o medo de perdê-lo. Elas ficam tão envolvidas no jogo que nunca percebem se estão ganhando. Nunca se perguntam quanto é suficiente. Eles continuam gastando seu tempo em empregos que não gostam para pagar ou comprar coisas em vez de cada vez mais caras para impressionar pessoas com quem não gostam. Portanto, nessa última noite de encontro dos pés descalços, bem, é a última desse livro, embora a sua própria noite deve continuar. Você vai olhar para o seu legado. Deixe seu celular em casa. Desligue da sucção facial de tela brilhante. Por uma noite, você deixará de olhar para as outras pessoas e pensará na sua vida. Como você será lembrado? Em seu funeral, lhe dirão: ele dirigia o Mercedes classe C, a edição limitada, aquele acabamento acolchoado. Não, eles falarão sobre coisas boas, que você fez a diferença, que você fez para aqueles que a amavam. Não entenda mal, não precisa ser algo grandioso como Bill Gates. Você não precisa ter um prédio com seu nome, nem ser curado da pobreza, nem deter nenhum recorde mundial. Quando meu avô morreu, 3 gerações de sua família se deram as mãos e ficaram ao redor do túmulo. Em seguida, tocaram o que tornou minha música favorita de todos os tempos, The Man and Picture, do Bob Katz. Aquele homem na foto não voou pelo ar, não é um super-herói, com certeza não é milionário. Ele não andou na lua, não salvou o mundo hoje, mas é meu herói mesmo assim. Um homem gentil e amável, o melhor amigo que eu já tive. Ele é meu herói e ele é meu pai. Por que ser lembrado? O que você representa? Essas são coisas mais importantes da sua noite de encontro com os pés descalços. Dê seu dinheiro. Shen
Nupati Jagadish é um dos maiores cientistas da Austrália. No entanto, ele cresceu pobre em um pequeno vilarejo do sul da Índia. Na verdade, ele poderia nunca ter cursado o ensino médio, se não fosse um professor gentil que o convidou para morar em sua casa e estudar. Agora, muitas pessoas que chegam ao topo da árvore se esquecem das pessoas gentis que a ajudaram. Chinpakti não. É responsável em ajudar mais de 1.000 mulheres no terceiro mundo a sair da pobreza, apesar de receber um salário acadêmico. Como? Por meio de uma organização chamada Kiva.org, que ele descobriu por ser um barefooter. Kiva, que significa unidade em Swahili, é um site premiado sem fins lucrativos que permite fazer microempréstimos a partir de $25 diretamente a alguns dos empreendedores mais pobres do mundo. Eles, por sua vez, usam dinheiro para iniciar o negócio e, nesse processo, muitas vezes saem da pobreza. Kiva fornece atualizações regulares sobre os empreendedores que estão progredindo impressionalmente. 97% dos empréstimos são pagos integralmente. Nossas atualizações que você consegue estabelecer uma conexão com as pessoas que está ajudando e ver com os 25 que mudam a vida de alguém. Barefoot Investor tem sua própria equipe de empréstimo da Kiva. Mas se você quiser doar dinheiro, não precisa usar o Kiva para fazer a diferença. Há muitas organizações sem fins lucrativos locais para as quais você pode contribuir, como o Smith Family ou Food Bank. Doe seu tempo e seu dinheiro. O que fazer agora? Disse Hannah Brown, mãe que fica em casa depois de seu último filho deixou o ninho. Ellen não é uma mulher rica. Ela mora em Kyabram, no interior de Victoria, e seu marido tem uma pequena empresa de letreiros. Em 2007, eles fizeram a primeira viagem ao exterior, para Uganda. Ela ficou impressionada com a pobreza das pessoas em vilarejo que viram, chamado de Lubanda. O ano seguinte, ela economizou 2 anos, ou melhor, no ano seguinte, ela economizou e levou 2 filhos do vilarejo para conhecer as mulheres. Viagem, foi um ponto da virada de Ellen para as pessoas de Lubamba. Quando voltou para casa, ela fundou a Hug, Help Us Grow, como uma organização sem fins lucrativos e começou a arrecadar fundos para ajudar a comunidade do vilarejo e ser ajudar. Ellen não é religiosa, ela apenas acredita apaixonadamente que uma vida em vez de esmola e não recebe salário do Hug. Cada centavo vai para a comunidade, diz ela. Galinhas pequenas. Dificilmente. Desde 2008, a Hug construiu um centro comunitário no vilarejo, onde os habitantes locais se reúnem e aprendem novas habilidades. Além de uma escola de ensino médio e uma clínica médica que atende a população de cerca de 50.000 pessoas. Para que isso como legado? Por que você faz isso? Perguntei a ela. Porque isso me enche de alegria absoluta. A escavadeira sorrindo. Anthony, o legado que eu gostaria de deixar é fornecer apoio financeiro a veteranos feridos. Sou um oficial de defesa terrestre da Força Aérea. Eu estava morando na base por 3 anos. Nesse período, economizei 30 mil. Eu estava procurando investir meu dinheiro. Eu encontrei o Scott e o Barefoot Blueprint. Mas antes que eu pudesse começar a investir, recebi um toque no ombro. Você está indo para o Afeganistão. Economizei 80 mil enquanto estava em missão e passei o meu tempo ocioso lendo o Blueprint. Quando voltei para casa, meu primeiro investimento em ações. Em seguida, diversifiquei para outras empresas. Em 4 anos, transformei $110 mil em 220 mil. Não tenho nenhum desejo de ser rico. Só que eu quero é ter segurança financeira. Nas Forças Armadas, temos o seguinte ditado: não se aproveite de seus companheiros, que basicamente significa não ser egoísta. Isso tenha incorporado da minha personalidade. Quando você vai para o exterior em missão, é como o mundo não fosse mais tão romântico. Você pode seguir um dos 2 caminhos, crescer com a experiência ou ir de ladeira abaixo. Há 11 pessoas que eu conheço que tiraram suas próprias vidas. Meu pai era maquinista de trem. Ele enfrentou 3 suicídios.
pessoas pulando na frente do trem e agora tem TEP como resultado. Portanto, este é o meu principal motivo de retribuir, para fazer a diferença. Pensei, não seria bom se alguém abrisse um negócio e pegasse algo para fazermos todos os dias e tornasse significativo? Então criei a Brock Brothers Shave. A ideia era simples. Os militares exigem que as pessoas façam a barba diariamente, mas as lâminas de barbear são caras e o dinheiro que gastamos com ela é enorme. Então criei uma empresa que fornece lâminas de barbear de alta qualidade por um preço mais barato, entregue diretamente às tropas. Doamos R$1 por pacote para a Soldeon, uma instituição de caridade que ajuda homens e mulheres que foram feridos física ou mentalmente durante o serviço militar. O negócio está indo bem, até conseguir empregar meu pai, que não conseguia trabalhar devido ao TED. Isso dá o propósito e permite trabalhar juntos. A maior lição que eu recebi do Scott foi a compreensão de que pequenas quantias de dinheiro economizado ao longo do tempo podem fazer uma enorme diferença. O legado que eu gostaria de deixar é fornecer apoio financeiro aos veteranos feridos. E, ao longo prazo, minha esperança é empregar veteranos que, de outra forma, não poderiam trabalhar devido aos seus ferimentos, como meu pai. Eu tenho orgulho de dizer que estamos no caminho certo. Os comentários de Anthony estão exclusivamente e não refletem necessariamente as opiniões da Força Defesa Australiana. Capítulo 3, Parte 3. Colheita. As pessoas normais andam em uma névoa de medo e indecisão financeira, mas elas se preocupam com a perda do emprego, com o pagamento de dívida e com a aposentadoria. Mas não você. Você não mais é normal. Agora você tem a certeza que está agindo um plano testado pelo tempo e que está impulsionado em direção à segurança e à proteção. Você é uma das pouquíssimas pessoas nesse país que está obtendo informações ferozmente independentes. Você já ligou para o seu banco. Ligou para o seu banco e agora está no caminho certo para economizar $77.641 em juros e eliminar quase todos os 7 anos da sua hipoteca. Melhor e ainda breve, você terá o banqueiro longe de você. Viu exatamente como a aposentadoria é confortável e calculou o seu número individual de aposentadoria e agora está armado com estratégia infalível sobre como garantir o seu número. Obteve números de telefone de especialistas financeiros independentes que realmente podem ajudá-los, em vez de vender um produto caro. Assumiu o compromisso de administrar os recursos mais preciosos que você tem, o seu tempo, e criar um legado que perdurará por muito tempo após a sua morte. Nesse momento, você é aquela garota abraçando o pai, anúncio da TED Lotto. Não seria muito bom? Apostar que sim. Você conseguiu. Pode apostar que sim. Você conseguiu algo que milhões de pessoas acreditam ser impossível para elas. Nunca mais se preocupará com o dinheiro. Você está no comando. Você dá as ordens. Você é livre. Você tem a sorte grande. Aproveita a longa e dourada colheita. Prove que eles estão errados. Barbara Hansen. Quando ele foi embora, disse, você nunca sobreviverá financeiramente sem mim. Quando meu ex-marido foi embora, ele disse, você nunca sobreviverá financeiro sem mim. E por muito tempo eu tive dificuldade. Eu era mãe solteira tentando criar 2 filhos. Tive que encontrar um pedido de dificuldade do meu empréstimo imobiliário, porque eles estavam me pressionando para que eu fizesse uma inadimplência voluntária. E eu lutei contra eles. Eu não tinha poupança e minha única renda era o Centrelink. Quando você está num relacionamento emocionalmente abusivo, leva muito tempo para tirar essa pessoa da cabeça. Foi então que eu conheci o meu novo parceiro, Jeff, em 2014. Todos os domingos, ele lia a coluna do jornal Barefoot Investor. E fez isso. E isso faz parte do nosso ritual de café da manhã, de domingo. Scott é como uma vovozinha em meu ombro. Até comecei a citá-lo. Eu me tornei parte da família Barefoot. Eu uso as estratégias da informação para construir meu patrimônio. Antes eu nem sequer lia os superextratos. Agora estou de olho ativamente nos meus retornos.
Coisas que eu não podia fazer antes, agora faço. Tenho 70 mil em Mojo e ajudei a minha filha a comprar um carro. Estou ajudando meu filho a abrir um negócio. Finalmente, me livro do laço do pescoço. Parei de enterrar minha cabeça na areia. Mesmo minha idade, você pode fazer a diferença no seu futuro. Não se pode deixar o seu passado definir seu futuro. Não é tarde demais para construir riqueza. Sobrevivi financeiramente e continuarei a crescer financeiramente, porque não tenho mais medo de assumir o controle. Agarrei minhas finanças pelo chifre e nunca mais as deixei de lado. A liberdade começa hoje. Você não precisa esperar. Você e eu percorremos um longo caminho. Nesse momento, você pode estar achando que o longo caminho pela frente antes de alcançar o mesmo sucesso que os outros conseguiram os passos descalços alcançaram. Mas a verdade é que você está mais perto do que pensa. Sua liberdade começa hoje. Não acredita em mim? Vamos dar uma olhada no que as pesquisas concretas sugerem. A pesquisa mais antiga e abrangente do país sobre a felicidade. O Australian Unit Well-Being Index. Após 15 anos de pesquisa detalhada, o autor da pesquisa, o professor emérito da Universidade de Dean Bob Cummins, diz que finalmente decifrou o código do bem-estar. Ele apelidou de Triângulo Dourado da Felicidade. Um senso de propósito, relacionamento com pessoas sólido, o controle financeiro. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Um senso de propósito. Sim, soa um pouco como treinamento para a vida, mas continue lendo. A maioria das pessoas, seu propósito é bastante simples: viver uma vida melhor e cuidar da família. Isso explica porque a maioria das pessoas, muitas vezes inconscientemente, com a ajuda de anunciantes, se esforça para obter lucros simbólicos externos de sucesso. Possuir uma casa cara, em um subúrbio caro, dirigir um carro caro para deixar as crianças em uma escola cara. No entanto, 15 anos de pesquisa detalhada de forma bastante convincente, que depois de ganhar mais de 70 mil por ano, o dinheiro não o deixará muito feliz. Aqui está você. Que monte de besteira. Eu gosto de comprar coisas. Vou aceitar o efeito do açúcar em curto prazo. Eu digo o seguinte: muitas vezes o que você tem de abrir mão para obter sucesso do açúcar se torna infelizes até mesmo pessoas com altos salários. Você morde mais do que pode mastigar. Você trabalha mais, estressa mais, briga mais. Pergunte a si mesmo se isso realmente vale a pena. Relacionamentos e pessoais sólidos. Um dos elementos básicos da felicidade são os relacionamentos pessoais sólidos. No entanto, a causa número 1 dos rompimentos de relacionamento é a briga por dinheiro. É importante entender que a Relationships Austrália afirma que isso é universal e não se limita apenas aos casais de baixa renda que fazem compras no The Reject Shop. No entanto, não sou o Dr. Phil. Então, vamos dar uma olhada em algo que eu entendo: dinheiro. Segurança financeira. O dinheiro pode não fazer você feliz, mas a pesquisa mostra que não ter o controle de finanças o deixará muito infeliz. Na verdade, é como eu disse anteriormente, o professor Cummins e sua equipe de pesquisa descobriram que a insegurança financeira produz sentimentos semelhantes aos de tortura física. Sua pesquisa constatou que as pessoas de baixa renda que se classificaram pelo menos 8 ou 10 relações do controle de suas finanças eram muito mais felizes do que as pessoas que ganhavam muito mais, mas que não se classificavam como tendo controle de suas finanças. Anos atrás, uma mulher da faixa dos 40 anos me procurou depois que dei um seminário em Perth. Seu marido a havia abandonado e a seus 2 filhos da pré-escola. Alguns anos antes, ele havia deixado com dívidas enormes e nunca conseguiria pagar. E ela estava absolutamente radiante de felicidade. Uma amiga dela havia lhe dado o livro. Depois de lê-lo, ela não teve mais dúvida. Ficou claro para ela que, se conseguisse um plano simples e sensato, ficaria bem. Para ela, não havia dúvida, nenhuma indecisão. Ela tinha um roteiro que indicava claramente seu destino.
E isso foi suficiente para que ela pudesse olhar no espelho com confiança e dizer: eu consigo. Há dados científicos que comprovam isso. Alcançar o sucesso de controle financeiro não tem a ver com patrimônio líquido, tem a ver com a sua autoestima. Se você não precisa esperar até que tenha quitado todos os cartões de crédito, não precisa esperar até comprar uma casa, não precisa esperar até que tenha quitado sua casa, não precisa esperar até que tenha economizado o suficiente para a aposentadoria, não precisa esperar por nada. Você obtém a liberdade de controle no exato momento em que toma a decisão de se comprometer a seguir um plano sensato. Um plano que seja realista e baseado em trabalho árduo, poupança, pagamento de dívidas e investimento. Quando você sabe que vai funcionar, sua ansiedade desaparece imediatamente. Então, torna-se uma questão de tempo, desde que você continue seguindo o plano. Tudo ficará bem. Você pode ter controle do seu dinheiro, agora mesmo, independente de sua situação. Agora você tem um plano. Ele foi testado em milhares de pessoas durante muitos anos. E ele funciona. Então, vamos dar uma olhada nisso. Nós não o encontramos novamente. Você provavelmente já teve alguém no seu passado que duvidou de você. Alguém que lhe disse que não conseguirá e não deveria se precipitar. Pode ter dito seu pai, pode ter dito um professor ou um antigo chefe, e quase certamente veio do seu maior crítico, a pessoa que olha para você no espelho todas as manhãs. Mas você vencerá. Como o restante do Pés Descalço, sobre o qual você leu nesse livro, se você seguir os passos descalços que lhe apresentei a você, seu sucesso estará garantido. O que vai acontecer é o seguinte: daqui a um ano estarei sentado sob o sol na varanda da minha fazenda, olhando para as colinas verdes que antes eram pretas e queimadas. Vou ligar meu laptop, abrir minha caixa de entrada e clicar no e-mail que você acabou de me enviar. Você me contará sobre as medidas que tomou sobre as noites de encontros com os pés descalços e sobre o plantio, cultivo e colheita, e como profundamente orgulhoso de si mesmo. Eu chamarei a Liz, eu lerei linhas do seu e-mail para ela e ficaremos maravilhados com o quanto você alcançou em tão pouco tempo. Até lá! Neste ponto em diante, não importa que você enfrente no futuro. Agora você pode olhar nos olhos e dizer com confiança para si mesmo uma palavra final. Na maioria dos dias, ajuda alguém em algum lugar que está lutando contra seu próprio incêndio financeiro. Pode ser um jovem pai que tem câncer terminal, um adolescente com dúvidas de cartão de crédito fora do controle, um aposentado idoso que não pode se dar ao luxo de ligar o aquecedor, uma viúva com filhos pequenos, uma família que está prestes a ter a sua casa retomada. Todo mundo precisa de uma mão amiga de vez em quando. Depois do incêndio, eu mesmo precisei de ajuda. E na névoa daqueles primeiros dias, minha esperança mais querida é de Liz voltando dos correios com carrinhos postais carregados até a borda com presentes e cartas de todo o país. Recebemos milhares de cartas e e-mails. O nosso filho mais brinquedo do que Hit. Esse livro é a minha maneira de retribuir isso. É tudo o que eu aprendi ao longo da década em que venho ajudando as pessoas com seu dinheiro. É tudo o que eu aprendi ao perder tudo e começar do zero. É tudo o que você precisa estar preparado quando enfrentar um incêndio financeiro. Agora, tenho um favor a lhe pedir. Se você tirou alguma coisa deste livro e destacou ou circulou alguma coisa, por favor, pague-o adiante e dê um livro para outra pessoa. Peça que o leiam, eles precisam da sua ajuda para que se preparem para o incêndio financeiro. E espalhe a palavra.